Outra coisa, você vai jogar com 2 zagueiros. Rafinha na direita, Rafinha praticamente não tem passado no meio do campo, porque não tem questão física. Então o Rafinha fica mais, o Wellington sai mais, é isso? E o Rato cobre o Rafinha? Pode ser. Então vamos ver, mas vai ser uma verdadeira batalha campal do bom sentido, né? Esperando um grande jogo, um jogo de muita intensidade e com a massa São Paulino presente, massa São Paulina, e também com a empolgação, dá pra dizer assim, da torcida do Botafogo, merecidamente, porque o Botafogo se preparou esse ano para ganhar um grande título. Ô, mestre, o São Paulo e o torcedor do São Paulo tem motivo para se preocupar por conta dos últimos resultados? Isso é motivo para que o torcedor talvez fique um pouco mais receoso, falando, pô, São Paulo foi mal na Copa do Brasil, vem de uma derrota também no Campeonato Brasileiro, ou Copa Libertadores é outro esquema? Não, eu acho que a Libertadores, por exemplo, hoje, não tem nada a ver com o que aconteceu domingo. Domingo o São Paulo começou muito bem o jogo contra o Inter, com um time misto, um misto frio até, dá pra dizer assim. Perdeu a chance de fazer o segundo gol. E aí quando o Inter botou a bola no chão e ajustou o meio de campo, o Inter foi muito superior ao São Paulo, chegando aos 3-1 e poderia ter sido 4 ou 5, sem nenhum exagero. Sim. E claro que essa imagem que foi deixada depois do jogo fez com que a torcida gritasse muito, né? É quarta-feira, que na cabeça do torcedor é o que realmente importa, porque São Paulo já caiu fora da Copa do Brasil jogando mal contra o Galo, principalmente no segundo jogo. No primeiro até que jogou bem, mas tomou um gol no último minuto. Mas no segundo jogo jogou mal. O Galo merecia até ter vencido, passou com um empate dentro de casa. Então hoje é uma resposta realmente do time do São Paulo para sua torcida no jogo que realmente vale. E daqui a pouco a bola vai rolar para você ligado no futebol da Bandeirantes e sempre trazendo todos os detalhes, todas as informações para você no 90,9 com os comentários de Alexandre Pretzel, também as reportagens de Paulo do Vale, direto do estádio do Morumbi. E claro, daqui a pouco, Ulisses Costa. Deixa eu ouvir. Como que vai chegar o Ulisses Costa aqui na Bandeirantes? Vai ser no pique do rádio que Ulisses Costa vai narrar essa emoção para você ligado na Bandeirantes. Torcedor chegando no estádio do Morumbi, torcedor que tá em casa acompanhando toda essa emoção. Uma expectativa gigantesca. Para esse duelo estamos falando de quartas de final de Copa Libertadores. E se o São Paulo está na Libertadores, é porque o time costuma ser casca grossa nessa disputa. O mesmo acontece, o Botafogo talvez com um pouco menos de tradição com relação a títulos e tudo mais, mas é um time completamente diferente, um time montado através do seu dinheiro que veio através da SAF e tudo mais. Então a equipe do Botafogo costuma ser casca grossa nas últimas competições. E claro, não é só São Paulo e Botafogo, não é só de São Paulo e Botafogo que a Copa Libertadores tem vivido, mas também de outros jogos e também no Campeonato Brasileiro. Afinal, temos rodada atrasada. Alô, meu caro Bruno Puzóvio, que chega na Bandeirantes para trazer mais detalhes pra gente. Como está a situação neste Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores? Fala, Puzóvio, boa noite. Fala, Ramiro, um abraço para você, pros ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Também tem Libertadores em Belo Horizonte, na Arena MRV. O Atlético Mineiro vai empatando com o Fluminense por 0-0, 45 minutos do primeiro tempo, e destaque para um pênalti perdido pelo Hulk. Aos 4 minutos de jogo ele bateu no canto esquerdo e Fábio, goleiro do Fluminense, fez a defesa. Passando também pela Copa Sul-Americana, às 9h30 da noite na Colômbia, o Independiente Medellín enfrenta o Lanús. No jogo de ida, o empate por 0-0. Veremos agora quem enfrenta o Cruzeiro ou o Libertad na próxima fase, que amanhã se enfrentam na partida de ida no Paraguai. O Cruzeiro venceu por 2-0. Bola rolando também por uma rodada atrasada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pela quinta rodada, na Arena do Grêmio, o Criciúma vai vencendo o Tricolor por 1-0, gol de Arthur Caíque, e no Nabi Abichedi, Bragantino Internacional vai empatando por 1-1, gol de Rafael Borré, e John, ex-Palmeiras, empatou a partida. Destaque também para o futebol internacional na Copa da Liga Inglesa. Pela quinta rodada, o Arsenal goleou o Bolton por 5-1 e o Liverpool, pelo mesmo placar de 5-1, goleou o West Ham. Passando pela La Liga, pela Liga Espanhola, Girona e Rayo Vallecano empataram por 0-0 e o Barcelona venceu o Getafe por 1-0, gol de Lewandowski. Ramiro. Olha, meu caro Bruno Puzóvio, trazendo todos os detalhes do que acontece no Brasil e no mundo com relação às competições nacionais e também internacionais. Tem muita coisa para acontecer e, claro, o torcedor do São Paulo tá na expectativa daqui
Menos de 1h30, a bola vai rolar para essa partida entre São Paulo e também a equipe do Botafogo. 9h30 da noite a bola vai rolar. Vamos subir um pouco o som e daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo para você ficar mais por dentro de todas as informações entre São Paulo e Botafogo. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet é o hit. Fácil, rápido e acessível. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes, com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. 1 carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes, com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Não dava mais para adiar. Vou. Vim ver a família. Vou. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vou. Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vou. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vô, vem ver o desenho que eu fiz pra você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista.
Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Concentração. Edição do domingo. Sete horas mais 53 minutos. Tá chegando a hora. Daqui a pouco, 9h30 da noite, a bola vai rolar para São Paulo e Botafogo. Quartas de final de Copa Libertadores. Torcedor do São Paulo está na expectativa. Alô, Paulo do Vale. Qual é a expectativa de público hoje pro estádio do Morumbi? O que dá pra gente esperar do torcedor São Paulino por aí hoje, PDV? Mais de 60 mil pessoas, né, Ramiro? Não poderia ser diferente. Será que teremos quebra de recorde de público do São Paulo em 2024? Porque, tivemos 60.032 contra o Nacional, o principal público. Então a meta é essa, ter quem sabe mais de 61 mil para garantir aí mais uma quebra. E contra o Nacional foi justamente na fase de oitavas de final, quando o São Paulo venceu por aqui por 2-0. Flamengo 58 mil, Tajeres 56, Palmeiras 55.694, Novo Horizontino 55.197. Eu aposto que o São Paulo hoje passa aqui da casa dos 60 mil pagantes, até porque a gente tem que levar em consideração também a torcida do Botafogo, que deve vir em peso, inclusive já vai aos poucos ocupando aqui o setor do visitante. Então acredito eu que quebra de recorde por aqui, 60.032. Se tivermos 60.033, novo recorde de público no Morumbi em 2024, Ramiro. Boa, valeu, PDV. Aliás, o Alexandre Pretzel, o PDV falou de expectativa de mais de 60 mil torcedores no estádio Morumbi. Torcida ganha jogo, Pretzel? Ajuda, mas o time tem que ajudar também, entende o que eu estou dizendo, né? O professor Rubens Minelli, maior treinador da história do Inter, um dos maiores da história do futebol brasileiro, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Corinthians, trabalhou no São Paulo, onde foi campeão brasileiro em 77, nunca treinou a seleção brasileira por um absurdo por parte da antiga CBD e depois CBF. Ele dizia, é o time que faz a torcida. Verdade, se o jogo começar num atraso, né, numa pasmaceira, tudo, a torcida ela dá uma segurada, ela dá uma caída. Então tem que começar em cima hoje. Tá jogando com 60 mil pessoas ao lado, tem que ir para cima. Claro que com todos os cuidados, que o Botafogo é um time muito perigoso no contra-ataque, mas que, evidentemente, se você fizer uma pesquisa, né, os times de futebol ganham mais jogando em casa ou fora de casa, né? Provavelmente vai dar um percentual alto para os mandantes ganhando jogos. E aí isso só mostra também quanto que o fator psicológico também é importante. E eu costumo dizer que acho que é mais de 50% para um atleta, né? Porque o atleta às vezes sofre psicologicamente falando e sente a pressão da torcida. É uma questão de saúde mental mesmo. É coisa de... O cara tem uma dificuldade, né? Para enfrentar grandes pressões. Aliás, a torcida do São Paulo tem mudado de perfil até ao longo dos anos. A gente sempre fala isso. O torcedor do São Paulo sempre foi, obviamente, muito presente, mas cada vez mais, mesmo com a fase ruim, quando passou durante muito tempo, agora tem virado essa chave, o torcedor do São Paulo sempre esteve no Morumbi. Sempre esteve marcando presença, e inclusive, né, porque havia aquela brincadeira antes, o torcedor do São Paulo é modinha, só vai em jogo que dá título, e não é bem assim, né? São Paulo tem colocado em várias e várias oportunidades muita gente dentro do estádio. O Botafogo já chegou por aí também, ô PDV? Também, Pedro Ramiro. Inclusive aqui, o pessoal do Botafogo
já fazendo aquele primeiro reconhecimento do gramado aqui do Morumbi. Lembrando que o Newton Santos tem ali aquele bonito gramado sintético, né? É um gramado sintético de fato, mas muito bem conservado. A gente tem visto aí alguns gramados, até aqui em São Paulo, o Palmeiras sofre um pouquinho, e o gramado lá do Botafogo é perfeito, mas é sintético. O do São Paulo é 100% natural, né? Inclusive, ainda com algumas marcas de alguns eventos que tivemos aqui, né? O último show por aqui foi o do The Weeknd, no dia 7 de setembro. Mas o gramado ainda um pouco prejudicado perto daquilo que o Morumbi oferece. Sempre com margem de comparação o próprio gramado do Morumbi, né? Que é um dos melhores do país. Mas eu acredito, até o São Paulo jogou aqui no domingo contra a equipe do Internacional. Acredito eu que deve ser nada que atrapalhe os jogadores. Lembrando que no domingo o São Paulo manda outro jogo, clássico contra o Corinthians, mas a bola não rola aqui no Morumbi não. A bola vai rolar no Mané Garrincha. O São Paulo, a partir da próxima semana, começa aqui a alugar o Morumbi para a série de shows do cantor Bruno Mars. O cantor americano Bruno Mars vai ter uma série de shows por aqui. Então o São Paulo vai mandar esse clássico contra o Corinthians lá no Mané Garrincha. E aqui hoje esse duelo então contra o Botafogo com casa cheia. Quem sabe expectativa de quebra de recorde de público, viu, Ramiro? Boa, boa. Valeu, Paulo do Vale. É importante, né, a gente ficar de olho nessa situação. Aliás, o São Paulo vai ter uma sequência complicada. Não é fácil essa sequência do São Paulo. E eu vejo o São Paulo, por exemplo, jogando no domingo contra a equipe do Corinthians. Muito talvez, dependendo do resultado de hoje, o foco já vira completamente. Porque você vai pegar um time... Se o São Paulo, por acaso, não se classificar hoje, aí a chave vira. Você acha que o São Paulo, pensando no cenário mais pessimista, Pretzel, o cenário mais pessimista de todos, claro que o torcedor de São Paulo espera outra situação, mas São Paulo, por exemplo, é derrotado e eliminado hoje. Zubeldia periga no cargo? Olha, ele não tem ido bem, né? Realmente ele não tem ido bem nas suas escolhas, em algumas mudanças, demorando para mudar. Agora, a escalação que ele colocou lá no Rio de Janeiro, eu conversava com o PDV sobre isso também, era o time que a gente esperava, né? Era o time que a gente imaginava. Né? Era isso, né? Exatamente isso. Então, eu acho que não dá pra botar tudo na conta dele, mas que ele demorou pra mexer em alguns momentos. Contra o Inter, ele viu o meio de campo todo aberto, não reforçou, tomou um banho de bola na segunda etapa. Então, acho que falta um pouco de concentração pra ele em determinados momentos. Ele é um pouco conservador também, né? Aí ele botou o Michel Araújo de lateral esquerdo, que começou bem, mas depois estava tomando um banho de bola, ele deixou o Michel Araújo até o fim. Michel Araújo, não, né? Eu gosto dele mais como meia. Sendo que contrataram o lateral esquerdo agora, norte-irlandês, o Jamal Lewis, e não botou Jamal o cara para jogar. Então, assim, tem algumas coisas que a gente estranha. Só isso que a gente estranha. Será que ele demora para botar um jogador, que ele, né, o cara para entrar em campo, ele leva um tempo para chegar, para treinar, para se integrar ao grupo? Talvez ele seja bastante conservador em relação a isso. Agora, ele é mau técnico? Não. Mas ele é um grande técnico? Também não. Ele é um bom técnico até agora. Sim. No São Paulo, o aproveitamento dele é bom. É bom. Só que na Copa do Brasil, nos 2 jogos, ele foi melhor do que o Galo aqui no Morumbi, mas o São Paulo tomou um gol no último minuto, uma bola aérea, e lá em BH o Atlético foi melhor. O São Paulo tinha que ganhar o jogo e o Atlético foi melhor. O São Paulo jogou muito mal lá. E lá faltaram lances para ele, né? Mudanças de time, de esquema, para tentar conseguir reverter uma desvantagem. Então, é isso. Eu acho que ele é um treinador bom e bom. Entende o que eu quero dizer? Sim. Bom. Sim. Ponto. É isso. Mas assim, eu tiraria ele. Do jeito que está o mercado, eu acho que dá para virar o ano com ele. Acho que dá para virar o ano com ele. Porque é o seguinte, é isso que tu disseste há pouco, ó. Se o São Paulo cair fora pro Botafogo, ele olha pro brasileiro, ele tá em 5º lugar. É a situação delicada, não é assim. Não é ruim, mas... Sim, não é ruim. Mas não busca título mais. Não, mas pode buscar uma vaga na fase de grupos, perfeito? Sim. Eu imagino que aí passa a ser um novo objetivo, né? É porque título assim, o São Paulo com 44 pontos, o Botafogo com 56. Já são 12 de diferença. Sim. Já vi isso acontecer. O Botafogo não é um grande exemplo de time que consegue se segurar na ponta da tabela, mas aí você tem Palmeiras, que vem forte demais. Até mesmo ali o Flamengo, apesar de não estar mais focando no Campeonato Brasileiro, é um time que também tem mais elenco, talvez, enfim. Muita coisa pode acontecer. Ramiro, diga. Até uma questão para esse debate.
O Dorival Júnior, né, que foi o técnico campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, o que credenciou o Dorival ainda mais para ser o treinador da seleção brasileira. A essa altura do campeonato brasileiro do ano passado, o São Paulo ele brigava contra o rebaixamento. Aliás, os 2 últimos campeonatos brasileiros, o São Paulo sofreu um pouquinho com isso. Não chegou de fato a viver um drama de estar em zona do rebaixamento, mas a matemática sempre deixou ali o torcedor são paulino com o pé atrás. Aí, até perguntando pro Pretzel o que ele acha, é óbvio que um título muda qualquer status, qualquer patamar de um trabalho. Mas com relação a desempenho, e até pegando isso, reflete muito na campanha do Campeonato Brasileiro desse ano, comparado aos últimos anos do São Paulo. O Tricolor está no páreo para uma vaga na Libertadores. Inclusive, o Flamengo, que até pouco tempo era um candidato ao título, tem praticamente a mesma campanha que o São Paulo, né? Questão de 1 ponto separando os dois. O desempenho do time do Zubeldia, o Pretzel, é melhor do que o desempenho do time do Dorival? Isso não estou contando título, tá? Sim. Título muda qualquer coisa. Eu te entendi perfeitamente, eu acho que não. Acho que o time do Dorival jogava mais. E a gente vai lembrar, né, PDV? A gente acompanhou toda a trajetória. Quando o São Paulo ganha a Copa do Brasil, ele larga o ano, né? O São Paulo simplesmente abandona o Campeonato Brasileiro, dá uma relaxada gigante. Perdeu pro Palmeiras de 5-0, né? Viu? Foi ganhar a primeira fora de casa, acho que foi na penúltima rodada contra o Bahia, alguma coisa assim, foi isso, né? Então, assim, não ganhava fora de casa, era irregular. Ficou um ano sem ganhar fora de casa. O Dorival estreia contra o América Mineiro na segunda rodada, nós fizemos esse jogo, PDB. O América amassou o São Paulo. Sabe quanto é que foi o jogo? 3-0 pro São Paulo. Porque o São Paulo chegou 3 vezes e fez 3 gols. Então, assim, o São Paulo no Brasileiro nunca foi efetivo, nunca foi interessante, né? Mas na Copa do Brasil não. Na Copa do Brasil, depois que ele passou do Sport nos pênaltis, que nós fizemos o jogo também nas oitavas, e aí eu falei, vocês lembram que eu falei? Se passar do Palmeiras é campeão. Passou do Palmeiras nas quartas com autoridade, passou do Corinthians na semi com autoridade e foi campeão em cima do Flamengo com um grande jogo no Maracanã e um jogo igual no estádio do Morumbi. Então, mas ainda assim, Pretzel, mas e o São Paulo foi mal, mas ainda assim o São Paulo, mesmo sendo abandonado a temporada em setembro, no dia 24, depois foi campeão da Copa do Brasil, não jogava pior do que o time do Zubeldia. O time do Zubeldia tem até mais peças, né? Tem mais jogadores à disposição. São Paulo acrescentou mais nomes ao elenco, mas ainda assim eu acho que não joga mais que o time do Dorival, PDV. Ô Ramires, só lembrando, ontem completou exatamente 1 ano do título do São Paulo da Copa do Brasil. A CBF ela mudou o calendário esse ano, acho que até de forma acertada, de jogar uma final como essa, mais pro final do ano, né? A gente tá em setembro ainda, tem boa parte do Campeonato Brasileiro para rolar e a gente já tinha o São Paulo campeão, o que acabou justamente fazendo com que o time largasse um pouco mão. Então, há exatamente 1 ano, o São Paulo já era campeão da Copa do Brasil. Exatamente. E a gente fica de olho nessa situação de São Paulo, porque, de fato, mudanças foram rápidas e drásticas. O São Paulo passou aí por treinadores diferentes ao longo da temporada. Não acho o Zubeldia um erro, pelo contrário, acho um acerto até agora. Não vejo como um treinador também ruim, mas é claro que um time só sobrevive com resultados. Eu acho, ainda que não ganhe a Libertadores, por exemplo, acho que não tem sentido trocar o treinador nesse momento. Não faz sentido eu acho que é bom começar a temporada com ele. Até porque tem alguns jogadores aí que vieram também com a aprovação dele. Sim, com certeza. Muito bem, 8 horas mais 5 minutos. Fica aí com a gente vai para um rápido intervalo também com um recadinho de Capelanes e GG aqui na Rádio Bandeirantes. Galera, agora é o seguinte, a linha está não aberta, escancarada para você, porque aqui nas minhas mãos eu tenho a melhor solução, literalmente falando, Ora Pronobis 5.0 solúvel. E meu parceiro GG tá aqui pra dar o recado. GG, que honra, GG. Você tá bem, GG? Um abraço, meu irmão. Ô, Capelas, que alegria estar com você aqui, meu amigo. E principalmente essa alegria maior pra gente poder falar de saúde, pra gente falar do melhor Ora Pronobis que tem no mercado, que é esse aqui, ó, solúvel 5.0. Ele é mais concentrado, você sabe, né, Capelas? Opa. O resultado dele é muito mais rápido, mais imediato. Esse Ora Pronobis aqui, gente, ó, o nosso amigo ouvinte certamente já ouviu falar muito de Ora Pronobis, mas esse é o único que tem a cúrcuma, que é o maior anti-inflamatório do mundo e que tem o magnésio também em sua composição. Então ele vai agir
em todo o processo inflamatório. Aquela pessoa que sente aquelas dores que incomodam, aquela dorzinha nas costas, às vezes no joelho, você não consegue fazer uma caminhada, dar uma volta no quarteirão com o cachorro. E a gente fala que a dor não somente incomoda, a dor vai deixando a vida mais limitada. Total. O Ora Pronobis, gente, você começa a usar, passa 2, 3 semanas, essas dores elas começam a desaparecer. Você não lembra mais da dor. Sabe quando você acorda, aí você tá ali deitado, você levanta, às vezes até trava. Aí você passa o dia inteiro lembrando daquela dor. Você começa a esquecer quando você usa o Ora Pronobis. Exatamente, gente, ó, tá aqui nas minhas mãos, mostrando pra você que o meu parceiro GG aqui ao meu lado, porque é o seguinte, a gente tá aqui pra sempre instruir, orientar, recomendar, pra que você não tenha e não se acostume com dores, com incômodo, com falta de sono, tudo isso aí vai impactar diretamente no seu dia a dia, na sua rotina. A gente não tá aqui falando pra você não tomar a medicação, só que infelizmente eu conheço várias pessoas, tenho testemunho de pessoas na minha família, de pessoas que gastam muito dinheiro com remédios que elas estão ingerindo, que elas nem sabem pra que serve, e quando você pode encontrar algo que pode de fato resolver o seu problema de forma natural, GG. Exatamente, você disse tudo, Capelanes. É assim, ó, você tem que procurar o médico pelo menos uma vez por ano. Nós que somos homens, a gente é pior ainda, quase não vai ao médico. É importante ir pelo menos uma vez por ano. Mas imagina você fazer o tratamento, porque o Ora Pronobis, ele vai prevenir algumas doenças e vai tratar outras de forma natural. Então a gente falou das dores, mas ele, como tem o magnésio, vai acabar com problema de ansiedade, trabalha em prol da sua mente, em prol de tendões, ligamentos, e quando você dorme melhor, isso reflete certamente no dia seguinte. Mas esse Ora Pronobis ainda tem muito cálcio, proteína e tem muita vitamina C, ele vai blindar o seu organismo, ele vai aumentar a sua imunidade, você não vai ficar mais doente toda hora, e você pode ter esse Ora Pronobis ligando agora, Capelas. 0800 787 3030. Só que é o seguinte, você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes aqui, vai falar, peraí, eu vou ligar, é caro, porque é um tratamento, viu, pessoal? Não é você chegar, pegar, comprar, vamos lá tomar, não. É um tratamento, é algo a médio e longo prazo para que você possa, de fato, ter 100% de saúde de forma natural. Só que eu quero que você também ajude o bolso do nosso ouvinte, porque a gente sabe que ouvinte gosta de presente, ouvinte gosta de desconto e ouvinte não gosta de pagar taxa de entrega, GG. Não vai pagar taxa, a gente manda para qualquer lugar do Brasil, frete é grátis, ligação também é gratuita. Capelas, quem trabalha por conta, quem é autônomo, pode adquirir o nosso Ora Pronobis. Pensionista, aposentado, você que tem o seu salário, você pode ter o Ora Pronobis, porque hoje, os 100 primeiros que ligarem, 0800 787 3030, 0800 787 3030, 75% de desconto, vai de presente o Smartwatch, que é aquele relógio que marca passos, batimentos cardíacos, e ainda tem de presente pra você, sabe o que mais? Alexa! Olha só. Alexa coloca na Bandeirantes, ela vai colocar, então é só ligar, Capelas. 0800 787 3030 tá aqui nas minhas mãos. Você que tá assistindo a gente pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ora Pronobis, da Lírio Suplementos, o melhor para você abastecer a sua vida com muita saúde e muita qualidade de vida. Até a próxima, GG! Valeu! Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com o seu corretor. Quarta-feira quente para os brasileiros na Copa Libertadores da América. 7 horas da noite, Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentam na Arena MRV. O tricolor das Laranjeiras tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã. No Morumbi, o São Paulo recebe o Botafogo. No primeiro jogo, 0-0. Quem vencer está na semifinal da Copa Libertadores da América. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração.
Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no Trânsito começa por você. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Aproveite. Bandeirantes. Oito horas mais 18 minutos, estamos no ar. Daqui a pouco mais de uma hora, a bola vai rolar para São Paulo e Botafogo pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Vale vaga, semifinal, e você vai curtir todos os detalhes da Bandeirantes com ele, Ulisses Costa. Para trazer todas as emoções para vocês, vamos soltar a vinheta para dar aquele aquecimento. Torcedor do São Paulo está na expectativa, o torcedor do Botafogo está na expectativa. Daqui pouco mais de uma hora, Ulisses Costa chega para narrar essa emoção. Ei, Ulisses Costa! Ulisses Costa! E eu já vou até subir o hino. Eu vou subir o hino do São Paulo, do Tricolor Paulista, para pedir mais informações direto do estádio do Morumbi, onde Paulo do Vale já está por lá com toda a equipe Bandeirantes, com a equipe técnica de Daniel Xingotti, também está por lá, grande Xingotti, a central técnica de Beto Rebeque, KM Martins, Michel Lopes, switcher de Alexandre Marques, digital de Marcela Souza. Ô PDV, quem que tá com você aí da equipe técnica? Daniel Xingotti na parte de cima. E acredito que hoje a gente fica aqui na cabine, Sim. né? Nosso Rafael Pellegrini também lá embaixo. Mas toda a equipe, né? Wesley, Mordente, todo mundo por aqui, viu, Ramiro? Então aproveita e traz pra gente mais um destaque do São Paulo. Não sei se o São Paulo já tem a escalação. Se já tem a escalação, se tiver a escalação, a informação é sua, Paulo do Vale. Pellegrini tá de folga, essa é a informação, tá? Me passa aqui. Tá numa feira, tá? Agora passando a informação correta. Tá numa feira, então digital aqui, tá? Informação em tempo real aqui do nosso Daniel Xingotti. Ô, Ramiro. Ô, PDV, eu notei algo aqui, porque o Ramiro ontem deu as escalações com meia hora de antecedência da escalação oficial, certo? Então ele tá te colocando uma pressão agora. Pra ver se tu consegue a escalação pela Comebol bem antes de sair a escalação normal. O Paulo do Vale é competente. A gente tá exatamente à mercê da Comebol aqui, aguardando, porque a Comebol sempre solta antes. E às vezes muito antes, ó. O jogo do Atlético e do Fluminense começou 7 horas, né? A Comebol soltou no grupo 5h36 a escalação. Então, assim, já era pra ter soltado essa escalação do jogo de daqui a pouco. Mas daqui a pouco, o time do São Paulo confirmado com aquelas possibilidades aí que a gente vem trazendo. 3 zagueiros, retorno do Luciano, quem sabe o Rato na direita no lugar do Rafinha. Vamos aguardar, mas já em instantes deve pintar a notificação aqui no Zap, viu, Ramiro? Boa, valeu, PDV. Então daqui a pouco o PDV volta com a escalação do São Paulo. Eu vou aproveitar para acionar um Bruno Puzóvio, porque as coisas estão acontecendo na expectativa sobre a escalação do São Paulo, mas tem coisa acontecendo na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Alô, Puzóvio, traga a informação pra gente, Puzóvio. Exatamente, e tem gol na Arena MRV. Daverson, do Atlético Mineiro, abre o placar para o Fluminense, agora 1-0. Com esse resultado teremos pênaltis. Passando pelo Campeonato Brasileiro tem
bola rolando. 16 minutos do segundo tempo no Nabi Abichedi. O Bragantino vai empatando com o Internacional por 1-1. E na Arena do Grêmio, o Criciúma segue vencendo o Imortal Gaúcho por 1-0, gol de Arthur Kaique. Ramiro. Boa, valeu Bruno Pozov, que vai trazendo as informações pra gente. Grande resultado da equipe do Atlético Mineiro com gol de Daverson. O Daverson que joga em 15 times da Série A. A gente estava fazendo a lista aqui, só não joga em 5 só. Será? Vem cá, quem é que joga mais, Carlinhos ou Daverson? Daverson. E onde é que joga o Carlinhos? No Flamengo. Obrigado. E é o segundo substituto, né? Aliás, tem se tornado titular nas últimas partidas. Muito bem, daqui a pouco também o Alexandre Pretzel trazendo mais informações. Deixa eu dar um alô para quem tá ligado com a gente no nosso 90,9 através do aplicativo Bandplay, do YouTube da Rádio Bandeirantes, sempre agradecendo demais a sua audiência, agradecendo demais a você que tá conosco. Comigo, Pedro Ramiro, daqui 1 hora a bola vai rolar no estádio do Morumbi para você ligado na nossa... opa! E aí se chamou... Você provocou? Se chamou... Foi lá buscar. Se chamou... Eu vou subir o hino do São Paulo. Tá escalado mesmo, PDV? Sim. Então escalado. Então se tem escalação, tem hino. Vamos subir o hino do São Paulo pro torcedor 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão do mundo, que tá numa expectativa gigante pra bola rolar, subindo o hino do São Paulo. Alô, Paulo do Vale. O São Paulo escalado e definido pelo técnico Luiz Paulo Zubeldia. Traga pra gente a escalação. Nada não, velho. Eu não queria dizer nada, mas vou ter que dizer boa noite a todos. Hoje é dia do rádio, um dia muito importante para todos nós. Lá vem. Você tá dando a escalação bem antes de algumas pessoas de ontem no jogo do Corinthians, tá? Obrigado. Mas muito antes. Estavam te obrigado. cobrando, mas foram dar a escalação faltando meia hora para começar o jogo. Eu também te amo, viu, Ulisses? Eu também te amo, Ulisses Costa. Grande Ulisses Costa, daqui a pouco vai trazer todas as emoções desse jogo. O Ulisses parece Luiz XIV, que dizia o seguinte: o Estado sou eu. O Ulisses diz o seguinte: o rádio sou eu. É demais. Tem alguma dúvida? Algumas. Grande Ulisses Costa vai chegar daqui a pouco aqui para narrar essa emoção na Rádio Bandeirantes. Ulisses Costa, então traga a escalação do tricolor paulista, meu caro Paulo do Vale. Zubeldia abre mão do esquema com 3 zagueiros. O Wellington Rato titular na vaga de Sabino. Portanto, Rafael no gol, 23. Rafinha na lateral direita, 13. 5 Arboleda, 28 Alan Franco. O Wellington meia dúzia. Meio de campo com 16 Luiz Gustavo, 21 Bobadilha. E aí mais à frente, 27 Wellington Rato, 39 William Gomes, 7 Lucas Moura e 9 Caleri Luciano segue no banco. Repeteco da escalação do São Paulo pro torcedor do tricolor paulista que tá chegando agora no estádio do Morumbi, pro torcedor que tá acompanhando através da Rádio Bandeirantes. Traga a escalação do São Paulo, Paulo do Vale. 23 Rafael, 13 Rafinha, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, meia dúzia Wellington, 16 Luiz Gustavo, 21 Bobadilha, 27 Wellington Rato, 39 William Gomes, 7 Lucas e 9 Caleri. Foi bem o Zubeldia, hein, Pretzel? Gostei dessa escalação. Coerente com a necessidade do São Paulo jogar em casa diante de 60 mil torcedores. E é um time que ele tira o terceiro zagueiro, tira o Sabino e coloca o Wellington Rato. Para mim, uma escalação bem previsível e esperada por nós. O PDV já batia nessa tecla. Eu acreditava também que ele ia manter o menino William Gomes. Por quê? Porque ele deixou o menino de fora no jogo de domingo contra o Inter, com o menino entrando só no segundo tempo. Então, vai para cima, tem um time equilibrado e do meio para frente é uma tentativa de sufocar o Botafogo, assim como o Botafogo sufocou o São Paulo na semana passada, principalmente no primeiro tempo. Ramiro. 8 horas mais 25 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a escalação também do Botafogo, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão.
Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. 1 carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Não dava mais para adiar. Vou. Vim ver a família. Vou. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vou. Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vou. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vô, vem ver o desenho que eu fiz pra você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. PCdoB PDT. Concentração. 8 horas mais 30 minutos, estamos falando no Concentração da Bandeirantes. Daqui a pouco a bola vai rolar em 1 hora, cravado. Em 1 hora você vai acompanhar toda a emoção entre São Paulo e Botafogo pelas quartas de final da Libertadores. Sobe o hino do Botafogo, sobe o hino do Fogão, porque já escalamos o São Paulo. Bora escalar então a equipe do Botafogo na partida de hoje. Fala, PDV! Botafogo sem segredo, viu, Ramiro? O mesmo time que iniciou na semana passada. 12 John, 22 Vitinho, 15 Bastos, 20 Alexander Barbosa, 13 Alex Telles, 26 Gregory, 17 Marlon Freitas.
Luiz Henrique 7, Savarino 10, 18 Almada e 99 Igor Jesus. Repeteco desse Botafogo, time comandado pelo Arthur Jorge. Fala, PDV, como vem o time do Arthur Jorge para a partida de hoje, PDV? John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Teles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. Muito bem, Paulo do Vale trazendo as informações direto do estádio do Morumbi. Pretzel, uma pincelada. Botafogo mais ou menos como você já esperava também, né? O força máxima, né? O time da semana passada também, sem muita invenção. E com, provavelmente, o Botafogo querendo atacar o São Paulo desde o início. Acho que vai ser um jogo muito aberto, muito franco, ao contrário do que aconteceu lá no Newton Santos, onde o Botafogo foi dominante na primeira etapa. Ramiro. Resultado importantíssimo, pelo menos para a equipe do Botafogo tentar segurar para essa partida da volta. Deixa eu mandar um abraço para quem está ligado com a gente através do YouTube da Rádio Bandeirantes, o Atacilde Franco, também Mariceu Oliveira, Florme José dos Santos, Luiz Marcelo dos Santos está ligado na nossa audiência. Quero o seu palpite, mande o palpite e a cidade que você está falando e ouvindo também, acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes, através também do nosso 90,9, do aplicativo Bandplay, do 86.3 ou do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, como faz a Val. Beijo para a Val que está na nossa audiência, para o Diego Cândido, grande Diego Cândido, está na nossa audiência com o papai, o Edson Cândido também, já a caminho do estádio do Morumbi, e a gente vai trazendo mais detalhes aqui ao longo da programação. Rapidamente, Bruno Puzov atualiza pra gente o placar na Copa Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Puzov. Vamos lá, 30 minutos do segundo tempo na Arena MRV, o Atlético Mineiro segue vencendo o Fluminense por 1-0, gol de Daverson. Com esse resultado teremos disputa por pênaltis, bola rolando também pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na Arena do Grêmio, o Imortal está empatando 1-1 com o Criciúma, gols de Vila Sante e Arthur Caíque, mesmo placar para Bragantino e Internacional no Nabi Abichedi. Ramiro. Boa, valeu Bruno Puzov atualizando essa situação também nas competições. Ô Pretzel, o Grêmio empatando com o Criciúma. Bom resultado pro Corinthians. Bom resultado? Claro, porque o Corinthians o Criciúma está indo a 30, fica ao alcance do Corinthians e o jogo é em Criciúma, né? Sim. O problema são os números de vitórias, né? Essa é a dificuldade. As vitórias do Corinthians são apenas 6 no campeonato. O Corinthians tem que ganhar um jogo como ganhou do Flamengo, um jogo que ninguém espera, por exemplo. Ganhar do São Paulo, tentar ganhar do Palmeiras, né? Mas os confrontos diretos é que vão determinar contra Cuiabá, contra Criciúma e contra Vitória, os 3 jogos fora de casa. E aí do outro lado também na Copa Libertadores dando empate, Atlético Mineiro e Fluminense, Pretzel, situação que vai por enquanto levando o jogo para as penalidades. Com 2 grandes pegadores de pênaltis, né? Everson de um lado e também o Fábio do outro, o Fábio que já pegou um pênalti no início do jogo batido pelo Hulk. Muito bem, então a gente vai trazendo todos os resultados, trazendo todas as atualizações para você que está chegando no estádio do Morumbi. Obviamente deve ter saído mais cedo de casa, aliás, tem gol também, gol no Campeonato Brasileiro, gol do Bragantino, Bruno Puzov. Bragantino acaba fazendo 2-1 nesse exato momento, Puzov. Exatamente, virando o jogo contra o Internacional, 2-1, gol de Vitinho, bom resultado para o Bragantino, agora o 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Outro bom resultado também para o Corinthians, Pretzel? Bom porque, não, esse resultado não é bom para o Corinthians. É ruim, porque né? Porque o Bragantino está indo a 34, então o Bragantino já é um time que abre. E o Corinthians já enfrentou o Bragantino e não foi bem contra o Bragantino no Brasileiro, né? Então, e o Internacional, depois de um bom tempo, vai perdendo agora, depois de ter amassado o Bragantino na primeira etapa e ter jogado melhor até agora. É verdade, o resultado que acaba mudando essa situação. 8 horas mais 35 minutos, a gente vai para o rápido intervalo e volta aqui na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Conmebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação.
além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Dia 25, quarta, o Disney Plus e a ESPN levam até você os 90 minutos decisivos de um duelo épico. 51 anos depois, o Glorioso quer voltar à semifinal da Libertadores. Já o tricolor paulista precisa superar um dos melhores times do Brasil para manter vivo o sonho do tetracontinental. É dia de gritar gol decisivo na Libertadores. São Paulo e Botafogo, 9h30 da noite. Assista no Disney Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência, minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Você está na Bandeirantes em Concentração.
Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Aproveite. Concentração na Rádio Bandeirantes. 8h mais 41. Tá chegando a hora, torcedor do São Paulo. Daqui a pouco, Ulisses Costa assume essa bagaça para tentar trazer as informações e, claro, para trazer as emoções para você. Mais um destaque de São Paulo e Botafogo. Fala, Paulo do Vale. Olha, Ramiro, trazendo a situação de momento aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo, que já está parcialmente cheio, viu? Boa parte do estádio ocupada aqui. Torcedor de fato já vai entrando, né? Vai fugindo daquela muvuca do lado de fora. Tem muita gente, mas muita gente mesmo ainda do lado de fora. Que também tem o pessoal que vem, faz a festa, toma uma cerveja, mas não entra. Então fica bastante movimentado o entorno aqui do Cícero Pompeu de Toledo. Goleiros em processo de aquecimento do Botafogo. Já com todo aquele material, aquele aparato posicionado aqui em campo, as bolas e tudo mais, e daqui a pouco as equipes pintando, ó. Sente esse clima aqui no Morumbi, Ramiro. Vamos lá. Torcedor já tá cantando por aqui, meu amigo, já arrepiei aqui, pai. Boa parte do estádio já tomada por aqui. E é o seguinte, ó, goleiros do São Paulo neste exato momento entrando aqui no gramado do Morumbi e iniciando o processo de aquecimento. Eu falei da questão do Botafogo aí, um dia começou cedo por conta do alarme de incêndio. São Paulo também teve um problema, né, Ramiro, com o dirigível. Hoje um dirigível do São Paulo institucional, é uma ação institucional do São Paulo, igual aconteceu há um ano contra o Flamengo. Então o São Paulo contrata aí uma empresa que presta esse serviço, né, de dirigível, mas acabou acontecendo ali um incidente, né? O dirigível acabou caindo ali na região de Osasco, assustou o pessoal, né? Caiu ali numas casas, mas assim... De quem que era esse negócio aí, o Paulo do Vale? Ninguém ferido, viu? Só quem tava ali no dirigível acabou tendo ferimentos leves. Não, é uma ação do São Paulo, da própria instituição. A torcida que conduz, estava escrito no dirigível, e estava viajando pelo céu de São Paulo, mas acabou caindo lá em Osasco. Boa. Felizmente não houve nada mais grave com relação a isso, e o torcedor do São Paulo espera que também isso não seja também um retrato do time hoje, né? Que o time não caia dentro de campo. Mas deixa eu mandar um abraço para quem tá ligado através do 90,9, mandando mensagem no nosso WhatsApp. O Zé Roberto dizendo que o Botafogo vence por 2-1 nos pênaltis, passa... não faz sentido, vencendo por 2-1 e passando os pênaltis. Se o Botafogo vencer, acaba tendo por 2-1, já passa direto. Aliás, dizendo algo raro, fã do Pretzel. O Zé Roberto, isso aqui é para registrar historicamente, Pretzel. Obrigado, Zé Roberto. E um abraço ao Serjão, do Portão 10 do Morumbi. Opa, escuta a nossa Serjão. Programação todas as noites, está nos ouvindo agora, escuta o Esporte Debate. Alô, Serjão, grande abraço. Um abraço a Manuel Zaidan, nosso ídolo, com o mestre Cláudio Zaidan. Monstros sagrados, dois gênios, Manuel e Cláudio Zaidan, sempre na nossa audiência. Vamos embora com a gente ligado no 90,9. Daqui a pouco, Ulisses Costa assume a emoção desse jogo e a gente vai curtir todos os detalhes nessa emoção de Ulisses Costa. Vamos também trazer as informações das outras partidas. Bruno Puzóvio, sempre no Plantão Bandeirantes, atualizando o que acontece no Brasil e no mundo envolvendo futebol. Fala, Puzóvio. 38 minutos do segundo tempo na Arena do Grêmio e o Criciúma virou 2-1 no placar, resultado ruim para o Corinthians, que agora o 13º é o Criciúma com 32 pontos, a 4 da zona de rebaixamento, o 17º o Corinthians. Temos 40 minutos também do segundo tempo no Nabi Abichedi e um empate 2-2 no placar para Bragantino e Internacional. Vitinho fez a virada para o Bragantino e Ener Valencia empatou o jogo 2-2. Também temos bola rolando aos 42 minutos do segundo tempo, tem gol do Atlético Mineiro e é gol de Daverson. Olha só, Daverson faz de o novo. segundo, exatamente, faz o segundo dele na partida. Infelizmente eu tô tendo que concordar com o Alexandre Pretzel. O Daverson, de fato, é um jogador que atua em boa parte dos times. O Daverson é um jogador, é um fazedor de gols, cara. No futebol atual, esse jogador ele é muito importante. Claro que ele é 220, né, Ramiro? Verdade. Ele pode deixar o time, né, na mão,
Mas tem que ter um treinador que o controle, né? Deixa eu ver, ó. Sim. E o gol dele, ó, outro cruzamento na área, o primeiro gol foi um golaço de cabeça. E o segundo... Gol legal. Gol legal de cabeça, não, com o pé, ó, aproveitando com a perna esquerda, na segunda trave, ó. Não consegui ver quem cruzou. Vencendo o Scarpa pra variar. Scarpa, Vencendo a defesa, tá aí, ó. Daverson, 2-0 Galo. 2-0 para a equipe do Atlético Mineiro, que vai avançando a próxima fase da Copa Libertadores, e o Fluminense do Mano Menezes vai ficando no meio do caminho. Tudo isso interessa muito porque são possíveis adversários lá na frente para a equipe do São Paulo, é verdade, ou para a equipe do Botafogo, dependendo de quem avançar. Acho que o cruzamento foi do Hulk, hein? Foi o Hulk no meio do caminho. Vou tentar te ajudar. Mais um ótimo cruzamento. São vários jogadores em campo, né? Tem como acertar todos. E cruzou de esquerda, o pé do Scarpa, ficou muito parecido mesmo, mas acho que o Hulk é um pouco diferente do Scarpa. Defina a rádio no dia do rádio, Ramiro. Olha, o dia do rádio é o improviso, né? É o improviso. Uma participação espetacular. O que houve, irmão? Muito contente. Não te entendi agora. Não te entendi agora. Não, nada. Ô Prédio, então, falando sobre esse resultado diante da equipe do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e River Plate, né? Eu achei que ia passar o Fluxo. Estão reclamando o quê? Checagem no gol, né? Checagem no gol, estão reclamando o quê, né? Será que Acho que nada, não aconteceu nada. Não sei se gol legal. Pra mim não, pra mim nada também. Pelo menos a impressão que deu é de um cruzamento com o gol legal. O time do Fluminense vai pra cima da arbitragem. Aliás, como se chama? O Vilmar Roldão, o árbitro, sim, né? Vilmar Roldão que apita do jeito que ele quer, né? Controla o jogo do jeito que ele quer. Mas é bom árbitro, vai, Preto. Já foi melhor, né? Ele é meio acomodador, dá pra dizer assim, né? Sei. Eu gosto do Vilmar Roldão. Em Bragança, o Inter amassa o Bragantino. Ele tá 2-2. É verdade. Vamos ver se ele vai ter a confirmação do gol. Atlético Mineiro avançando diante da equipe do Fluminense, 2-0. Daqui a pouco a bola vai rolar também para o São Paulo e Botafogo. O Paulo do Vale está acompanhando todos os detalhes. Também o Ulisses Costa vai chegar com essa emoção para você. O Red Bull Bragantino Internacional vão empatando por 2-2 na rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, Grêmio, vai perdendo para o Criciúma por 2-1 em Porto Alegre. O Grêmio corre risco de rebaixamento também, O Grêmio tem mais um jogo atrasado. Vai pegar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Não tem data marcada ainda, né? No momento o Grêmio está ficando com 31 pontos. 3 pontos a mais do que o Corinthians, com 3 vitórias a mais do que o Corinthians tem que ganhar, além dos confrontos diretos, nós já falamos sobre isso. Tem ganhado jogo grande, né? Tem ganhado São Paulo, tem ganhado um time que tá tão bem quanto ele, em termos de desempenho, né? É isso que o Corinthians tem que fazer. Sim. 8h mais 49 minutos. Daqui a pouco a bola vai rolar, a gente vai pro rápido intervalo. Volta já na Bandeirantes. Fique com a gente, porque daqui a pouco Ulisses Costa vai trazer toda a emoção de São Paulo e Botafogo. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes, com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista.
Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. E muito mais. Euro 0800 888 0017. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Ouviu? Isso é a experiência do PicPay facilitando a vida. Eu gerencio todos os meus outros bancos de um único lugar, no app do PicPay. PicPay me lembra de pagar as contas. E eu ainda parcelo em até 12 vezes com qualquer cartão. Sério, fora de endereços seguros, meus saldos e transações ficam ocultos e protegidos. Viu só? Com o PicPay, a experiência é outra. Abra sua conta. Inclusas todas as contas de instituições participantes do Open Finance. Sujeito à aprovação. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. E muito mais. Euro 17. 0800 888 0017. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. O mundo está mudando e o rádio evoluindo. Há mais de um século, o rádio tem sido o som que informa e diverte, chegando em todo canto. Vozes e músicas marcaram nossas vidas até hoje e seguem. Porque se o mundo está mudando, o rádio continua evoluindo, com novas tecnologias, ouvido nas mais diversas plataformas. O rádio se adaptou completamente aos novos comportamentos e estilos de vida, com mobilidade única e interatividade no DNA. O mundo está mudando e o rádio segue. Nos conecta no dia a dia e em qualquer situação. Quando eventos mudam nossas vidas. Nessa luta contra o coronavírus. Bem, já a gente volta. Nas crises, nas celebrações. E o rádio segue a promover o diálogo, a troca de informações, a pluralidade. O rádio segue a conectar por afinidade, por emoção. Difícil no solo, porque as meninas cravando tudo, chegando. Porque se trata de você. Enquanto você nos seguir, o rádio segue. 25 de setembro, Dia do Rádio. Na Bandeirantes. Concentração. 8 horas mais 55 minutos. Torcedor tá agarrado no sofá, o torcedor tá agarrado na arquibancada. Pra quem tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, daqui a pouco a bola rola para São Paulo e Botafogo. Jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Vale vaga na próxima fase. Repeteco da escalação do São Paulo. Sobe o hino do São Paulo, porque eu quero Paulo do Vale, trazendo o repeteco da escalação do São Paulo pra partida de hoje. Fala, Paulo do Vale. Que neste momento realiza o processo de aquecimento. Há cerca de 3 minutos, apareceu aqui no gramado do Morumbi, reverenciado pelo torcedor que já marca a presença aqui nas arquibancadas do Cícero Pompeu de Toledo. O São Paulo, definido e escalado pelo técnico Luiz Ubeldia, com 23 Rafael, 13 Rafinha, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, Wellington camisa 6, 16 Luiz Gustavo,
21 Bobadilha, 27 Wellington Rato, 7 Lucas, 39 William Gomes e 9 Caleri. Valeu, Paulo do Vale. Mais um detalhe agora do Botafogo, porque agora subiu o hino do Botafogo para trazer informação do Fogão. O Botafogo também já escalado e definido para a partida de hoje, onde a bola rola no estádio do Morumbi. Comigo, Pedro Ramiro na apresentação, Alexandre Pretzel, com Michel Lopes no comando da nave-mãe e também Bruno Puzóvio e, claro, a narração de Ulisses Costa e as reportagens de Paulo do Vale, a escalação do glorioso Fala, PDV. Vamos lá, Ramiro. Definido e escalado o mesmo time da semana passada, Arthur Jorge leva a campo 12 John, 22 Vitinho, 15 Bastos, 20 Barbosa, 13 Alex Telles, 26 Gregory, 17 Marlon Freitas, 7 Luiz Henrique, 10 Savarino, 18 Almada e 99 Igor Jesus. Valeu, Paulo do Vale, trazendo as escalações dos dois lados. Alexandre Pretzel, daqui a pouco a bola vai rolar. O torcedor de São Paulo está numa expectativa gigante. São Paulo tem tradição em Copa Libertadores, quer manter essa tradição. E, aliás, antes do Pretzel, atualize pra gente a situação também da Libertadores. Fala, ô Puzóvio. Na Arena MRV, fim de jogo. O Atlético Mineiro vence o Fluminense por 2-0, 2 gols de Daverson. Agora nas semifinais, o Galo enfrenta o River Plate, que ontem passou do Colo-Colo. Milito muito criticado, mas tá nas semifinais. Tá. E sem tá um futebol brilhante, mas hoje, eu vou dizer uma coisa, viu? O Galo amassou o Fluminense. Eu achei que o Flu ia segurar o Atlético, o Fluminense chutou uma bola no gol. O Atlético teve um pênalti a favor há 5 minutos, que o Hulk bateu e o Fábio defendeu. E o Daverson entrou no jogo e definiu o jogo, marcando 2 gols e classificando o Atlético. Que semifinal, hein? Atlético Mineiro e River Plate. Mas tu sabia o que saiu hoje no portal da Band? Informação da Comebol. Tá. Se a final for Atlético Mineiro contra Botafogo, Penharol, Flamengo ou São Paulo, sabe o que vai acontecer? O quê? Não será no Monumental de Nunes. Por quê? Por causa do tamanho do estádio. Só será lá se for o River o campeão. Se for o River finalista, perdão. Por causa do tamanho, por causa para não esvaziar a decisão, certo? Que é estádio cheio. Aí será no estádio menor, ou em Córdoba, no Mário Kempes, ou no estádio Cidade de La Plata, na cidade de La Plata. Então, o Atlético tome cuidado, porque a Comebol, certo? Para a final ser no Monumental, o River tem que estar na final, perfeito? Sim. Pela primeira vez a Comebol faz isso. Brincadeira isso aí, né? Querer mudar a regra da escolha. Falta de organização, de acordo com o jogo, para não esvaziar o estádio. Como assim, né? Não, é muito complicado. A Comebol e a CBF podiam se abraçar, né? Mas uma final com Atlético e Botafogo, ou São Paulo ou Flamengo, dentro do Monumental de Nunes, não lota o Monumental? Eu acho que lota. Na Argentina, eu acho que lota. A Comebol é que tá errado. Meio a meio, aquilo tranquilo, pô. Lógico que lota. Muito bem, daqui a pouco a bola vai rolar. Palpites antes de Ulisses Costa trazer a emoção da partida. Pretzel, palpitar é brincar. Eu quero o seu palpite para a partida de hoje, Pretzel. Pênaltis. E quem passa? Aí é o seguinte, um goleiro contra o 6-5 São Paulo. São Paulo passa então pro Pretzel. O PDV, quem passa? São Paulo ou Botafogo? Ramiro, hoje eu vou ficar meio em cima do muro. Pênalti, eu não sei. Mas isso não é em cima do muro, só deu o teu palpite, né? Em cima do muro é não dizer quem passa, né? Sim. Eu não sei quem passa. Não, mas você, viu? Essa foi boa. Mas você, como setorista do São Paulo, passa o São Paulo, né? Tem que torcer, porque aí vai dando mais viagem e tudo mais. Ô Puzóvio, palpite pra gente entregar pra Ulisses Costa. 2-1 Botafogo. Michel Lopes. Pênaltis. Boa. Vem aí então, Ulisses Costa, com a emoção do futebol Bandeirantes. Quartas de final de Libertadores. É muita emoção, é muita expectativa para essa partida. O homem do rádio, o homem que participou ali da invenção do rádio. Luiz XIV definiu: o Estado sou eu. No dia do rádio, Ulisses Costa, abre aspas, Costa, vírgula, Ulisses. O rádio sou eu. Uma frase impactante. Vem Ulisses Costa para trazer toda essa emoção na Bandeirantes no 90,9 a final. Futebol é com a Bandeirantes. Vem aí, quartas de final de Copa Libertadores. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja
a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Viva Sorte, ganhe um carro por 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ofertas Steel por tempo limitado. Acesse ofertas.steel.com.br. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. Esse futebol e suas peripécias e seus bastidores. Coisas que acontecem no futebol que você não imagina. Às vezes o inimigo pode ser o seu maior amigo. O futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor ouvinte do Brasil. Essa coisa de torcida é um negócio maluco. A bola vai rolar para você. Daqui a pouquinho tem na Bandeirantes São Paulo e Botafogo. Vale vaga para a semifinal da Libertadores da América. O microfone de Bandeirantes vai trazer a emoção do jogo. Morumbi lotado. Torcida do São Paulo vem chegando em grande número. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A Bandeirantes destaca de primeiro São Paulo, diz aí do Vale. Que cabelo é esse, hein, meu filho? Fala, Ulisses Costa, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. É o São Paulo do técnico Luiz Ubeldia, sonhando com o tetracampeonato da Copa Libertadores. E Zubeldia muda novamente o time principal. Abre mão do esquema com 3 zagueiros. Tira Sabino do time para a entrada de Wellington Rato, porém mantém Luciano no banco de reservas e William Gomes entre os titulares. É o futebol da Bandeirantes que tem para destacar o time do Botafogo. Botafogo considerado o melhor time do futebol brasileiro. Pega o São Paulo no Morumbi. Primeiro jogo 0-0 no Newton Santos. O futebol da Bandeirantes destaca o fogão de Zay do Vale. E o técnico Arthur Jorge, diferente de Luiz Ubeldia, repete a fórmula da semana passada. Lembrando que o Botafogo no primeiro tempo teve inúmeras chances contra o São Paulo e não conseguiu converter, e o primeiro jogo terminou empatado por 0-0. Por isso, Arthur Jorge repete o time
que iniciou no Engenhão. No microfone da Bandeirantes, pra você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Tem São Paulo, tem Botafogo. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mais uma do tricolor do Morumbi do Vale. Bom, falando a respeito do Luciano Ulisses Costa, que vivia até a expectativa de participar inicialmente no jogo, iniciando a partida. Ele, inclusive, fez parte de um dos times que o Zubeldia acabou testando nos últimos dias. Marcou o gol contra o Internacional no último final de semana, porém o São Paulo tomou a virada aqui no Morumbi. E hoje inicia no banco de reservas. Está por aqui aquecendo, ó. Descontraído, camisa 10 do São Paulo. Quem sabe para entrar na segunda etapa, vestindo as cores do tricolor. A bola vai rolar para São Paulo e Botafogo, semifinal da Copa Libertadores da América. Morumbi vai enchendo, Morumbi. O futebol da Bandeirantes para você. O destaque do futebol Bandeirantes agora do Botafogo. Mais uma no fogão, diz aí. É o Botafogo que viveu um clima de Libertadores não tão bom assim nas últimas horas. Primeiro que teve aquele tradicional foguetório em frente ao Hotel do Fogão aqui na cidade de São Paulo. Coisa que não afetou o time porque hoje temos janela, anti-ruído e tudo mais. Então os caras mal conseguem escutar o que acontece do lado de fora. Porém, internamente o Botafogo teve um grande problema. O hotel disparou o alarme de incêndio logo cedo. Será que algum funcionário do hotel São Paulino aprontou essa? A Comebol já está investigando, Ulisses Costa. Que horas que foi isso? Foi 7:08 da manhã. Onde você estava? Eu estava em casa, dormindo. Do Vale. Eu estava dormindo. Eu nem sei onde o Botafogo tá. Capelani está onde? Está no Istambul. Istambul. É difícil, né? Já sei. Sgarbi. Ah, boa. É óbvio. A bola vai rolar já já para você, São Paulo e Botafogo. Botafogo e São Paulo. Destaque no microfone de Bandeirantes agora. Mais uma do tricolor do Morumbi e do Vale. Destacando dois estrangeiros do time do São Paulo, que tem a cara da Libertadores com o tricolor paulista. Arboleda completando 300 jogos com a camisa do tricolor paulista na noite de hoje. É o quarto estrangeiro em número de jogos com a camisa do tricolor paulista, só ficando atrás de Pedro Rocha com 392 jogos, Dario Pereira com 453 e o Poi, quem mais vestiu a camisa do São Paulo, 525. Já Caleri está apenas a um gol de alcançar Luiz Fabiano e Rogério Ceni. 14 gols marcados pelo São Paulo na história da Libertadores. Os maiores artilheiros, Caleri, que tem 4 gols neste ano e 9 em 2016. No microfone da Bandeirantes para você, São Paulo e Botafogo. Botafogo e São Paulo no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. O futebol da Bandeirantes traz em destaque agora para você, torcedor ouvinte do Brasil. Mais uma do Botafogo do Vale. Falando talvez do principal jogador de linha do Botafogo, Ulisses Costa, que vem sofrendo fora do campo por conta de um escândalo. O escândalo das apostas esportivas. O Luiz Henrique, segundo reportagem divulgada pelo UOL ontem, teria recebido repasses de um tio do jogador Paquetá após tomar cartão amarelo pelo Betis da Espanha. Inclusive, o fato dele ser investigado na Espanha é o principal para ele ter retornado ao futebol brasileiro. Internamente, o Botafogo não gostou nada disso, entendeu que a divulgação dessa notícia agora, antes de um jogo como esse importante, é para prejudicar o Fogão. Mas uma coisa é fato, tanto Luiz Henrique como Paquetá devem explicações a respeito dessa história, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, São Paulo e Botafogo. Botafogo e São Paulo, mais do tricolor do Morumbi. Falando a respeito de Luiz Zubeldia, porque o Zubeldia hoje pode chegar a uma semifinal de Libertadores. É um treinador, apesar de jovem, rodado no continente sul-americano, mas que tem a maior prova de fogo à frente do São Paulo daqui a pouco, 9h30 contra o Botafogo. Zubeldia até aqui comandando o tricolor paulista. 37 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. O São Paulo que tem a defesa menos vazada da Libertadores nessa edição, com apenas 3 gols sofridos.
no futebol da Bandeirantes. Ótimo número para a defesa do time do São Paulo. Análise e opinião é dele, Alexandre Pretzel. Boa noite, Pretzel. Que jogo, hein, Pretzel? Jogaço, Liz. Parabéns pelo dia do rádio, Liz. Você é uma referência, sempre uma honra fazer parte de uma equipe contigo e com toda a nossa equipe da Rádio Bandeirantes. Acho que vai ser um jogaço de bola. O São Paulo, é claro, com uma escalação diferente. O Wellington Rato entra, sai o Sabino. Zubeldia sai do esquema 3-5-2 e coloca um jogador mais de frente. 2 homens para marcar, Luiz Gustavo e Bobadini, que terão que correr bastante. Wellington Rato mais pelo lado, Lucas mais pelo meio, com o Calélio centralizado e o William Gomes para jogar em cima do Vitinho, que sai bastante e deixa um corredor nas suas costas. Do outro lado, o Botafogo com seu chamado time titular, um time muito forte, intenso, físico, que sempre dura pelo menos 70 minutos. Depois eles cansam, que a intensidade é tão grande que o próprio Arthur Jorge já falou a respeito disso. Então, é jogo para o São Paulo se classificar, mas sem repetir absolutamente nada do que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro, quando nós trabalhamos no jogo de ida. É jogo para o São Paulo atacar, mas atacar também com cuidados, porque do outro lado terá um adversário à altura no Morumbi lotado, com a tua narração, Ulisses. Bruno Pozov, boa noite, Pozov, um abraço a você. Hoje é dia do rádio, um dia importante na história do Brasil. O rádio que é a voz do povo brasileiro. O futebol da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro. Valeu, Alexandre Pretzel, que faz um rádio perfeito. Também o nosso Pretzel, nosso do Vale, o timaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Bruno Pozov, um abraço para você. Boa noite, Bruno. Qual o seu destaque no QG Bandeirantes e Esportes? Fala, Ulisses, um abraço para você, para os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes, e parabéns pelo dia do rádio, Ulisses. Você é uma referência para todos nós. Noite de muita Libertadores. Mais cedo, às 7 horas da noite, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2-0, gols de Daverson. Marcou os 2 da partida e agora o Galo enfrenta na próxima fase, na semifinal da Libertadores, o River Plate, passando pela Copa Sul-Americana. Também às 9h30 da noite na Colômbia, o Independiente Medellín recebe o Lanús. Quem passar pega o vencedor do confronto de amanhã entre Cruzeiro e Libertad. Primeiro jogo, o Cruzeiro venceu por 2-0 no Paraguai. Também tivemos rodadas atrasadas da Série A do Campeonato Brasileiro. No Nabi Abichedi, o Bragantino empatou com o Internacional por 2-2. E na Arena do Grêmio, o Criciúma venceu o Imortal por 2-1. Passando pelo futebol internacional, mais cedo pela Copa da Liga Inglesa, o Arsenal goleou o Bolton por 5-1. Mesmo resultado para Liverpool e West Ham, também 5-1 no placar. Já na La Liga, na Liga Espanhola, Girona e Rayo Vallecano empataram por 0-0. E o Barcelona venceu o Retafe por 1-0, gol de Lewandowski. Ulisses. No futebol da Bandeirantes, eu quero dizer que é sempre um prazer muito grande ter essa equipe tão unida, tão forte do Rádio Esportivo Brasileiro. E nesse dia importante do rádio, a minha felicidade do Capelano está de férias. É uma coisa incrível, vocês não têm ideia. Muito obrigado a todos os companheiros, amigos, colegas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje um dia importante para a nossa história, principalmente para este microfone da Bandeirantes, que desde 1950 está presente em todas as Copas do Mundo. Esse é o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. A bola vai rolar já já para você. De um lado tem São Paulo, do outro tem Botafogo. Botafogo e São Paulo, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Futebol Bandeirantes em campo. Timaço técnico, Daniel Chingote na externa com Wesley Ortega. O Chingote, põe o nome dele grandão. O do Ortega ele espreme. Eu tô mentindo aqui, do Vale. Não tá pra mostrar hoje. Olha aqui, no cantinho. Impressionante. Mas e todo abreviado. Ele não tem vergonha de fazer isso. Muito bem. Na equipe de externa da Bandeirantes, hoje só Wesley Ortega. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Michelzão Lopes da mesa de som central, técnica Betão, Rebeca e Caiane Martins. No Twitter, Alexandre Marques. Digital, Marcela Souza. A bola vai rolar já já. Tem São Paulo e Botafogo, tem emoção no Rádio do Brasil, no dia do rádio. Futebol é com a Bandeirantes. Fala, galera, tô de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes, porque eu tenho um recado pra você, ó. Você mesmo aí que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, muita atenção. O Viva Sorte São Paulo traz uma oportunidade imperdível pra você. Você já imaginou? Vem cá, concorrer a um carro por apenas
2 centavos. Gente, é verdade, é isso que você ouviu. Apenas 2 centavos você pode transformar a sua vida e ainda realizar o sonho de ter um carro 0 bala novinho aí na sua garagem. É uma chance única e acessível para todo mundo. Não tem burocracia, não vai te dar dor de cabeça, é simples, rápido e prático, porque é Viva Sorte. Para participar é simples, é só acessar agora vivasortesaopaulo.com.br. Vou repetir com calma para você anotar aí. vivasortesaopaulo.com.br. Comprar o seu título e já estará concorrendo a esse prêmio incrível. Não deixe essa oportunidade escapar. Acesse agora vivasortesaopaulo.com.br e a chance de viver uma nova fase na sua vida. Aproveite agora e garanta a sua participação no Viva Sorte São Paulo. E lembre-se, com apenas 2 centavos, gente, 2 centavinhos, o próximo sortudo pode ser você. vivasortesaopaulo.com.br. O mundo está mudando e o rádio evoluindo. Há mais de um século, o rádio tem sido o som que informa e diverte, chegando em todo canto. Vozes e músicas marcaram nossas vidas até hoje e seguem. Porque se o mundo está mudando, o rádio continua evoluindo, com novas tecnologias, ouvido nas mais diversas plataformas. O rádio se adaptou completamente aos novos comportamentos e estilos de vida, com mobilidade única e interatividade no DNA. O mundo está mudando e o rádio segue. Nos conecta no dia a dia e em qualquer situação. Quando eventos mudam nossas vidas. Nessa luta contra o coronavírus. Bem, já a gente volta. Nas crises, nas celebrações. E o rádio segue a promover o diálogo, a troca de informações, a pluralidade. O rádio segue a conectar por afinidade, por emoção. Difícil no solo, porque as meninas cravando tudo, chegando. Porque se trata de você. Enquanto você nos seguir, o rádio segue. 25 de setembro, Dia do Rádio. Na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Conmebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Conmebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O
lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no Trânsito começa por você. Dia 25, quarta, o Disney Plus e a ESPN levam até você os 90 minutos decisivos de um duelo épico. 51 anos depois, o Glorioso quer voltar à semifinal da Libertadores. Já o tricolor paulista precisa superar um dos melhores times do Brasil para manter vivo o sonho do tetracontinental. É dia de gritar gol decisivo na Libertadores. São Paulo e Botafogo, 9h30 da noite. Assista no Disney Plus. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Participe. Paz no Trânsito começa por você. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro aqui no estádio do Morumbi, torcedor do São Paulo, a loucura do Morumbi. Para São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo, torcedor do 20 no Brasil. A bola vai rolar já já para você. Os times vêm pro campo de jogo, muitos focos no estádio Cícero Pompeu do meio. Uma festa bonita no Morumbi. A Bandeirantes escala os times começando pelo São Paulo. Manda pro ar do Vale.
do tetracampeonato da América. O São Paulo, um dos maiores do continente em campo, definido e escalado por Luiz Ubeldia. Com 23, Rafael no gol. 13, Rafinha, 5, Arboleda, 28, Alan Franco, Wellington, meia dúzia, 16, Luiz Gustavo, 21, Bobadilha, 27, Wellington Rato, 7, Lucas, 39, William Gomes e 9, Caleri. O banco. À disposição de Zubeldia, Jandrei, Igor Vinícius, Jamal Luiz, Luciano Nestor, Michel Araújo, André Silva, Marcos Antônio Lisiero, Ferrarese, Eric e Sabino. No futebol da Bandeirantes, para você, a Bandeirantes escala o Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão. Em busca do primeiro título da Copa Libertadores, o Botafogo de John no gol número 12, 22 Vitinho, 15 Bastos, Ponte, Danilo Barbosa, Tietê, Tiquinho, Hugo, Marçal, Alan, Adrielson, Matheus Martins e Romero. Quem apita o jogo? A arbitragem argentina de Dário Herrera, auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Christian Navarro. No VAR, Mauro Vigliano. Análise e opinião da Bandeirantes, do microfone de Bandeirantes, Alexandre Pretzel. Fala uma festa linda da torcida do São Paulo no Morumbi, Pretzel. Do tamanho do jogo, do tamanho do São Paulo em Libertadores América, tricampeão da América e do mundo. O São Paulo vive noites gloriosas de Libertadores América, mas tem que jogar. Do outro lado está um adversário que há muito tempo não chega ao Morumbi com tanta força como está chegando agora, como é o caso do Botafogo. Em anos anteriores, o Botafogo chegaria aqui e não seria páreo para o São Paulo. Hoje é. Então espera um jogo igual. Óbvio que o São Paulo, com o apoio dessa massa, ele tem muita força, ele vai para cima. A mudança que o Zubeldia fez, tirando um zagueiro e colocando o Wellington Rato, dá uma equilibrada no time do meio para frente, não permite que o São Paulo seja sufocado. Só me preocupa o lado direito com o Rafinha. Se o Botafogo fizer 2-1 em cima do Rafinha, o Rato vai ter que se desdobrar para ajudar na marcação. Eu começaria com Igor Vinícius numa linha de 4 jogadores atrás. O Botafogo, se mantiver a sua intensidade e se jogar como jogou no Newton Santos, também dará espaço. E aí talvez o São Paulo aproveite como não aproveitou na semana passada. Foi uma semana de estudos do Zubeldia para que ele não repita erros e não perca um tempo inteiro para modificar o posicionamento dos seus jogadores. São Paulo tem muita força no Morumbi, mas vai enfrentar um adversário à altura nesse momento. Por isso, é um grande jogo, um jogo de quartas de final para definir quem passa para a semifinal, pegando o Flamengo ou Peñarol. Ulisses. Quando o São Paulo foi eliminado no Morumbi a última vez? Ano passado contra a LDU, justamente no Zubeldia, na Sul-Americana. No Paulistão, pro Novo Horizontino, este ano. Foram as eliminações do São Paulo, as duas últimas eliminações no Morumbi. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O Galo passa, elimina o Fluminense, afunda o Fluminense numa crise. Vai começar o jogo já aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. A bola vai rolar, você vai se ligar na Bandeirantes. Jogo marcado para as 21h30, mas vai começar um pouquinho atrasado, porque a Conmebol faz uma firula danada para definição de lado de campo de jogo, aquela coisa toda. A bola vai rolar do microfone de Bandeirantes. Os capitães estão ali se cumprimentando. Marlon Freitas cumprimentando o Rafinha. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vai começar o jogo, daqui a pouquinho a bola vai rolar. Público, torcedor de São Paulo dando um show também, hein, Pretzel? É verdade, e já era esperado também, né, Ulisses, que a torcida tem carregado o time pelo menos há 3 anos, né? A média de público tem ultrapassado os 45 mil. E a torcida do São Paulo tem sido muito confiante. No jogo contra o Inter, por exemplo, São Paulo com praticamente time reserva tinha quase 40 mil pessoas. Então o que a torcida tem feito, tem representado demais e tem levado muito o São Paulo à tentativa de grandes conquistas novamente. Só para lembrar que no ano passado, o PDV falou muito bem, 1 ano atrás o São Paulo era campeão da Copa do Brasil com o estádio do Morumbi lotado naquele 1-1 diante do Flamengo, conquistando o título inédito. Quem sabe 1 ano depois não seja o prenúncio também de uma passagem para a semifinal, Ulisses. Sinto o clima do Morumbi. Vou transportar você através da sua imaginação para o Morumbi.
esse é o clima do Morumbi. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Você transportando através da sua imaginação aqui pro Morumbi. Pra você viver esse clima de decisão. Vale vaga pra semifinal da Copa Libertadores. Vai começar o jogo, tudo pronto pra bola rolar. Saída que pertence ao time do São Paulo. Vai começar o jogo, o árbitro vai apitar. Apita o árbitro Lucas Moura. Toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Bola foi chuta para o setor de direito do campo de ataque. Sai para a linha de lateral para o time do Botafogo bater pela direita. Manuel para o Botafogo bater pela direita do campo de defesa. Se tem hit, tem que estrela, bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. A bola volta com o time do São Paulo. Lateral para o Botafogo bater pela direita. Vitinho vem para bater lateral para você ligado no microfone do Bandeirantes. Lateral cobrado, levantamento vem à frente, vem para o toque de bala no Franco. Ele vem para tirar a bola, volta com o Botafogo. Lançamento à frente do comando de ataque. Luiz Henrique tentou chegar, aperta na marcação. Arboleda vem para tirar, mas o árbitro já para o jogo. Tá marcando falta em Luiz Henrique pela direita, campo de ataque para a equipe do Botafogo bater. É porque o Arboleda segurou por ali. Impressionante. Começo de jogo com muita fumaça vindo da arquibancada, fumaça vermelha dentro de campo. Ainda não se dissipou por aqui, tem falta. Momento importante, começo de jogo para o Botafogo. Se tem hit, tem estrela, bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Em frente ao banco de reservas do time do São Paulo, tem falta o time do Botafogo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Léo Morato, ligado na Bandeirantes. É falta para o time do Botafogo, bater pela direita, comecinho de jogo, 1:15 de bola rolando. Vem levantamento para dentro da grande área, falta para o time do Botafogo, bater, você ligado na Bandeirantes. Partiu para a bola, Freitas correu para a bola, bateu, levantou no boca do gol, bola vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Recolher o campo de defesa para ser Jânio, já aprende a jogar contigo no campo de defesa. O time do São Paulo vai repor a bola em jogo. Rafael vai partir para bater o tiro de meta. Ele vem para cobrar o tiro de meta. Sai jogando Rafinha. Rafinha domina para o direito do campo de defesa. Sai jogando para o time do São Paulo. Volta para Rafael. Rafael domina do campo de retaguarda. Almada vai para cima dele. Bate Rafael, tentou buscar a jogada pelo setor de ponta. A bola passa para a linha de lado. Tentou chegar Vinícius Gomes. A bola está saindo para a linha de lado. Em lateral para o time do Botafogo bater. Sil renova a sua energia. Cada dia fios e cabos elétricos. Sil, se a Sil pode confiar. E vem para o jogo do meio do campo de ataque. Tenta descer o time do São Paulo. A bola foi chuta para Caleri. Caleri balança de um lado. O outro vem para o toque de bola depois do bom lance à frente do Alan Franco. Recolheu para o setor de esquerda. Campo de ataque. Caleri tentou o domínio. Ficou no chão. Aperta o time do São Paulo. Vem para o toque da bola. Recolhe pelo campo de defesa. Domina, vem pro toque, continua na intermediária. Recolhe Luiz, vem pra finta, aperta novamente o time do São Paulo. Vem pro toque de bola em cima da marcação, vem pro toque, recolhe o time do Botafogo. Na finta pelo setor de direita, campo de defesa, na raça. Luiz Henrique tentou ganhar, perdeu o lance para volta pro time do Botafogo. A abertura foi feita à frente, vem pro toque de bola, recolhe o time do São Paulo, vem pra tirar. Domina a Arboleda, põe pra fora na dividida com o Igor Jesus, lateral pro time do Botafogo bater. Lateral pro Botafogo bater pelo setor de direita. Canta a torcida do Botafogo também no Morumbi. Domínio do campo de defesa, 0-0. Primeiro jogo também 0-0. Tudo igual nos placares, tanto no placar de hoje quanto no agregado. A bola volta com o time do Botafogo. Domina pela direita, campo de defesa com Bastos. Ele solta a jogada, Vitinho, tanto domínio, recolhe a jogada, continua na intermediária para Marlon Freitas. Domina pelo comando, abriu para Luiz Henrique, prendeu pelo setor de ponta. Vem para frente em cima da marcação, aperta o time do São Paulo, tenta ganhar o lance. Luiz Henrique domina para o time do Botafogo. Tentou sair jogando, bola sobrou da direita, campo de ataque, boa jogada. Pede jogada na grande área. Igor Jesus vem, Botafogo, bola travada de gigante. Tira o time do São Paulo. Alan Franco está jogando no campo de defesa. É para Caleri, se livrou da marcação do primeiro. Toma a falta do segundo. Tá parado o jogo, é uma falta para cartão. O Bastos segurou o Caleri tomou uma chegada forte ali pelas costas. É falta pro time do São Paulo bater. E na sequência, uma joelhada na boca do Caleri. Exatamente, né? O Caleri ali já sentindo o primeiro golpe, porque dois jogadores foram para cima do camisa 9 do São Paulo. Acusa o golpe, tá caído o círculo central. O tricolor tenta o primeiro ataque aqui no Morumbi. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse Viva Sorte São Paulo.com.br e transforme a sua vida agora. Se posiciona para a cobrança. É bola do campo de ataque, falta para o time do São Paulo bater. Se posiciona, vem para o toque de bola contigo na
novamente você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. Domínio do campo de ataque, o time do Botafogo para ser jogando. Recolhe o São Paulo pelo setor de esquerda. Placar do jogo continua placar de 0-0. É falta para o time do São Paulo. Bater, se posiciona pelo setor de esquerda. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Galera, tomou uma joelhada na boca. Entendeu? Hein, Pretzel? Tomou, eu só não achei intencional, viu, Ulisses? Só não achei ocasional. Até o Marlon Freitas imediatamente pediu desculpas ao Caleri, mas caberia um cartão pelo puxão na camisa do Bastos. E tenta o domínio rato para ser o jogador, ele fica no chão, cai. Ó, atenção, jogadores, técnicos, pessoas que dirigem o futebol brasileiro. Ninguém tá pitando falta por trás, não adianta se jogar que não vai ter. Tá assim o futebol hoje. Centroavante, homem de frente que protege a bola para chegar, para fazer o pivô e tomar tranco nas costas, a arbitragem não vai marcar falta. Caleri caído de novo. Agora a mão no tornozelo, leva a mão na região do tornozelo Caleri. A primeira foi ali pelo alto, né? O choque pelo menos do joelho, mas ele ainda sente aquela primeira disputa com a marcação muito forte em cima do camisa 9 do São Paulo, Caleri. Ele olha ali para o banco de reservas e já desperta uma certa preocupação. É o futebol da Bandeirantes, manquitonando o Caleri no campo de jogo. E aí, Pretzel? E aí que é um problema, né? Porque o Caleri hoje ele tá guerreiro, né? No jogo de ida ele tava muito mal no jogo, perdeu um gol incrível no segundo tempo, na única chance que teve. E hoje ele tá com muita força, combatendo o Bastos, que bate uma barbaridade, o Barbosa também. Então é um jogador muito útil nesse tipo de jogo. A bola volta no toque de bola perto do time do São Paulo. Vem para ganhar, Caleri toca na bola na tentativa do John. Ela sai para a linha de lateral para o time do Botafogo, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. Lateral para o time do Botafogo cobrar. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do tenda atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão tenda. Do time do São Paulo tenta ser jogador do campo de atenta. A quarta vem para o toque, Rato. Abriu para Bobadilha, tenta ser jogador Arboleda. Ele domina para o time do São Paulo, deu na direita para Rafinha. Rafinha domina para o time do São Paulo, prende a jogada pelo setor de direita do campo de ataque. Vem Rato. Ele domina para o time do São Paulo, prende na dividida, a bola prensa, recolhe novamente do campo de defesa, sai jogando o time do Botafogo, abertura no meio para Almada. Almada já prende pelo meio de campo, contigo na intermediária para Gregory. Gregory recolhe circunferência central do gramado, sai jogando para o time do Botafogo, volta a jogada com Marlon Freitas. Ele prende para Bastos, Bastos abre para Vitinho. Vitinho domina, vaias da torcida do São Paulo no Morumbi. Toca a bola o time do Botafogo no campo de defesa. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. 7 jogadas, primeiro tempo de jogo 0-0. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina o time do Botafogo, sai jogando no campo de defesa, prende a jogada Almada. Ele recolhe a jogada na sua zaga central, sai jogando para Bastos, Bastos para Almada. Domina pelo comando de ataque, tenta o lançamento à frente pelo setor de direito do campo de ataque, buscou jogada para a ponta, partiu na marcação, aperta, recolhe novamente, tenta na marcação novamente, o William Gomes ganhar. A bola volta com o Botafogo do Luiz Henrique. Ele prende a jogada, já salta a jogada para Marlon Freitas. Dominou, enfiou na ponta, muito forte, Vitinho não foi. Tiro de meta para o São Paulo bater. É a tentativa do Marlon Freitas justamente servir o Vitinho por ali. O passe com muita força. O São Paulo apenas acompanhou. O Botafogo tenta o primeiro ataque por aqui. Por enquanto tudo igual, 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe o time do São Paulo para ser jogando. Vem Alan Franco, abre a jogada pelo setor de esquerda para o Wellington. Ele tenta o levantamento à frente, vem para o toque de bola. Passa o Rato, vai para cima da marcação. Recupera a jogada. Alex Telles sai jogando. Ele abre na direita, solta para o toque de bola de Bastos. Bastos dominou, tentou escapar, driblou, escapou do primeiro, do segundo na categoria. Recolhe Luiz Henrique. Pede jogada pela ponta, bola enfiada no comando de ataque em velocidade para Igor Jesus. Vai para a grande área, Arboleda na marcação. Fechar a porta, Rafael sai para pegar. Domina o time do São Paulo para ser jogando pelo seu campo de defesa. Bola para o time do São Paulo ser jogando. Recolhe pelo campo de retaguarda o time do São Paulo. Domina do campo de defesa, Rafael para ser para o jogo. O que é mais engraçado no futebol é que os 6 segundos do goleiro foram extintos do futebol, não é mais regra, né, Pretzel? É verdade, não se marca mais. Antigamente era o sobrepasso, lembra? Que era marcado também de acordo com o olho e com a vontade do árbitro também. Não era muito marcado, mas se marcava tiro livre indireto dentro da área. Hoje os goleiros vão até o fim. Como quase tudo no futebol, né? É verdade. Eles marcam o que eles querem, né? A interpretação, porque cada um interpreta de um jeito. Tá dando orelha no caderno aí, meu querido. Orelha no caderno. Tô preocupado aqui. Na hora
hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador. Escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta com o time do São Paulo, sai jogando o Rato. Ele prende pelo campo de defesa, recolhe a jogada para Rafinha. Rafinha domina para o time do São Paulo, tenta o toque para frente do caminho de retaguarda, vem Rato. Ele prende para o time do São Paulo, tenta ligar a jogada em velocidade, vai para o domínio, tentou chegar o William Gomes. Ele perde a bola volta para Bastos, domina para o time do Botafogo e sai jogando do seu campo de defesa, Bastos. Ofertas Steel por tempo limitado, novas motosserras e a linha, a bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. A bola volta com o time do Botafogo para ser jogando. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe no campo de defesa. Alô Marita, alô João e Marília, alô Dona Ivone, meu amor, minha mãe, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô Emi, ligada no futebol da Bandeirantes, vai acostumando. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário. Domínio pelo comando, aperta novamente o time do Botafogo, escorregou, perdeu o lance, ganhou Igor Jesus. Ele prende, tenta o toque às costas do Rafinha, fecha a porta. E a bola vai embora, linha de fundo, tiro de meta para aqui pelo São Paulo bater. A disputa com o Alex Telles, né? 2 jogadores de carreira internacional. Rafinha, já mais velho, 39 anos. O Alex Telles recentemente retornou ao futebol brasileiro. Foi titular pela primeira vez no jogo de ida semana passada. Hoje, novamente por aqui, por enquanto, tudo igual, 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domina o time do São Paulo, tenta descer do campo de defesa, vem pro toque de bola, recolhe o tricolor do Morumbi. Abertura para Rato, tenta o toque de bola, vem para ganhar Jesus. Aperta Rato, tenta o toque de bola, Almada. Ele vem para finta em cima da marcação do primeiro do segundo. Arboleda vem para tirar dele. Já tira, gira, jogada para Lucas, toca, o zagueiro afasta, bate no árbitro, tá parado o jogo. É bola no chão pro São Paulo ser jogando do tempo, não para. Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 11 minutos de bola rolando, 11 primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, quartas de final, vale vaga para semifinal. Continua para você, São Paulo 0, Botafogo também 0 no placar agregado do primeiro jogo, 0-0 também. Na Bandeirantes é você, Pozóvio. Ulisses, mais cedo o Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2-0 com 2 gols de Daverson. Agora o Galo enfrenta o River Plate nas semifinais da Copa Libertadores. O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. A bola volta, tenta o toque de bola, vem para ganhar o time do São Paulo. Em lateral, a torcida gosta. Lateral para o time do São Paulo, bater você ligado no microfone Bandeirantes. Se posiciona pelo campo de retaguarda, vem para o toque de bola, contigo novamente, domina no campo de defesa. Recolhe para sair, jogando novamente o time do São Paulo em lateral pela esquerda. Alexandre Pretzel, 12 jogados, 0 São Paulo, 0 Botafogo. Que jogo tenso nesse meio de campo, hein, Pretzel? Tenso e muito duro, e o São Paulo não consegue passar a bola pelo meio. Botafogo aperta a marcação, não permite criatividade do lado São Paulino e tenta chegar em velocidade com o Igor Jesus e com o Luiz Henrique. Um jogo muito parelho, muito duro, mas o Botafogo começa melhor. Parece que está jogando mais tranquilo do que o São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da Silva Silvarinha. Tá parado o jogo novamente contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina o time de São Paulo para ser jogando a abertura para Rafinha. Rafinha domina, tenta o toque de bola, volta para Lucas. Lucas para Rafinha. Rafinha domina para o time de São Paulo. Ele vai tentar o toque de bola. Balança, Lucas lançou para Caleri, para Rato. Rato na velocidade. Chegou Barbosa para tirar. Ele domina para o time do Botafogo, para Alex Telles. Está jogando pelo campo de defesa, livre de marcação no meio, tem posse. Almada dominou, prendeu pela ponta esquerda, abriu para Igor Jesus, recolheu na linha lateral do gramado pelo setor de ponta. Igor Jesus, ele vai slow motion, para o lance, volta a jogada novamente, recolheu, tenta o toque de bola contigo na intermediária. Marlon Freitas prende a jogada, soltou para Gregory. Gregory abre para Almada, Almada prende novamente para Marlon Freitas, pode soltar na ponta, toque errado. A bola fácil para Rafael, que sai para pegar. É a segunda que ele tenta em profundidade e não dá certo. A primeira foi pela linha de fundo. Agora o Rafael estava ligado, ficou com ela, tenta armar o São Paulo. O Botafogo tenta, não consegue, 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola. Recolhe contigo na intermediária, tenta descer novamente, vai para finta, aperta na marcação. Domínio do time do Botafogo para ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem para o toque de bola, Barbosa, Barbosa domina pelo seu campo de defesa. Ele vem para finta, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe a jogada, lançamento foi feito à frente, vem para o toque contigo no meio, perde bola o time do Botafogo. Bola volta para a Arboleta, abriu para a Rafinha. Rafinha domina para a direita do campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação. Não diz!
dia do rádio Botafogo e São Paulo. Vale vaga para a semifinal da Libertadores no dia do rádio. A bola volta, a voz do Brasil no rádio, a voz do povo brasileiro. Domínio do campo de defesa, vai tentar o toque, ele vai contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, tenta descer curtinho, prende a jogada curta no campo de defesa. Recomeça o time do Botafogo, prazer jogando. Domínio do campo de retaguarda, São Paulo para tocar bola com Arboleda. Arboleda domina no campo da retaguarda, vai para finta em cima da marcação. Já domínio do campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no contra-ataque, lançamento à frente, tá caído o Caleri. E o árbitro tá mandando ele levantar e jogar, hein? Inclusive a reação do torcedor era de falta, mas ele ignorou a disputa do Caleri com o Barbosa no meio campo. A bola volta com o Botafogo. Em velocidade, Igor Jesus dominou, soltou, boa bola na boca do gol. No tapa, afastou, tirou. Rafael entrou, tocou. Nada! Gol! Numa jogada pelo setor de esquerda, câmera ataque em velocidade, lindo lance do Savarino, ele ganhou, ergueu a cabeça, cruzou, o Rafael mergulhou, deu um tapa na bola da pequena área, mas a bola sobra para o Almada, o Almada só complementa para o fundo da rede para abrir o placar do jogo. Agora Botafogo, São Paulo 0, Almada, gol, emoção maior do futebol, essa emoção Almada que você proporciona a torcida do Botafogo, sobrou na cabeça dele o Rafael espalmou, mas deu na cabeça do Almada como se fosse um presente para ele complementar para o fundo da rede. Agora um Botafogo 0, São Paulo 0, São Paulo 1, Botafogo. O detalhe do gol é teu de Zay do Vale. Num vacilo gigantesco do experiente Luiz Gustavo, próximo à grande área, ele perde a bola e arma esse ataque do Botafogo nos pés de Savarino, que tem velocidade para invadir a área, realizar o cruzamento. E também o Rafael, que tenta fazer uma defesa, tenta cortar a bola, mas coloca na cabeça do baixinho Almada, que abre o placar para o Botafogo no Morumbi. 1-0. É o futebol da Bandeirantes. Se posiciona no campo de defesa, falta para o São Paulo bater. E aí, Pretzel? E aí que são muitos erros num lance só e o Botafogo não perdoa. Do jeito que o Botafogo gosta. Roubada de bola no erro do Luiz Gustavo, que foi matar a bola no peito. Perdeu a bola, o tapa no Savarino e velocidade no Rafinha, covardia, e o cruzamento para o meio, a falha do goleiro Rafael. Mal Rafael e o Almada só cumprimentando. 1-0 Botafogo. O São Paulo permitiu ao Botafogo fazer o gol. 2 erros seguidos claros, além do Rafinha sem velocidade, aí não dá. 1-0 para o time adversário. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Se posiciona para a cobrança, é falta para o time do São Paulo bater da intermediária. Vem Rato para a cobrança de falta para o time do São Paulo. É falta para o time do São Paulo bater. Se posiciona para a cobrança. Vem Rato, partiu, perde a esquerda da bola, levantou no gol. Subiu de cabeça, vem para tirar Igor Jesus. A bola volta com o time do São Paulo. Domina contigo novamente com o Rato. Ele prende no campo de defesa. Está jogando para Rafael. Rafael já recolhe no campo de defesa. Vai rasgar a frente e tenta o toque para Rato. Rato domina para o time do São Paulo. Vai ser jogando pelo campo de retaguarda. Tenta o levantamento para o toque de bola de Caleri. Caleri de cabeça vem, ganhou lance, mas para ninguém. Inútil a jogada do Caleri, fácil para o goleiro John, que sai para pegar. E só um detalhe também, Ulisses Costa, foi o lance, o gol do Botafogo sai praticamente depois daquela disputa no meio campo do Caleri com o Barbosa, que o torcedor queria a falta, a arbitragem nada entendeu. O São Paulo não consegue ludibriar a arbitragem por aqui, o Botafogo vai vencendo 1-0. Só sobre esse lance, não foi nada, hein? O Caleri se atirou, hein? Não foi nada, não, nem pediu nada. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. Recolhe do campo de retaguarda para ser para o jogo. Tenta o toque para o time do Botafogo. 1-0 para o time do Botafogo. Você está ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere jogados, 18 minutos e 30 de bola rolando, 18 e 30 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Você confere, São Paulo 0-1 para o Botafogo, vem São Paulo, Lucas domina, abriu para Rafinha, pela direita vem São Paulo, dominou na direita, ergueu a cabeça, cruzou no gol, tentou Caleri, subiu o zagueiro do peito, bola explode no Vitinho, tranquilo John, do gol, sai para fazer a defesa. O Caleri em outros tempos talvez alcançaria essa bola, subiu demais,
porém não vive uma grande fase o camisa 9 do São Paulo. Depois a proteção do Vitinho, a bola pega nele e morre no John. O Botafogo vai vencendo e se classificando 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Repito para você, 1 pro time do Botafogo, 0 pro time do São Paulo na Libertadores. Aperta o Botafogo, bola volta no campo de ataque. Igor Jesus dominou, cruzou, soltou na boca do gol, tentou buscar. Luiz Henrique pelo setor de esquerda, direito no campo de ataque. Ele prende no tem Savarino. Luiz Henrique vem para finta, tenta o toque de bola, balança em frente à marcação, já está na grande área, tentou cruzar, tirou. Voltou para Savarino, toque de cabeça do Igor Jesus, vai para fora. Foi bem o Alan Franco no lance, né? Ele consegue ajudar na marcação, faz o corte, mesmo assim na sobra, tem o cruzamento, o Igor Jesus no limite, tenta cabeçada sem ângulo, tiro de meta, Rafael cobra. É o futebol da Bandeirantes. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br, fale com o seu corretor. A bola volta no toque de bola. É impressionante o caicai do Caleri, hein? O Barbosa pede o cartão amarelo, justamente por isso, né? O Caleri tá tentando de alguma forma ludibriar a arbitragem e não consegue nesse duelo particular dele com o Barbosa. A bola volta no campo de defesa, está jogando novamente John, domina para Botafogo, para Bastos no campo de defesa, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. A bola volta, Caleri vai para cima da marcação, mergulha, vem pro toque de bola, Luiz Gustavo tenta buscar a jogada, aperta da marcação. O William Gomes até agora nada no jogo, hein, o Preto? Não tocou na bola, bola. É um jogador desse tamanho, do tamanho do jogo, ele é bom jogador. Não. Ele é bom jogador. Pergunte de novo. Ele é um jogador do tamanho desse jogo? Não. Pois é, mas ele é bom jogador. Agora, ele está sendo coerente com o que ele fez no jogo de ida. Não queimou o menino e o menino tem que ir para cima do Vitinho. O problema é que o meio de campo do São Paulo não funciona, é só bola longa e o Botafogo bem posicionado para afastar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Na minha querida Marília, alô Jô. Alô Dona Ivone, meu amor, minha mãe querida ligada na Bandeirantes. Alô Marita. Alô M, chegando ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência. A bola volta no toque de bola contigo novamente, domínio pelo campo de defesa. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para o setor de esquerda, campo da retaguarda para a equipe do Botafogo bater. Se tem hit, tem estrela Bet. É um hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite, estrela Bet. A bola volta no toque de bola, tentando descer novamente pela esquerda, aperta na marcação, o time do Botafogo, a bola foi solta para o comando de ataque, recolhe no campo de defesa, a bola foi solta no campo de retaguarda, você ligado, Ronaldo Semeraro torcendo para o São Paulo, ligado no microfone Bandeirantes, domínio do campo de defesa, recolhe o São Paulo, arboleda, prende o Lince, ele tenta ligar a jogada para o comando de ataque, para Lucas, põe para fora. Eu vou dizer, numa falha individual mais do goleiro do São Paulo, que coisa, hein? Hein, Pretzel? Foi mal o Rafael, né? Aliás, vários goleiros têm dado tapa pro meio da área sem força na bola, né? Sem força. E aí pegou a defesa vindo no contra-ataque com o Almada de frente pro lance, aí ficou muito difícil de algum zagueiro conseguir fazer o corte. Agora o São Paulo até agora faz um primeiro tempo muito fraco para o tamanho do jogo, me entendam. Era para correr mais, era para morder mais. O Botafogo parece estar jogando em casa e com mais torcedores que o São Paulo. O jogo até agora protocolar a favor do Botafogo. A bola volta com o time do São Paulo, que tenta descer pelo setor de esquerda do campo de defesa, vem para o toque para o time do Tricolor. A Vitória vem pelo campo da retaguarda, já domina Lucas, ele prende o lance, finta na marcação no primeiro. Já parte com a bola dominada em alta velocidade, ligou para Caleri, girou pro gol, tentou tocar para Lucas, vai sobrar de primeira no gol do São Paulo, bateu, Bobadilha na marcação. A bola volta para Alan Franco, tenta o domínio, perde a bola, vem para o domínio do Luiz Henrique, ele já tenta partir para o time do Botafogo, vai para a finta, tentou o toque de bola, bola volta com o São Paulo, mas o árbitro para. Tá marcando a falta em Luiz Henrique pela direita para o time do Botafogo bater. É porque no primeiro momento o Alan Franco tenta o desarme na bola, ele não consegue porque o Luiz Henrique tem muita força física, é de fato um jogador que leva a marcação, aí sofre a falta próximo ao campo ali, próximo ao banco de reservas, o Zubeldia até vai lá, dá uma provocada, o Botafogo tem falta e vence o jogo 1-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de retaguarda para ser pro jogo. Você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte no Brasil. Recolhe pelo seu campo de defesa para ser jogando, dominando novamente o time do Botafogo. Cruzamento na área, vem Alan Franco. De cabeça ele sobe, corta, tira o perigo, bola volta pelo seu campo de defesa. Em velocidade
velocidade, tenta descer contigo novamente, o time do São Paulo ganha lateral. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral novamente do campo de retaguarda para a equipe do São Botafogo bater. É pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Botafogo cobrar. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Já domina do seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do São Paulo, vem pro toque de bola, vem para rasgar o Wellington, mata no peito, mas a bola explode no peito do Caleri, some. É na volta novamente no campo de defesa para ser jogando. Já recolhe novamente, também pro toque de bola o time do São Paulo para ser jogando o time do Botafogo, domina o toque de bola de Barbosa. Barbosa recolhe, sai jogando com John, prende pelo seu campo de defesa, ele domina a jogada pelo setor intermediário, vai tentar a finta em cima da marcação, no primeiro prende o lance, já recolhe pelo setor de direita, vai pro toque de bola para Bastos prende, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil pode confiar, Brasil é Sil, a bola volta para Vitinho domina depois do toque do Luiz Henrique, ele vem pro break em cima da marcação, recolhe no meio para Almada prende o lance, gira do toque de bola pelo setor de esquerda em velocidade, Alex Telles desce, vem pro break, tenta descer pro time do Botafogo, vai pra finta, passa a bola em cima da perna, vem pro toque de bola, Rafinha vem por baixo para tirar, é lateral para a equipe do Botafogo bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, e o Rafinha dá uma bronca no time do São Paulo, hein? É, exatamente, porque ele dá o carrinho por ali no maior estilo Rafinha marcador, né? Uma jogada muito característica do Rafinha, depois sai por ali, esbravejando, tentando energizar o time do São Paulo. Ganhe um carro por apenas 5 centavos e ajude uma instituição. Acesse vivasaopaulo.com.br e mude de vida. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 jogados, 25, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Vale vaga para semifinal, é o jogo de volta. Continua para você. São Paulo 0-1 pro Botafogo. Gol marcado pela Almada. Na Bandeirantes é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, amanhã tem mais brasileiro em campo na Libertadores. Às 7 horas da noite, o Peñarol recebe o Flamengo no Uruguai. No primeiro jogo, o Peñarol venceu por 1-0 no momento que sai gol do Lanús pela Copa Sul-Americana. É o futebol da Bandeirantes para você. E domina, tenta descer novamente, prende a jogada do time do São Paulo pelo seu campo de defesa, vem para finta, solta a jogada que tinha a Arboleda domina para Rafinha. E Rafinha cochilou, perdeu, ganhou. Igor Jesus vai para a entrada da área, bateu pro gol. Passa a esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo. Numa bobeira terrível do Rafinha. E no aperto do Almada, que consegue roubar essa bola do Rafinha, arma o Botafogo nos pés do Igor Jesus. E aí o Rafael, hein? Ficou só rezando, só torcendo depois da finalização do Igor Jesus, que passou pertinho da trave. Ulisses. José Luiz em Washington, tá ligado na Bandeirantes em Washington DC. A bola volta no toque, ele para tanto descer o time do São Paulo, aperta na marcação, Botafogo vem para tirar, Bobadilha aperta, ganha, não se perde na sequência, a bola volta para Lucas para Rato tem Rafinha aberto pela ponta, vem pro toque de bola Luiz Gustavo, já o Pretzel fala, domina o time do São Paulo, tenta descer com o Luiz Gustavo, ele parte para o comando de ataque, vem pra finta, Luiz Gustavo abriu da direita, soltou para Rato prendeu o lançamento, vem pra Caleri, tentou de cabeça, tira o zagueiro, a bola volta novamente, recolhe do campo de defesa, já prende o lance, tá destoando do jogo o William Gomes, hein? Acho que não deu pra ele, não dá pra ele não, hein? Vai complicar a vida do São Paulo, hein? A bola volta no toque de bola, recolhe pela direita, tenta descer novamente, vem pra finta, aperta na marcação, time do São Paulo pra chegar forte, já ganha demais Alan Franco, ele ganha a jogada pro time do São Paulo pra ser jogando pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola pra ser jogando no campo de retaguarda, o tempo não para, a Bandeirantes marca. 27:30 de bola rolando, 27:30 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Continua pra você, São Paulo 0-1 pro time do Botafogo na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Pusóvio. Ulisses, após revisão do VAR, o gol do Lanús contra o Independiente Medellín foi anulado, o placar segue 0-0, com esse resultado o confronto está indo para os pênaltis na Copa Sul-Americana. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor ouvinte do Brasil, domínio do campo de defesa, vem pro toque, ele para o time do São Paulo para ser jogando pelo setor de direita, vem Rafinha, ele solta a jogada pelo setor de ponta, vai pro drible, tenta o toque de bola pronto, vamos ver, William Gomes dominou, bateu pro gol, ela sobe demais, vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Botafogo bater aí do Vale. Praticamente na primeira bola ofensiva que o William Gomes tem nos pés. Ele vai para cima do Alex Telles, arrisca a finalização, a bola vai por cima. O São Paulo finaliza de fato pela primeira vez no jogo. Chega de sofrência nobre, você tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro, tá parado o jogo. E agora aquela indefinição ali para cobrar o tiro de meta do Botafogo, ganhando um tempinho.
A bola volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação, vem para tirar Luiz Henrique. Ele toca na bola, põe para fora, tá parado o jogo, tá marcado lateral novamente para o time do São Paulo, bater pelo setor de direito do campo de defesa. Lateral foi cobrada, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, o time do tricolor do Morumbi. A abertura vem no toque de bola de Rafael. Rafael levanta a frente para o comando de ataque, busca a jogada pelo setor de esquerda. Já domina no comando de ataque, vai para a finta, domina o São Paulo de forma errada, aperta na marcação, vem para ganhar dali Bobadilha. Ele prende o lance, abriu do toque de bola de Rafinha. Rafinha dominou, lançou para Lucas na direita, não dominou. A bola vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado escanteio, não tiro de meta assim pro Botafogo bater. Exatamente, né? Numa tentativa de chegada do São Paulo, depois de uma indefinição aqui no meio-campo também, o Bobadilha recebendo o passe do Wellington, o tricolor um pouco atrapalhado neste momento, tentando por aqui, o Botafogo vence 1-0. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, Brasil. Tá no Tenda, torcedor brasileiro. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. E domina o time do Botafogo, tenta descer para o comando de ataque, vai para a finta. Opa! Houve a falta no Luiz Henrique, o jogo está parado novamente. E é impressionante como tudo dá certo para o Botafogo neste momento. O Igor Jesus, ele ganha uma disputa de bola ali com a Arboleda. E aí a cabeçada que parecia que não daria em nada, serve para um ataque do Botafogo, a chegada, e aí o São Paulo é obrigado a fazer a falta. Intermediária, o Botafogo já vence por aqui 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Paulinho Alves, Zé Domingos, tá ligado na Bandeirantes. O Birubiru, grande Birubiru, forte abraço, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque, ele vai para ser chegando. Já recolhe a jogada do time do Botafogo em falta pelo setor intermediário. Falta para o time do Botafogo bater. Placar do jogo continua para você. Placar do jogo, placar de 1-0 Botafogo. É falta para o time do Botafogo bater na intermediária. Câmara de ataque, Marlon Freitas se aproxima, deixou para Almada. Ele vem para a cobrança de falta, partiu para a bola Almada. Pela direita, rolou jogada, coxinha para Marlon Freitas. Ele domina para o Botafogo, tentou cruzamento na grande área. O toque de cabeça vai para fora. Igor Jesus põe para fora, tá parado o jogo, marcado o tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. E aí a reação talvez do mais lúcido jogador do São Paulo até aqui, o Alan Franco. Ele dá um come no time e tenta colocar o São Paulo para frente depois de mais um ataque, mais uma bola parada do Botafogo. Com a amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. E do time do São Paulo para ser jogando, vem para o toque de bola com Alan Franco, prende pelo setor de direito do campo de ataque, estica a jogada do comando, recolhe a jogada com o time pelo comando de ataque para Bobadilha. Bobadilha dominou para o Wellington em velocidade, desceu para o time do São Paulo, vai para a finta, abriu na ponta, soltou bom lance à frente, é para o William Gomes, balançou, cortou, escapou do primeiro, tentou no segundo, ele perde a bola. Pretzel. Pois é, o William Gomes está tentando, né? Pelo menos isso. Agora, o jogo é no Lucas. O Lucas fez aquela jogada individual, Ulisses, que foi o único lance que o São Paulo chegou na entrada da área. Mais Lucas dentro de campo e menos ligação direta. A bronca do Rafinha faz efeito, porque São Paulo está longe da sua tradição de jogo duro. São Paulo parece estar jogando uma fase de grupos de Libertadores e o Botafogo jogando uma vaga na semifinal. A diferença de intensidade é grande. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado pela audiência. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem que mexer o técnico do São Paulo, demora muito para mexer no time, não tá funcionando o esquema, hein? Pois é, daqui a pouco ele pode tirar o William Gomes, que parece que sentiu um pouco o jogo, mas foi o único cara que tentou um chute, né? Ao mesmo tempo também, é fato, ele partiu pra cima e bateu. Então eu olho pro banco aqui e de repente eu apoio o Luciano, né, cara? O Luciano é cara goleador, bota no jogo. É lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita do campo de ataque, vem para a cobrança novamente o time do tricolor do Morumbi. Bobadilha pede para foi chuta para Bobadilha, ele domina para o time do São Paulo, tenta descer o campo de ataque, deu toque curtinho para William Gomes, ele domina para o São Paulo, abre pelo setor de esquerda, a bola presa, volta para Bobadilha, já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola, Rato domina para o time do São Paulo, já prende no campo de defesa, Bobadilha, Rafinha pede jogada pelo setor de direita, vem lançamento para Lucas domina para o time do São Paulo, para a direita do campo de ataque, sempre a esperança, dominou, girou, lindo drible, levou para a linha de fundo, cruzou para Bocorogol. Faltou Luciano Pretzel. Faltou. E de novo o Lucas. Bola nele para ele ir para cima. É o cara que vai, é o cara que tem velocidade e é o cara que não se inibe, né? Faltou o Luciano, você tem razão. É o futebol da Bandeirantes. Ofertas Estil por tempo limitado. Novas motosserras e a linha, a bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br. Aproveite. A bola volta no toque de bola. Recolhe contigo no campo de defesa. Domínio do campo. Chamou o Luciano. Para ser pro jogo. Lógico, não tem jeito, gente.
Tem que acordar para a realidade. É para cima, tem gol, põe o Luciano. Hein, Pretzel? Verdade, a gente pediu e ele vai botar, mas ele tá vendo o mesmo jogo que a gente. Tira o William Gomes e coloca o Luciano. Aí você abre o Lucas pro lado, né, e põe o Luciano mais perto do Caleri na entrada da área. Até porque ele é fazedor de gols também. A bola volta. A bola volta com o time do São Paulo, domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, tenta o toque de bola, Lucas domina para Caleri, recolhe para o time do São Paulo, ela volta no campo de ataque, domina o time do São Paulo, recolheu o Rato prende a jogada, tem Luiz pedindo, abre a jogada do meio para Luiz Gustavo domina para o time do São Paulo, pela direita do campo de ataque, ele tem pro drible, volta a jogada para Rafinha prendeu pela direita do campo de ataque, voltou para Luiz Gustavo, ele prende o lance, enfia para o time do Tricolor, tem que caprichar São Paulo, vai para a finta, tentou o toque de bola, ganha lateral, o árbitro tá dando o último toque do jogador William Gomes, lateral para a equipe do Botafogo bater do seu campo de defesa. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br, fale com o corretor. Aqui está parado o jogo lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe contigo no setor intermediário. Vem para quinta em cima da marcação novamente. Tenta o toque de bola. Recolhe contigo o time do São Paulo. Tenta ser jogando no toque de bola para Luiz Gustavo. Ele domina pelo campo de defesa. Vai para a finta, vai para o giro, tenta o toque de bola, abriu para Alan Franco domina para o time do São Paulo para descer pelo campo de ataque, Caleri entrou, lançamento muito forte do Alan Franco para o Caleri, a bola vai embora para a linha de fundo em tiro de meta. A cor do uniforme do Caleri já é diferente, a cor do uniforme do Caleri já está diferente, tanto que ele correu. E sai William Gomes, 39, para a entrada de Luciano. Ainda no primeiro tempo, o Zubeldia muda. Luciano, camisa 10 em campo. Ele errou o Zubeldia, né, Pretzel? Olha, ele errou também domingo, quando ele deixou o William Gomes no banco. Não botou desde o início contra o Inter para o menino ganhar mais cancha, ganhar mais lastro. Botou o menino aos 30 do segundo tempo, quando o jogo estava 3-1. Então tirar agora não é queimar o menino. É um jogo que o menino sentiu, tá um jogo menor do que ele. E aí entra o Luciano, mais acostumado com confronto, com jogo grande e também para fazer gols. Agora eu vou dizer pro seu, o Rafinha deu um abraço nele, foi cumprimentar, dar uma força, tipo, garoto, é assim mesmo, claro, fica tranquilo. Claro. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente, vem pro toque de bola, Luiz prende a jogada, a bola volta do campo de defesa pro time do São Paulo, para ser o jogador do campo de retaguarda, é para pro time do São Paulo bater. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já prende a jogada contigo no bico de campo, recolhe novamente o time do Tricolor, domina pelo setor de esquerda, que para ataque, a abertura vem pro toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa, domina o time do São Paulo, para ser o jogando, a abertura vem para a Arboleda prende o lance, tenta o toque de bola para Alan Franco prendeu pela esquerda, soltou para Bobadilha, para Rato domina, enfia para Caleri tenta o giro, fica no chão, o árbitro manda seguir, não marca nada em cima do Caleri, aperta Bastos na marcação, volta Luiz Henrique para ser o jogador do campo de defesa. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Botafogo, perde o lance, aperta na marcação novamente, chega na bola, vem para cortar, toca na bola, tira novamente o time do São Paulo, aperta no comando de ataque, a Arboleda vai chegar, Luiz Henrique tenta chegar, não chega. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. 37 jogados, placar do jogo continua para você. O placar continua de 1-0 pro Botafogo. Se tem hit, tem estrela, bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo. Abertura para Rato domina pelo setor de esquerda, soltou para Wellington. Cruzou na boca do gol, tentou de cabeça, Luciano. Afasta o zagueiro, Luciano aperta. Recupera para o time do São Paulo. Ele prende o lance, Luciano tenta o toque de bola, toque errado. Recolhe Luciano, mas vem por baixo, recupera. A abertura vem para Luiz Augusto. Luciano já entra com muita raça. Domina o time do São Paulo pela direita no campo de ataque para Lucas. Lucas dominou, ergueu a cabeça, cruzou na boca do gol, subiu. Barbosa de cabeça tira. A bola volta para Rato, vai bater. Tira o zagueiro, volta no toque de bola. O time do São Paulo tenta ser jogando com Rato. Ele prende pelo campo de defesa. Tem aberto o Lucas pela direita. Enfiou para Lucas, dominou, cortou, tentou a finta. Perde a jogada. Rafinha não chega. Ela volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta o domínio. A Arboleda vai para cima. Ganhou jogada, bom lance do Igor Jesus, soltou jogada para Almada, Almada domina, vai para dentro da grande área, faz o break, se cruzar na segunda trave é boa, abriu na ponta, bola batida, gol, desvia, Alan Franco vai embora, linha
linha de fundo, escanteio, o Botafogo, quase o Botafogo faz o segundo. Alan Franco na hora certa, porque a finalização ia pro gol. O Rafael já havia caído para fazer a defesa. Bola desviada, assusta o torcedor. Escanteio, o Botafogo que tenta o segundo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É para do campo de ataque, escanteio para o time do Botafogo bater. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasaopaulo.com.br e transforme a sua vida. É para do campo de ataque, escanteio cobrado, vem para tirar a zaga, volta para Almada. Almada domina de fora da grande área para o time do Botafogo. Ele vai para a finta, ele tenta o toque de bola, ergue a cabeça, Almada já balança, deixou Luiz Gustavo, Almada vem para a tabela, a bola foi solta, frente, cruzamento no banco do gol, Arboleda vem de cabeça, tira, a bola volta no comando de ataque, tentou girar, bateu pro gol, pegou mal, pega muito mal na bola, chegou batendo de qualquer maneira, mas pegou muito. Mas muito embaixo o Alex Telles. Exatamente, né? Mas numa blitz do Botafogo na área do São Paulo, depois daquela descida, no contra-ataque, a bola parada e o Botafogo levando perigo de novo. O Rafael cobra o tiro de meta, 1-0 Botafogo. Chega de sofrência na Ambra, se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. Domina novamente, está jogando o time do São Paulo pelo campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, se a Sil pode confiar. A bola volta para Caleri, tenta o domínio, não tem. Ela volta com o time do Botafogo, Almada tenta ser jogando, vem pro toque de bola, Jesus, domina Igor Jesus, recolhe para o time do São Paulo, abriu para a direita no campo de ataque para Vitinho, Vitinho corre, chega na bola pela direita, vem para a finta, faz o break, prende, vem para a tabela com Savarino, Savarino prendeu para o time do Botafogo, vai pro drible, são dois do time do São Paulo para apertar, Bobadilha chega, a bola volta para Vitinho, Vitinho domina do campo de ataque, a abertura à frente, vem cruzamento na grande área, girou, Savarino bateu em cima da marcação, a bola vai embora. Escanteio para o São Paulo bater na direita. O tempo atacado tem a melhor estratégia para você abastecer sua casa. Ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida. Está no Tenda Brasil. E quem canta nesse momento, Ulisses Costa, é o torcedor do Botafogo, puxado por Marlon Freitas. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone Bandeirantes, escanteio para o time do Botafogo bater, escanteio para o time do Botafogo bater pela direita, escanteio cobrado, levantamento no banco do gol, vem Lucas de cabeça, tira para volta para Vitinho, ele domina para o time do Botafogo, abre para Almada, Almada prende pela meia direita, abre o compasso para bater pro gol, dominou, bateu pro gol, travado por baixo, afasta a zaga, tira, a bola volta para Rato, toma falta, tá parado o jogo, falta para o time do São Paulo bater. Tomou a falta do Gregory, né, no momento que o São Paulo estava acuado, porque o Botafogo rondava a grande área do tricolor paulista novamente, e aí agora mais aliviado, sofreu a falta por ali o Wellington Rato. Falta, campo de defesa, o São Paulo perde no Morumbi 1-0. Aqui tá parado o jogo, tá marcado, bola pro time do São Paulo ser jogando. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. A bola volta com o time do São Paulo, tenta chegar Caleri na bola, chega de cabeça, Barbosa vem, tira, corta o perigo lateral para a equipe do São Paulo bater pelo direito do campo de ataque. Oferta existiu por tempo limitado, novas motosserras e a linha, a bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertas.steel.com.br. Aproveite, a bola volta para Bobadilha, abriu para Luciano, bateu pro gol, bola desvia em cima do Gregory, escanteio esquerda para a equipe do São Paulo bater. Tem que chutar, né, Ulisses Costa, pelo menos consegue um escanteio e traz o torcedor de volta ao Morumbi. Tricolor paulista na área do Botafogo, Wellington Rato na bola. Se posiciona o Wellington Rato, vai para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do São Paulo bater, se posiciona novamente. O levantamento vem do Rato. Rato domina para a cobrança de escanteio. Domina do campo da retaguarda, vai para a finta. Tenta o toque de bola. São Paulo, cruzamento na grande área. O toque de cabeça sobrou. Vai bater para o gol. Tentou chutar em cima da marcação. Voltou, Bobadilha, bateu. Tira de cabeça! O Bastos vem para cortar de cabeça, meteu para a linha de fundo. Foi o Luiz Henrique, hein? Foi o Luiz Henrique que tirou de cabeça, hein? Exatamente, estava ele e o Bastos por ali. No fim, ela acaba explodindo no Luiz Henrique, que comemora como se fosse um gol. E o Bobadilha lamenta como um gol perdido. Segue o São Paulo no ataque, no escanteio, Wellington Rato. Escanteio novamente para o time do São Paulo bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. O árbitro pede para parar, VAR em ação. VAR em ação. O árbitro pede para segurar o escanteio. VAR em ação no Morumbi.
O árbitro pede para segurar o escanteio. Jogadores do Botafogo não entendem. Rafinha vai falar com o árbitro do jogo. E aí, Pretzel, você viu alguma coisa, Pretzel? Por enquanto nada. A mesma imagem que vocês, porque não houve replay nenhum, mas eu tenho a mesma impressão. Pelo lance que você narrou, e muito bem como sempre, não houve nada no lance, pelo lance. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Agora sim, agora tem a imagem. Eles querem. O árbitro tá vendo se a bola pegou na mão do Luiz Henrique. É a única explicação, pegou no rosto. Não tem nada além disso. A não ser que eles tenham visto algo que ninguém. Checagem de pênalti, mas aonde? A bola pegou no rosto do Luiz Henrique. Porque estão achando que a bola pegou na mão do Luiz Henrique, no rosto e na mão. Se pegou no rosto e na mão, não é pênalti. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana do Disney Plus. Pois não, Pretzel. A mim não houve nada, só se ele tem uma imagem diferente da geração que a própria Comebol está colocando para nós aqui. Só se for isso. E o Rafinha está ali conversando com o árbitro do jogo. Vamos ver se o árbitro vai pro VAR ou não. Tá parado o jogo. Já temos, vai pro VAR o árbitro, hein? Vai pro VAR o árbitro. Vai pro VAR o árbitro. O Luiz Henrique me chama a atenção. Ele estava no lance. Ele não se manifesta. Ele fica quietinho lá no gol. Ele não parte para cima do árbitro, demonstrando uma insatisfação pela postura do árbitro. O Luiz Henrique está andando calmo. Quem partiu foi o Barbosa, que é malucão mesmo, zagueiro do time do Botafogo e joga muito. Árbitro vai pro VAR e manda todo mundo se afastar. Vamos ver se essa bola pega na mão do Luiz Henrique realmente. Se pegou na mão, é pênalti pro time do São Paulo bater. É pênalti pro time do São Paulo bater. Vamos ver. Se posiciona no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Árbitro analisando o lance nesse momento no VAR. Você vem com a Bandeirantes comigo, você ligado na Bandeirantes, torcedor do Brasil. Árbitro está analisando, vamos ver como é que foi o lance. Na batida de bola do Bobadilha, não foi antes. É no Bastos, cabeceio. Deixa eu ver, Bastos, cabeceada a bola do Lucas. Na mão, Bastos. O árbitro vai dar pênalti. Vai dar pênalti pro time do São Paulo. O árbitro vai dar pênalti. O árbitro vai dar pênalti pro time do São Paulo. Bola pega no braço do Bastos, aberto. Aberto o braço do Bastos. Para você na Bandeirantes, o lance não tá no placar. Realmente pega em cheio na mão do Bastos. Ele amortece com o braço a bola, o Bastos. Pelo menos que eu tô vendo na imagem aqui. É isso mesmo. Na bola lançada, o cabeceio vem, a bola pega na mão do Bastos. Na dividida com o Lucas, pênalti pro São Paulo. É o que eu tô vendo aqui. Pênalti pro São Paulo. Bola na mão do Bastos, o árbitro vai dar pênalti pro São Paulo, hein, Pretzel? Ele tá analisando, ele tá em dúvida. O Bastos tá de costas, é a imagem que tu tá vendo também. O Lucas cabeceia para baixo e a bola bate no Bastos de costas. Ele vai analisar agora se realmente o Bastos intenção não teve, né? Se realmente prejudica um lance do São Paulo ou não. Esse que ele vai analisar. Pênalti. Tá dado pênalti pro time do São Paulo. E o time do Botafogo cerca o árbitro do jogo. Marcado. E olha aqui, cara. E eu vou dizer uma coisa pra você. Muito bem marcado o pênalti pro São Paulo. A bola no cabeceio do Lucas pega em cheio no braço direito do Bastos. Pretzel. Uma imagem que a gente não tinha, né? Essa é a imagem realmente do cara do VAR, porque na geração da Comebol, em nenhum momento essa imagem passou para nós de um lance que pudesse ter batido na mão do Bastos. Realmente bateu e o árbitro marcou pênalti. O Luiz Henrique tirou a bola de cabeça e o pênalti está marcado. Cartão amarelo agora, acho que foi pro Barbosa, provavelmente. Isso. É isso, né? E o Marlon Freitas fica apontando ali pro ombro, dizendo pegou no ombro. Não, mas a arbitragem já marcou o pênalti. Muito bem, que o Barbosa tomou amarelo, é isso? Isso, Barbosa amarelado. Muito bem, Barbosa, primeiro amarelo do jogo, hein? Exatamente, primeiro amarelo do jogo. E o Lucas tá com a bola por ali, Ulisses Costa. Tá ali o Lucas, tá ali o Caleri, o Luciano tá com a bola embaixo do braço. O Lucas e o Caleri estão na marca do pênalti. O Luciano mais afastado com a bola embaixo do braço direito. Tá ali caminhando pro pênalti o Luciano. Ele conversa com o Lucas pede passagem para a cobrança.
Lucas vem para a cobrança de pênalti para o São Paulo do Vale. Exatamente, né? Lucas na cobrança de pênalti para o São Paulo. É pênalti para o time do São Paulo bater. Se posiciona para a cobrança. Vamos descrever o que vemos aqui no rádio mexendo com a sua imaginação, torcedor brasileiro. Dia do rádio para você. Mais 4. Mais 4 minutos de jogo. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br ou fale com seu corretor. O São Paulo tem a chance de empate no Morumbi. Eu vou com a galera. O rádio levando a emoção para você no dia do rádio. Tem pênalti o time do São Paulo. Lucas vem para a cobrança. John tá no meio do gol. É pênalti para o time do São Paulo bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança. Lucas toma distância. 1, 2, 3, 4 passos da bola. Volta para fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5 passos da bola. No gol tá John. É pênalti para o São Paulo bater. Tenta o gol de empate. O John tenta defender. Lucas para a cobrança de pênalti para o São Paulo no Morumbi lotado. Se posiciona. Lucas partiu. Bateu para fora. Bateu para fora o Lucas. Mas o que é isso, Lucas? Mas o que é isso, Lucas? Você não, Lucas Moura bateu para fora. Oh, do Vale. E ele não acredita. O principal jogador do São Paulo, Lucas Moura, responsável pela cobrança. O John cai. Ele foca no meio alto. Essa bola sobe demais. Lucas Moura perde o pênalti no Morumbi. O futebol da Bandeirantes, que coisa, Pretzel, a bola toca no travessão, mas sai, Pretzel. Que coisa, né? E o John só pegou um pênalti na vida até hoje. Foi o pênalti do Romero no jogo contra o Corinthians, que ele não é pegador de pênalti. E o Lucas erra, que coisa. O São Paulo teve tudo para mudar o jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. Aqui está parado o jogo marcado. Lateral para o time do Botafogo. Lateral, campeonato. Bola foi solta. Frente no comando de ataque. Prende a jogada contigo novamente. A Arboleda vem para Lucas. Lucas domina. Recolhe a jogada com o Luciano. Ele tenta ser jogando para o time do São Paulo pelo campo de defesa. Para Rafinha, que prende o lance no campo de retaguarda. Domina no campo de defesa. Impressionante o lance, hein? Que coisa, Pretzel. Ele bateu a bola, beijou o travessão e saiu, Pretzel. Analisando assim, ó, ele diminui a passada muito perto da bola. E aí quando ele bate, ele pega embaixo da bola. Por isso que ele se lamentou tanto. Ela nem foi tão forte assim. Ela pegou altura. E aí ele erra um pênalti, seria 1-1. Para voltar para o segundo tempo, tudo igual de novo. Agora o Botafogo fica muito tranquilo para ter o contra-ataque de novo. É o futebol da Bandeirantes, está parado o jogo marcado, lateral para o direito, campo de ataque para o time do São Paulo, bater lateral para o São Paulo, cobrar daqui a pouquinho. O intervalo Bandeirantes para você com Pedro Ramiro. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando, recolhe a jogada contigo do campo de defesa do São Paulo. Lançamento vem, tenta o toque de bola, tenta escapar a marcação, não consegue. Rato, mal no jogo também o Rato. A bola volta para John, domina pelo seu campo de defesa, tenta ser para o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Aperta na marcação, recolhe novamente, tenta descer o time do Botafogo. A bola foi solta no comando de ataque, muito forte. É lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Lateral para o time do São Paulo, bater. Vem para a cobrança de lateral do time do Tricolor. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domina pelo campo de defesa para ser jogando. É lateral para o setor de esquerda, campo de ataque. Vai erguer o braço árbitro. Ergue o braço árbitro. Termina o primeiro tempo no Morumbi. 0 São Paulo, 1 para o Botafogo. Gol marcado pelo jogador Almada do Botafogo. E o Lucas perdeu um pênalti para o São Paulo no jogo decisivo de Libertadores da América. Na Bandeirantes, quem chega a você? Alô, alô, Pedro Ramiro. Bom, Lição narrando. Isto é Copa Libertadores. Muita emoção através do fenômeno Ulisses Costa. Ele volta já já com mais de São Paulo e Botafogo. E nós ficamos também com todos os detalhes. O Paulo do Vale acompanha tudo desse intervalo. O São Paulo vai sendo eliminado na Copa Libertadores. Que jogo! Isso é Copa Libertadores, PDV. É, saída fria do gramado de campo por parte aqui do São Paulo, viu? Impressionante, o time do São Paulo vai rapidinho pro vestiário, todos abalados inicialmente por conta do pênalti desperdiçado
pelo Lucas Moura, né? Principal jogador de linha do São Paulo, experiente, jogador que já decidiu semifinal de Champions League, e é impressionante como fica abalado depois de perder a penalidade. E agora o Zubeldia, que já mexeu nessa primeira etapa, tirou o William Gomes para a entrada do Luciano, por opção mesmo de fato, vai tentar encontrar soluções no vestiário. Ele tem no banco de reservas Igor Vinícius, Jamal Lewis, Nestor, Michel Araújo, André Silva, Marcos Antônio, Lisiero, Ferrarese e Eric Sabino. Botafogo de Gatito, Rauter, Mateu Ponte, Barbosa, Tietê, Tiquinho, Hugo Marçal, Alan, Adrielson, Matheus Martins, Oscar Romero, as opções para Arthur Jorge. O Botafogo vence 1-0 São Paulo com o Lucas, perdeu uma penalidade já na reta final do primeiro tempo. Lucas Moura chutou para fora, Pedro Ramiro. Boa, Paulo do Vale volta já já. Depois, antes do início dessa partida, a gente vai trazendo todos os detalhes direto do Morumbi com o Alexandre Pretzel, que analisa essa partida. Pretzel, um Botafogo superior ao São Paulo na partida, né? Esse lance do pênalti foi o grande lance do São Paulo no primeiro tempo. E aí você bate 1-1. Aí terminou o primeiro tempo. O Lucas empata o jogo, termina o primeiro tempo. É outro ritmo, é outro clima, traz a torcida de volta. Aí ele erra o pênalti. E na hora que ele parte para a bola, ele dá aquela paradinha, só que o recuo que ele dá na passada, né, ele se aproxima demais da bola, e aí ele pega embaixo da bola, sem muita força. E a bola sobe e pega um pouquinho de velocidade, dá uma resvalada no travessão e ele erra. E aí foi um anticlímax danado, sabe por quê? São Paulo tá jogando nada, na realidade. Sim. Nada. Botafogo foi muito superior. A única diferença do primeiro jogo para hoje é o seguinte, que no primeiro jogo a bola não entrou no primeiro tempo. Hoje no Morumbi a bola entrou. Botafogo criou 4 oportunidades para fazer um gol e fez 1. Lá no Rio de Janeiro criou 5 e não conseguiu fazer. Aí no segundo tempo o Zubeldia acertou o posicionamento do time. O time tinha 3 zagueiros, agora não tem. Vamos deixar claro, eu achei que o Zubeldia não escalou mal a equipe. Só que o William Gomes sentiu o jogo, acontece. Recebeu 2 bolas, uma bola deu na canela, na outra ele tentou o chute, pelo menos isso, foi para cima do marcador e chutou, na outra ele perdeu também o tempo da jogada, acontece. E aí o Zubeldia colocou o Luciano. Não é que ele tenha escalado mal para mexer bem, não é isso. Ele escalou uma formação coerente com o que ele vinha fazendo e com o que aconteceu no primeiro jogo, na ideia de jogo dele. A entrada do Luciano é para quê? É um jogador, é claro, né, de mais confronto, de mais vitória pessoal, de pelo menos combater mais a questão física e de chutar no gol, que é isso que o São Paulo precisa. Luciano cavou um escanteio. Nesse escanteio, o que aconteceu? Deu origem ao pênalti. Então ele cavou um escanteio que deu origem ao pênalti. Como é importante você pelo menos chutar no gol, algo que o São Paulo não estava fazendo. 1-0 o Botafogo poderia ter feito 2-0. O lado esquerdo de novo, com o Wellington marcando Vitinho e Savarino. Está fazendo água de novo, assim como fez no primeiro jogo. Almada e Savarino jogando muito e o Botafogo com contra-ataque à feição. O segundo tempo vai ser um jogaço, mas um jogo muito tenso para o São Paulo, porque o São Paulo vai ter que sair de trás para buscar um empate, meu caro Pedro Ramiro. Alexandre Pretzel volta também daqui a pouco aqui no sinal da Rádio Bandeirantes, que você vai curtindo todos os detalhes. E por enquanto 0 para a equipe do São Paulo, 1 para o Botafogo. Também Bruno Puzóvio na volta do intervalo vai atualizar toda essa situação. Não saia daí, 10 horas mais 28 minutos. Você está curtindo a Rádio Bandeirantes. Vem com a gente. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Dia 25, quarta, o Disney Plus e a ESPN levam até você os 90 minutos decisivos de um duelo épico. 51 anos depois, o Glorioso quer voltar à semifinal da Libertadores. Já o tricolor paulista precisa superar um dos melhores times do Brasil para manter vivo o sonho do tetracontinental. É dia de gritar gol decisivo na Libertadores. São Paulo e Botafogo, 9h30 da noite. Assista no Disney Plus. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O
O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Paz no Trânsito começa por você. O mundo está mudando e o rádio evoluindo. Há mais de um século, o rádio tem sido o som que informa e diverte, chegando em todo canto. Vozes e músicas marcaram nossas vidas até hoje e seguem. Porque se o mundo está mudando, o rádio continua evoluindo, com novas tecnologias, ouvido nas mais diversas plataformas. O rádio se adaptou completamente aos novos comportamentos e estilos de vida, com mobilidade única e interatividade no DNA. O mundo está mudando e o rádio segue. Nos conecta no dia a dia e em qualquer situação. Quando eventos mudam nossas vidas. Nessa luta contra o coronavírus. Bem, jornal a gente volta. Nas crises, nas celebrações. E o rádio segue a promover o diálogo, a troca de informações, a pluralidade. O rádio segue a conectar por afinidade, por emoção. Difícil no solo, porque as meninas gravando tudo, gente. Porque se trata de você. Enquanto você nos seguir, o rádio segue. 25 de setembro, Dia do Rádio, na Bandeirantes. Volta com o Botafogo em velocidade. Igor Jesus dominou, soltou, boa bola na boca do gol. No tapa, afastou, tirou. Rafael entrou, tocou. Nada! Jogada pelo setor de esquerda, câmera ataque em velocidade, lindo lance do Savarino, ele ganhou, ergueu a cabeça. 10 horas mais 37 minutos, Ulisses Costa narrou assim a emoção do gol da equipe do Botafogo diante da equipe do São Paulo, Almada. Ei, Rafael, entregou na cabeça do Almada. Daqui a pouco até o Pretzel vai analisar tudo isso, mas antes eu quero girar a informação com Bruno Puzóvio, trazendo os placares do futebol nacional e internacional. Fala, Puzóvio, todos os detalhes para quem acompanha a Rádio Bandeirantes, hein, Puzóvio? Vamos lá então, Ramiro. Mais cedo, no jogo das 7 horas da noite pela Libertadores, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2-0, 2 gols de Daverson, e agora está classificado para as semifinais da competição e enfrenta o River Plate na próxima fase. Pela Copa Sul-Americana na Colômbia, o Lanús está ganhando do Independiente Medellín por 1-0, gol de Lodônio contra. Na próxima fase enfrenta o vencedor de Cruzeiro ou Libertad. Pela Série A do Campeonato Brasileiro em rodada atrasada, no Nabi Abichedi, Bragantino e Internacional empataram por 2-2. Na Arena do Grêmio, Criciúma venceu o Grêmio por 2-1, Ramiro. Equipe do Botafogo já de volta, meu caro Paulo do Vale. Sim, e o São Paulo também, inclusive, de alguma forma sendo incentivado pelo torcedor, e não poderia ser diferente, né? Agora é momento de apoio e a torcida de fato apoia o tricolor paulista. Lembrando que o Zubeldia mexeu na primeira etapa, saiu o William Gomes, entrou o Luciano, opção do próprio treinador do São Paulo, portanto o tricolor paulista volta igual aquele que deixou o campo há 15 minutos aqui no Morumbi. As duas equipes já posicionadas, Pedro Ramiro. E se estão posicionadas, vem o dono da emoção no Dia do Rádio para trazer mais emoção no futebol da Bandeirantes. Vem Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo, você ligado no microfone Bandeirantes, me lembrou o Capri, se posiciona para ser jogando novamente o time do Botafogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Apita o árbitro, toca na bola, Botafogo, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro no microfone de Bandeirantes. E uma parte da torcida gritando o nome do Lucas, para dar moral para o jogador do São Paulo que perdeu o pênalti, hein, do Vale. Exatamente, a primeira reação da torcida do São Paulo
neste segundo tempo, o tricolor paulista. E Rafinha Rafinho, a bola volta com o time do Botafogo, com a Almada pelo setor de esquerda, que para ataque, vem para finta, chega bem na marcação, Bobadilha, toma a falta, tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time de São Paulo, bater pelo seu campo de defesa. A falta cobrada para Rato. Rato domina novamente no campo de ataque, tenta finta em cima da marcação, já prende o lance pelo setor de esquerda, domina no setor intermediário, vai para o toque de bola contigo novamente, domina pelo seu campo de defesa, tenta descer o time do São Paulo. A abertura vem pelo campo da retaguarda. Nosso Ricardo Capriotti, nosso coordenador de esportes, ligado na Bandeirantes de Fênix, ligado. E vem Lucas, finta no primeiro, finta no segundo. Caminhou com a bola, limpou, pode soltar para Rato, viu, vem São Paulo, capricha, Rato cruzou nas mãos do goleiro. Luciano chega à tarde e pega John. É na primeira pro Luciano de fato, né? Ele poderia ter tentado desviar essa bola. Claro que era a intenção, mas ela vai rápido demais nas mãos do John. Começa o segundo tempo por aqui, o Botafogo vence 1-0. Se posiciona John para repor a bola em jogo, vai ficar caído ali o goleiro do time do Botafogo. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet, o hit é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet, John vem, bate para a bola, levanta para o comando de ataque, vem Arboleda. Ele tenta chegar da bola, vem para fechar a porta, Arboleda. Já domina o campo de defesa, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o São Paulo, bateram na lateral. Lateral, o juiz dá e vem para Bobadilha. Bobadilha domina pelo campo de defesa, sai jogando para o time do São Paulo. Prende a jogada pelo campo de defesa com Alan Franco. Alan Franco abre a jogada contigo no meio de campo para Rato. Rato domina para o time do São Paulo. Ele vem para a finta, faz o break, volta para Alan Franco, que domina para o tricolor para sair jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress. A bola volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo. Já recolhe a jogada para sair para o jogo novamente. O time do São Paulo com Lucas. Lucas domina para Bobadilha, tenta o levantamento para Rafinha. Rafinha domina para o São Paulo, liga pelo setor de esquerda, que é para ataque. O Rafinha já toma a falta, domina o São Paulo, tá parado o jogo. Ele tem que parar esse lance, só se for para dar amarelo. Rafinha caído. É porque depois que ele solta a bola, ele é tocado por baixo pelo jogador do Botafogo. Mas o Bandeira deu impedimento, viu? Pois é, exatamente, verdade. Ele acaba marcando ali a posição irregular e o Rafinha tá caído, porque ele se livra da bola quando está sem ela, é tocado, e a arbitragem viu de fato a posição irregular do Luciano. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. E aqui tá parado o jogo, a bola volta no campo de defesa, impedimento para o time do Botafogo bater. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona novamente no toque de bola para ser o jogo do Botafogo. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Demorou muito, tomou amarelo agora. Exatamente. Tomou o John. Né? O John, exatamente. Por cera, o goleiro do Botafogo, John, é o segundo amarelo do jogo, os dois para o Botafogo. Merecido, Pretzel. Merecido, ele já fez a cera quando ele pegou a bola embaixo e ficou também demorando para fazer reposição. Merecido, tá bem o árbitro, hein? É futebol da Bandeirantes, está bem mesmo, Pretzel, bem observado. Domínio do campo de defesa, para ser jogando, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, novamente recolhe. Para ser jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, o time do São Paulo. A abertura foi feita para o comando de ataque, tenta o toque de bola contigo, Rato. Rato dentro do domínio, perde a bola, cochila lento, perde a bola. Ela volta com o time do Botafogo, Almada tenta sair para o jogo, bola tocada, vem para brigar, Marlon Freitas ganha a jogada pelo setor de ponta, vai para a finta, limpa a jogada, soltou no meio para Savarino, Savarino vai abrir na direita para Vitinho. Vitinho domina pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação, prendeu, cruzou, subiu bem. Vem Luiz Gustavo para tirar. A bola volta no toque de bola, Caleri, ele domina para o time do São Paulo, se levanta, fica no chão, o árbitro marca. Tá marcada a falta para o time do São Paulo bater. O primeiro duelo foi com o Bastos por ali, depois chega o Gregory e acaba acertando o camisa 9 do São Paulo. Falta marcada, meio campo, o Botafogo vence 1-0. Se posiciona para ser jogando o time do Botafogo, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona para a cobrança o time do Paulo do São Paulo. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, tenta descer novamente, recolhe a jogada, Rato tenta o drible, ele fica no chão. Já domina do campo de defesa para ser jogando, prende a jogada, Savarino para o time do Botafogo, levanta na bola, dividida, a bola volta, Alan Franco, ele protege, vem para ganhar a jogada, briga Igor Jesus, ele ganha a jogada, recolhe para o comando de ataque, ele vem para o toque de bola, o Botafogo tenta descer, toca de pé em pé. A abertura vem na intermediária com Gregory. Gregory prende pelo direito do campo de ataque. Vai abrir para Vitinho. Vitinho para Luiz Henrique. Luiz Henrique domina para o Botafogo. Livre de marcação. Vem para a finta. Já protege a jogada novamente. Savarino domina para a direita. Puxa a jogada. Solta na entrada da grande área para Marlon Freitas. Ele tenta o passe de bola. Lucas vem para ajudar aqui atrás para a marcação. A bola volta no toque de bola do Botafogo que tenta ser jogando. Caleri vai para cima. Enfiada a bola no comando de ataque. Toca Bobadilha na bola.
põe para fora, lateral para o time do Botafogo, bater na esquerda, concorra a um carro por só 5 centavos, acesse vivasortesãopaulo.com.br, transforme sua vida agora, vivasortesãopaulo.com.br. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogado 5 minutos e 40 de bola rolando, 5 e 40 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo. Girando o placar da Libertadores da América, fase de quartas de final, valendo vaga para semifinal. Continua para você, São Paulo 0, Botafogo tem 1. Na Bandeirantes é você. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, 8 minutos do segundo tempo na Colômbia, no placar 1-0 para o Lanús contra o Independiente Medellín. Com esse resultado, o Lanús está passando para as semifinais da Copa Sul-Americana. É o futebol da Bandeirantes e vem para o jogo. Lucas domina para o time do São Paulo, tenta partir para o comando de ataque, gira a jogada para Rato. Rato domina, ele ergue a cabeça, lançou para Caleri, subiu de cabeça, vem para cortar Barbosa. É na volta do toque de bola, tenta ser o jogo do time do Botafogo. A Vitória vem pelo campo de defesa, Arboleda vem, toca na bola errado, Arboleda. Se atrapalha toda, a bola vai embora para a linha de lado, lateral para o Botafogo, bater na esquerda. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tá na sua vida. Tá no Tenda, torcedor brasileiro. 7 jogados, Pretzel, segundo tempo, 1 Botafogo, 0 São Paulo. Vai ser um segundo tempo nervoso, porque com a qualidade que o Botafogo tem, o Botafogo não deixará de jogar, isso é claro. Não vai ficar atrás, dando a bola pro São Paulo, vai atacar. E aí o São Paulo tem que atacar também para empatar o jogo. E aí como é que fica? Com esse time que tá sem muita velocidade, talvez seja uma hora do Zubeldia mexer. E domina o time do Botafogo, vem pela direita no campo de ataque, recolhe Luiz Henrique, ele prende para o time do Botafogo, gira a jogada errada no meio de campo, vem para ganhar o Meriton, solta a jogada, é para Luciano, na velocidade, ganhou, tentou, passe para Caleri, a bola não passa, é na volta curta do campo de retaguarda, vem para Vinta em cima da marcação, já domina do campo de defesa, recolhe o São Paulo com Lucas, lançou para Caleri, Barbosa, um gigante tira, a bola volta com o time do Botafogo, aperta o time do São Paulo, vem para ganhar o lance, o árbitro para... E marcou a falta agora para o Botafogo bater e tomou amarelo. Mais pela reação, né, o Bobadilha. É claro que ele chega no carrinho firme por ali, mas numa disputa, depois do São Paulo ir buscando espaço, né? Chegando no ataque de pé em pé, no aperto, e aí acaba na força o Bobadilha tomando o cartão amarelo, muito pela reação da falta marcada da arbitragem. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. São Paulo tem que pôr a cabeça no lugar, tem muito tempo de jogo ainda, Pretzel. Exatamente, você falou tudo, tem muito tempo pela frente. O São Paulo agora tá muito afoito nas divididas, o Bobadilha foi muito forte. Bateu no jogador do Botafogo e ainda reclamou e mereceu o cartão amarelo. Olha, até não seria ruim colocar um volante no meio, tô falando sério, hein? Botar um volante para melhorar a marcação no meio e soltar um pouquinho mais Lucas e Luciano do meio para frente. Aí você pelo menos trava o contra-ataque do Botafogo e tenta jogar por uma bola para empatar o jogo, porque até agora o início está complicado. Na hora de fazer a troca do freio de freio, ferido de radiador, escolha quem entende o assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, vem para o toque de bola, time do São Paulo, a abertura vem no comando de ataque, Alan Franco, ele é guerreiro, domina para o São Paulo no ataque, vem Barbosa para tirar. É impressionante esse Alan Franco, hein, Pretzel? É bola para o time do São Paulo, ser jogando, domina pelo campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, vai para a finta, recolhe novamente no campo de ataque, o time do São Paulo sai jogando, maldita pizza, a bola volta do toque de bola, recolhe contigo no meio de campo, recolhe Arboleda para o time do São Paulo, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, da esquerda ganha o lance, já recolhe novamente no campo de ataque, o time do São Paulo para ser jogando, bola volta, campo de defesa, domina o tricolor com a Arboleda para ser jogando no campo de retaguarda, oferta existiu por tempo limitado, novas motosserras e a linha, a bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertas.estil.com.br, aproveite, vem pro jogo, time do Botafogo, cruzamento na área, vem pra tirar, Luiz Gustavo gigante, ele ganha a jogada pro São Paulo, ligou pra Luciano, Luciano vai ser jogando na direita pra Rafinha, slow motion, ele desce pra Lucas, Lucas domina pra Caleri, Caleri domina pro time do São Paulo, vai tentar fintar a marcação do Barbosa, dominou Caleri, levou pra linha de fundo, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, a bola volta com o São Paulo, dominou Rato, prendeu, bateu pro gol, defesaça do John, mandou pra linha de fundo.
para acordar a torcida do São Paulo no Morumbi. Escanteio São Paulo. E praticamente a primeira finalização para o John defender a partida, porque o Lucas bateu o pênalti para fora. O Wellington Rato com força, John fez a defesa. Escanteio, Rato na bola. Escanteio novamente para o time do São Paulo bater. Se posiciona para a cobrança de escanteio o time do São Paulo. Vem levantamento na grande área. Rato vai para a cobrança, partiu para a bola, bateu, levantou, no gol. O toque de cabeça do zagueiro voltou para Bobadilha. De fora dela, bate pro gol em cima da zaga. Ela volta para Bobadilha deu para trás. Vai lamber sabão, Luciano. Rato livre aqui na esquerda, cara. Mas o que é isso, Luciano? Mas o que é isso? Ô do Vale. E aí algo raro, Ulisses Costa. Luciano pedindo desculpas. Até ele reconhece que fez besteira. É tiro de meta novamente para o time do Botafogo. Bater tiro de meta para o Botafogo cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. E tenta descer Lucas para o time do São Paulo. Não desiste da jogada, vai para cima. Recolhe o Botafogo para ser jogando. Vem para a marcação. Lucas ganha lateral. É lateral para o time do São Paulo bater. Lucas tem pressa para bater. Tem Bobadilha no meio. Ele tenta o toque de bola. Volta para Bobadilha. Mata no peito. Recolhe para Lucas. Lucas domina para o São Paulo, para Rafinha. Rafinha domina para Luiz. Luiz Gustavo domina para o time do São Paulo. Vai para Finto. 1-2 da marcação. Voltou para Lucas. Ele prende a jogada no meio de campo. Recolhe o São Paulo para Rato. Rato dominou para Luciano. Tirou o zagueiro. Voltou para Luiz Gustavo. Ele prende para o São Paulo. Abre de esquerda. Campo de ataque. Boa bola. Frente. O Wellington cruzou. No gol pro Rato. Tentou matar no peito. Tira o zagueiro. Wellington vem para cima. A bola volta para Luiz Gustavo. Domina para o São Paulo. Bate cruzado. Pro gol. Fraquinha a bola. John pega, mas o São Paulo vai pra cima e cresce, hein? E aí o Luciano tentou alcançar essa bola, né? Foi desviada, o Luciano tenta ficar com ela, não consegue, se lamenta. E aí, ó, o John cai e fica com a bola. E o jogador do Botafogo também cai na grande área e pede o atendimento médico para ganhar um tempo precioso por aqui. Alex Telles está caindo na grande área. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br. Fale com seu corretor. Tá parado o jogo. Tá sendo atendido o jogador do Botafogo. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere 13 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, quartas de final. Vale vaga para a semifinal, tá dando Botafogo. São Paulo 0, Botafogo 1. No futebol da Bandeirantes é você. Alô, Pusóvio. Ulisses tem rede balançando na Colômbia. Mender Garcia empata para o Independiente Medellín. Agora 1-1 contra o Lanús aos 16 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, teremos disputa por pênaltis na Copa Sul-Americana. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, é bola para o time do Botafogo bater do campo de defesa. Pois não, Alexandre Grande. Se o time perguntar do Alan Franco, é o melhor zagueiro do São Paulo para mim. E junto com o Bastos, é a minha dupla de defesa da Série A do Brasileiro. Os dois melhores zagueiros da Série A, na minha opinião. Mais uma vez, faz um grande jogo. Agora, o São Paulo melhorou porque tá arriscando mais, está chegando mais perto da área do Botafogo. O Caleri muito isolado, hein? Muito, é um lutador, hein? Parece que tá lutando artes marciais. É um gladiador. Aliás, vem aí o filme Gladiador 2. E aí ele é exatamente ele, né? Lutando bastante contra os dois zagueiros. E vem aí o Adrielson. Adrielson no Botafogo em instantes. Ó, vai subir a placa agora aqui. Exatamente, saindo o 20 Barbosa. 20 Barbosa para a entrada do Adrielson 34. O Alex Telles voltou para o jogo, viu, Ulisses? Pelo cartão, hein? Tirou o Barbosa pelo cartão com essa briga com o Caleri. Daqui a pouco o Barbosa pode ser expulso. É a única explicação. Só pode ser, né? E bom pro São Paulo, que o Barbosa é um grande zagueiro também, Preto. Sem dúvida, e o Adrielson não tá com tanto ritmo assim. Foi um baita zagueiro ano passado, mas não jogou muito no Lyon da França e voltou recentemente. A bola volta no toque, ele para tenta Vitinho, vem para finta da marcação, recolhe para o time do Botafogo, sai jogando no campo de defesa, Bobadilha ganhou, ligou, jogada para Caleri, abriu para Lucas, Lucas domina para o São Paulo, vai para finta, caminhou, esticou, carregou, girou, boa bola para Luciano, tirou do zagueiro, ergue a cabeça, Luciano girou, bateu pro gol, entrou Caleri, bateu para fora! O Luciano meteu a bola na segunda trave, toca, Caleri faz!
Toca, Caleri faz! O Caleri perde um gol inacreditável! O Luciano bate pro gol. O Caleri perde um gol inacreditável de novo. Já perdeu no primeiro jogo, perde agora no segundo. Inacreditável, gol aberto. Eu falei no jogo aberto. Se liga, Caleri. Basicamente, se ele fica parado, a bola bate nele e entra. Ele tenta ali erguer o pé, tenta a finalização. E como você bem disse, um na ida, um na volta, o Caleri poderia ser o herói do São Paulo até aqui. É quase um vilão, camisa 9 do Tricolor. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo de ataque, vem para finta, tenta o toque de bola para a direita, Savarino. Ele prendeu para o Botafogo, bola batida, gol. Afasta a zaga do São Paulo, volta para Savarino. Se tem hit, tem estrela, estrela bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. A bola volta com o time do Botafogo, levantamento do boca do gol, cabeceou Marlon Freitas para fora. Então, se ele cabeceou para fora, tiro de meta para o time do São Paulo. Exatamente, Ulisses Costa. Essa bola acaba passando por dois jogadores do Botafogo que tentam o ataque, quer matar o jogo porque vê o São Paulo perdendo gols. 1-0, vence o Fogão. A bola volta no toque de bola para ser jogando contigo no setor intermédio. A bola volta no toque de bola contigo novamente. O time do Botafogo tenta descer, perde bola. O time do São Paulo com o Luciano. Bobatilha tem que correr atrás, lançamento muito forte. Tiro de meta para o São Paulo bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. Domínio do campo de defesa, vem para finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação novamente o domínio do campo de defesa, recolhe o time do São Paulo para ser jogando. Olha, vou dizer um negócio para você aqui, era para estar 2-1 pro São Paulo. Pênalti perdido pelo Lucas no primeiro tempo e esse gol que o Caleri perdeu sem goleiro embaixo do gol, hein? Não, sem dúvida, né? Duas chances que num jogo desse você não pode desperdiçar. E seria virada, sem dúvida, com 15 minutos do segundo tempo. Agora, por que não agora arriscar? Tira o Bobadilha que já tem cartão. E vem o Wellington, ganhou jogada na esquerda, lindo lance, pode bater pro gol, passou mal. Vem pra ganhar Luiz Gustavo, ele solta no campo de ataque, deveria para a direita, Lucas, vai pra finta no primeiro, finta no segundo, bateu pro gol, defesa! Sado John! A bola entrando, o John estica o braço e mete para a linha de fundo, escanteio o São Paulo direito, o Lucas acordou no jogo. No momento que o tricolor paulista não deixa o Botafogo passar do meio campo, essa bola tinha escapado no primeiro momento na trombada, ela seguiu próximo à área do Fogão, e aí, Lucas rabiscou, foi para cima, finalização com força, para ótima defesa do João. O São Paulo gosta do jogo e tem escanteio. Escanteio para o time do São Paulo bater. Se posiciona para a cobrança de escanteio, o tricolor do Morumbi. Mas tá caído o John ainda. Pretzel. Foi nada com o John. Tá só fazendo onda, foi nada. Grande defesa, viu? Agora a rabiscada do Lucas em cima do Almada. Foi lembrando os grandes tempos do Lucas lá na Europa. Grande jogada, o Lucas voltou para o segundo tempo, errou o pênalti. São Paulo é bem melhor do que o Botafogo. O Botafogo está nas cordas. Eu ainda tiraria o Bobadilha, que já tem cartão amarelo, e colocaria o Nestor. Daria uma chance para o Nestor, que não tem entrado bem no Brasileiro, mas é um jogador de conclusão e de boa chegada. É fora do campo de ataque, tenta descer o São Paulo. O time pede pênalti. A bola volta com o time do São Paulo pelo setor de esquerda, domina o Wellington. Vai pra finta, levou, escapou do Vitinho, linha de fundo, cruzou na boca do gol, subiu o jogador do Botafogo, vem pra tirar de cabeça Bastos, a bola volta pra Almada. Ele tenta ser jogando, aperta Alan Franco pra ganhar, para o time do São Paulo, não ganha. A bola volta, vem pro toque para o time do Botafogo, pra ser jogando, pode encaixar contra a golpe, pode ser mortal. A bola foi junto, a frente vai sobrar pro Rafinha, em velocidade, domina pro time do São Paulo, pra ser jogando no meio do campo de defesa. O time do São Paulo vem pro toque de bola, recolhe a jogada, Rafael sai jogando pro time do tricolor. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola volta pela direita do campo de ataque, recolhe o time do São Paulo, vem com Rato. Rato domina São Paulo, acordou no jogo, já domina no campo de ataque o São Paulo. Rato vai pro cruzado, travado. A bola volta para Lucas, briga sozinho, vem para tirar Bastos. Ele põe a bola para o time do São Paulo, que está jogando com Bobadilha. Pelo meio tem aberto Luiz Gustavo, enfiou para Luiz Gustavo. Wellington livre aqui pelo setor de esquerdo. Wellington livre na esquerda. A bola volta com o time do São Paulo, prendeu esse curtiu
um Alan Franco para ser jogando. Ganhe um carro por apenas 5 centavos e ajude uma instituição. Acesse vivasaopaulo.com.br e aproveite. Lucas lançou para Bobadilha, chegou na linha de fundo. Antes dele o zagueiro vem para tirar. A bola já volta no toque de bola. Lucas vem para ganhar. Rolou pro toque de bola do Luciano. Luciano para Luiz Gustavo. Ele abre o compasso, bateu pro gol errado. Vem Alan Franco, ganha para Arboleda. Domina pro São Paulo para sair o Tigre. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. O tempo não para. Bandeirantes marca. A bola volta, São Paulo, Lucas domina pelo comando, finta no primeiro, finta no segundo, perde a bola. Repito, 20 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores, quartas de final. Continua para você. São Paulo 0. Botafogo tem 1 pro Botafogo, 0 pro São Paulo. Almada fez o gol, alô Pozóvio. Ulisses, mais cedo o Bragantino e Internacional empataram por 2-2 no Nabi Abichedin, rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. A bola volta com o time do Botafogo para ser jogador do campo de defesa, pois não. Já Matheus Martins do Botafogo e olha, o Luiz Henrique não aguenta mais correr. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. O Wellington abre a jogada para Lucido, soltou da esquerda para Rato. Rato domina para o time do São Paulo. Ele vai para finta, inverteu, jogada para Lucas, subiu o zagueiro, tira de cabeça. Time do São Paulo só visa o Lucas no jogo. Hein, Pretzel? Sim, o Wellington Rato hoje está destoando, né? Tá tentando fazer ligação direta, virar o jogo, mas ele não bateu nenhuma no gol. Logo ele que é um bom chutador. Luiz Henrique realmente sumiu no segundo tempo. O Matheus Martins é jogador de força. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro, vem Rafinha. Ele ganha para o São Paulo, liga para Luiz Gustavo, que domina pelo campo de defesa para Rato. Rato sai jogando contigo no campo de retaguarda. Ela volta com o time do São Paulo. São Paulo quer o gol de empate para levar o jogo para os pênaltis, pelo menos. A bola volta para Lucas, sempre um talento, perdeu o pênalti, mas joga demais. Ganha Lucas, vai para finta, escapa para a marcação do primeiro, rolou na entrada da grande área. Bom toque de bola pelo setor de ponta, abriu para Luiz Gustavo, para Rato. Rato domina para o time do São Paulo, ele não dribla, parece que a bola chega, ele tá cansado. Rato prefere voltar a jogada, volta para Luiz Gustavo, Bobadilha pede, Luiz Gustavo para o Wellington para Rato, já vai passar Luiz Gustavo, vem pro toque de bola novamente, recolheu o Rato, ele vai pro cruzamento, bola desvia do zagueiro, fica fácil pro goleiro, sai do gol, John, pra pegar. Acaba pegando justamente na barreira do Botafogo, fica amortecida para o John, que agora valoriza, ó, ganha um certo tempo por aqui, e o Luiz Henrique, que deve ser substituído, porque não aguenta mais, desabou no gramado para a entrada do Matheus Martins, e claro, o Botafogo valoriza cada segundo. O Luiz Henrique cansou muito fácil, hein? Já foi assim na ida também, né? Na ida ele foi substituído, não gostou muito, mas é um jogador que não tem aguentado todo o tempo, você tem razão. Na seleção brasileira, na primeira convocação dele, nos 2 jogos, ele foi razoável. É o futebol da Bandeirantes para você, e o Matheus Martins? Atacante, base do Fluminense, tava jogando na Europa e o Botafogo pagou 10 milhões de euros por ele, cara. Jogador de força, jovem, o Botafogo pagou bastante, viu? Acho que ele não vale tanto isso aí, mas ele perdeu um gol incrível no jogo de ida quando o Rafael defendeu dentro da pequena área. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Vai sair jogando o Botafogo, 23. São Paulo cresce no jogo, hein, Tchê? Muito. Cresceu muito. O Zubeldia é bom de intervalo, viu? Não foi tão bem no domingo, porque ele deixou o time muito exposto, não ajustou o meio de campo. Mas hoje e na semana passada, o São Paulo voltou melhor, tanto no Rio como agora. E agora já poderia ter empatado o jogo. O Calheri perdeu um gol que não dá pra perder, ainda mais um jogador do nível dele. Então no mínimo estaria 1-1, porque o pênalti o Lucas acabou errando, acontece, né? Mas 1-1 já seria um resultado bem correto. Botafogo tem o contra-ataque à sua disposição. O São Paulo tem que tomar cuidado com isso. Não dá pra perder a bola fácil na intermediária, por exemplo. Que perca lá na frente, lá dentro da área do Botafogo. E Ulisses, além do Luiz Henrique saindo com a 7, entrando o Matheus Martins, 37... O Arthur Jorge, tira também o Savarino, camisa 10, para a entrada do número 6, Tietê. 6, Tite. Tietê. Ah, o Tietê. Isso, Tietê. Ah, Tietê. 3 jogadores no meio agora, hein? Ele vai fechar o meio, deixar o Almada solto para fazer a ligação
com o Matheus Martins e com o Igor Jesus. Acho que abre mão muito rápido aí do meio-campo, como ele fez também na semana passada. Ofertas Estil por tempo limitado, novas motosserras e a linha bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br e aproveite. Do time do São Paulo vem para tirar o perigo. Luciano periga, mas perde o lance para volta com o time do Botafogo. 1-0 para o time do Botafogo. É impressionante o que perdeu de gols o São Paulo. Pênalti e o gol que o Caleri perdeu. Não dá para acreditar. A bola volta no toque, ele para domínio. Recolhe novamente, tenta descer o time do Botafogo. Vem Rafinha para marcação. Tiro de meta para aqui para o São Paulo bater. Quer ir para a final da Conmebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br. Eu falei com o seu corretor. Camarote dos Ídolos, o melhor lugar para assistir os jogos do São Paulo no Morumbi. Camarote dos Ídolos, muita música. Ídolos do passado, do presente, sempre lá no Camarote dos Ídolos, com muita música, comida, bebida para você. Camarote dos Ídolos do meu amigo Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. E do primeiro câmera ataque, tenta descer o time do São Paulo em velocidade. Matheus Martins põe pra fora. Escanteio na esquerda, São Paulo. Arboleda na área. Luiz Gustavo na área. Bobadilha na área. Os jogadores do São Paulo. Luciano fica fora dela. Vai Alan Franco também. É bola pro São Paulo bater escanteio. Botafogo inteirinho dentro da sua grande área. É pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Rato vem pra cobrança de escanteio pro time do Botafogo, do time do São Paulo. Rato para cobrança de escanteio pro São Paulo na esquerda. Levantou na boca do gol. Subiu de cabeça bem pra cortar Igor Jesus. Lateral pro time do São Paulo bater pelo setor de direito do campo de ataque, lateral para o time do São Paulo. Cabral se posiciona, vem para a cobrança novamente o time do Tricolor. Vai deixar para o Wellington bater o lateral. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Luciano domina para o time do São Paulo. Ele faz o break, vem para fintar para a jogada pelo setor de esquerda. Soltou para o Wellington. Wellington prende o lance, fica sem opção de jogo à frente. Prefere voltar para Luiz Gustavo. Domina para o time do São Paulo. Prende a jogada curtinha para Alan Franco. Alan Franco domina para o time do Tricolor. Volta a jogada pelo setor de meio de campo para Rafinha. Rafinha domina para o time do São Paulo. Vai para o toque de bola pelo setor de direita para Lucas. 1-0, Botafogo vence. Domínio do campo de ataque, vai para finta. Lucas carrega sozinho no drible. Abriu jogada de primeira. Rato, você tá péssimo no jogo hoje, Rato. Lateral pro time do São Paulo bater pela esquerda de ataque. O Botafogo tentava sair no contra-ataque rápido, mas o toque forte. Bola pela linha lateral, já arremessado por aqui. E Bobadilha prende a jogada ligeira, a jogada pelo meio de campo, tenta ser jogando com o Luiz Gustavo, prende para o time do São Paulo, que abre na direita, soltou para Lucas, Lucas dominou, ergueu a cabeça para Luiz Gustavo, ele vai bater direto pro gol de novo em cima da zaga do Botafogo. Lateral para o São Paulo, bateu ele pela direita, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, a bola volta em lateral, pois não. Já, Nestor e Igor Vinícius no São Paulo. Daqui a pouquinho o Nestor e Igor Vinícius vai pôr fogo no jogo, hein? Eu tinha pedido o Nestor, tava na cara, tira o Bobadilha já com o cartão e o Rafinha cansou. O Rafinha não aguenta tanto e põe o Igor Vinícius, que é um jogador mais de saída, o apoio pelo lado que o São Paulo precisa. A bola volta pelo setor de esquerda com Rato. Rato domina novamente, destoando muito no jogo de hoje. Para você na Bandeirantes, se tem hit, tem estrela, bet ao hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. A bola volta no toque, ele para ser jogando contigo no setor intermediário. Recolhe o time do São Paulo para a direita, vem para o toque, ele para com Lucas. Lucas domina para Rafinha, Rafinha para Lucas. Ele domina, prende pelo campo intermediário de ataque para Bobadilha. Bobadilha inverte a jogada para Rato. Rato vai para o domínio, ele mata no peito, domina no comando de ataque para o time do São Paulo. Gira, tenta partir em velocidade, recolheu, chutou para Luciano. Girou da marcação, tentou abrir na direita. Pediu a falta, o árbitro mandou seguir. A bola volta com o time do São Paulo, que está jogando para Bobadilha. Ele já prende o lance pelo setor de esquerda do campo da retaguarda, vai para finta. Lançamento para Caleri, levantou, boa bola para Bobadilha, cruzou para Caleri, vai tentar bater pro gol, vai lamber sabão. Mas o que é isso, Caleri? Mas o que é isso, Caleri? De novo você, Caleri! E aí? Agora um lance de maior dificuldade, ele consegue no primeiro momento tabelar com o Bobadilha, e aí quando ele recebe ele não consegue fazer o giro, né? E aí acaba caindo por ali no momento que muda o São Paulo, ó. Saindo 13 Rafinha, entrando 2 Igor Vinícius e saindo 21 Bobadilha para a entrada do 11 Rodrigo Nestor, a segunda e a terceira do técnico Zubeldia. E aí, Pretzel? Coerente, tirou o Rafinha, que está perdido no jogo, põe o Igor Vinícius, que é mais forte e apoia melhor, e o Nestor, que é um jogador que bate no gol. É um jogador que no ano passado, um ano atrás, ele fez o gol do título da Copa do Brasil. É um cara que não está em boa fase, mas é bom jogador. O Bobadilha ficou sem muita função, com o cartão pendurado, com o cartão amarelo.
A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domínio do campo de defesa, o time do São Paulo tenta ser jogando pelo setor de direita com o Igor Vinícius. Ele faz o giro da marcação, vai tentar o toque de bola, rasga a frente, levanta para Lucas. Lucas domina para o time do São Paulo, se livra da marcação, tentou partir. Lindo drible do Lucas, escapou, tomou a falta, vem Luiz Gustavo, ganha a jogada para a direita. É boa para Caleri, dominou para o time do São Paulo. Perde o lance, Caleri. Tá parado o jogo, lateral direito, ataque pro time do São Paulo bater. O Caleri que vem encontrando pela frente jogadores grandes também, né? Como o próprio Bastos, que não dá sossego para o camisa 9 do São Paulo. Mais um desarme e o São Paulo segue no ataque. A bola volta com o time do São Paulo. Já aprende a jogar pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Igor Vinícius domina para o São Paulo. Ele joga pela direita para Luiz Gustavo. Ele prende o lance para o time do São Paulo. Vai para a finta Luiz Gustavo. Ameaça o toque de bola sempre para Lucas. Lucas domina, escapa do primeiro, escapa do segundo. Ele perde a bola já cansado. Lucas domina do campo intermediário. Recolhe novamente. Vai para a finta. Tenta ganhar Igor Jesus. Aperta na marcação. Igor Vinícius põe para fora em lateral. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e mude, transforme a sua vida. Tá parado o jogo. Que a bola saiu ali pela lateral e agora o Botafogo tenta se armar de novo, principalmente defensivamente. O São Paulo vai tentando. Tem arremesso, o Botafogo que vence o jogo 1-0. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 31 minutos de bola rolando, 31 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores, quartas de final. No Morumbi para você, 0 São Paulo, 1 pro Botafogo. Na Bandeirantes é você. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, tem time brasileiro nas semifinais da Libertadores. Mais cedo na Arena MRV, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2-0 com 2 gols de Daverson. Na próxima fase, enfrenta o River Plate. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Wellington lançado pelo setor de esquerda, ganhou a jogada, levou para a linha de fundo, balançou o Wellington, ele vai para finta, afasta o zagueiro, tira. Tá marcado o lateral para o São Paulo bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o São Paulo bater. Lateral cobrado, vem para Nestor. Nestor domina para o time do São Paulo, está jogando para Alan Franco. Alan Franco domina a jogada para Nestor. Nestor prende para o time do São Paulo pelo seu campo de ataque. Já domina na intermediária para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo volta novamente para Alan Franco que está jogando. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola volta do toque de bola, domina o time do São Paulo pela direita. Vem com Alan Franco domina, tenta girar. Nossa senhora. Ele isola a bola, não vou meter um que é isso nele, porque ele joga bem. Ele fica caído no chão, Ulisses Costa, depois sabendo que não foi legal dessa vez. A tentativa de abertura de jogo, essa bola sobe demais novamente. Arremesso lateral para o Botafogo. Camarote dos Ídolos, o melhor lugar para você curtir os jogos do São Paulo no Morumbi. Muita bebida, muita comida. Camarote dos Ídolos, shows, jogos de futebol do Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. Domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola contigo na esquerda, recolhe o São Paulo com o Nestor. Ele vem na velocidade, tenta o drible, perde a bola lateral para o Botafogo bater. Manual para o time do Botafogo cobrar. Tá parado o jogo, 33, Pretzel, placar de 1-0, Botafogo, Pretzel. E um jogo duríssimo nesse momento, a gente chega numa fase crítica, porque o São Paulo não encontra espaços agora. O Botafogo, ainda que tenha modificado em pelo menos 3 posições, ele se mantém tranquilo no jogo na questão da marcação depois de uma blitz do São Paulo, né? O jogo agora entra naquela parte tensa. São Paulo vai tentar uma jogada individual, bola aérea, vai tentar encher a área do Botafogo de gente, mas vai dar espaço para o contra-ataque. E pintou amarelo para o Nestor, fez falta em cima do Igor Jesus. Exatamente, amarelo para Rodrigo Nestor, ele que entrou no lugar do Bobadilha, que estava amarelado. O Zubeldia chamou por ali, ó, o Michel Araújo, camisa 15, e tem mais uma e parece o Eric. Michel Araújo e Eric, daqui a pouco mais 2 do São Paulo. E aí, Pretzel? Eu botaria esse Jamal Lewis aí, certo? Que nem entrou em campo, mas seria novidade, que o Botafogo nem conhece esse jogador. Colocaria ele no lugar do Wellington, ele vai botar o Michel Araújo, que deixou um espaço no jogo contra o Inter, né? E o Eric vai entrar, provavelmente ele vai tirar o Wellington Rato. O Wellington e o Wellington Rato devem ser os jogadores a sair. E vem para o domínio o Alan Franco, já prende no campo de defesa para o time do São Paulo, tenta o levantamento à frente de forma errada, a bola passa pelo Luciano. Domina o Botafogo para ser o jogador do campo de retaguarda, vem para o toque com o Gregory. Ele prende a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, vem para a finta, tentou passar na esquerda, Alex Telles. Ele ganha a jogada, mas a bola sai. Tá parado o jogo, bola para o time do São Paulo bater do campo de defesa. O tendo atacado tem a melhor estratégia para você economizar
das compras da sua casa, comércio, com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Está na sua vida, está no Tenda. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pretzel, eu falei no jogo aberto que o São Paulo ia passar e não tá passando não, hein, tchê? Não tá passando, mas ainda joga por um gol, porque depois dos pênaltis tudo pode acontecer, né? Mas o time... E vem São Paulo, domina na direita, Rato prendeu, cruzou pra ninguém, não cruzou pra ninguém, afasta dali da Teles, vem pra tirar a bola, volta na direita do campo, ataque pra Igor cruza na bola, gol, apertou o São Paulo, a bola passa pelo Rato, eu não sei o que ele tá fazendo no campo, velho. É impressionante, ele não consegue chegar na bola. Lateral para o time do São Paulo, bater Rato, bate o árbitro, vai parar o jogo. Tá caído o jogador do time do Botafogo. E de novo, me parece o Alex Telles por ali na grande área. São Paulo tá preparado para mexer, o Botafogo também deve mexer em instantes. Teremos aí alterações duplas nos dois times. Daqui a pouco, então, 4 alterações neste momento. Jogo parado aqui no estádio do Morumbi, é o Gregory que tá por ali. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América. No Morumbi continua São Paulo 0-1 pro Botafogo. Na Bandeirantes quem fala é você, Pusóvio. Ulisses, 38 minutos do segundo tempo na Colômbia. O Independiente Medellín segue empatando com o Lanús por 1-1. Se continuar assim, teremos disputa por pênaltis na Copa Sul-Americana. E aí, do Vale? Saindo 26, Gregory para a entrada do 5, Danilo Barbosa no Botafogo. Saindo também 13, Alex Telles para a entrada do 21, Marçal. Portanto, Barbosa, Danilo Barbosa, 5 na vaga do Gregory, 21, Marçal na vaga do Alex Telles. O São Paulo saindo 27, Wellington Rato, portanto, saindo com a 27. Não veio hoje, hein? Exatamente. Para a entrada do André Silva. Ele ergueu o 21 ali, mas o 21 era o Bobadilha que já saiu, tá? Ele vai, acho que, se corrigir agora. Saindo 6, o Wellington para a entrada do 15, Michel Araújo. Portanto, Michel Araújo com a 15 na vaga do Wellington, camisa 6. E saiu o Wellington Rato, 27, para a entrada do André Silva com a 17. E aí, Pretzel? E aí que não há novidades, né? Ele é bem previsível nas mudanças do Zubeldia, né? Eu colocaria esse Jamal Lewis aí, que ninguém sabe como é que ele joga, para ser uma novidade num jogo. Daqui a pouco ele entra... O cara jogou na Premier League, faz uma jogada maluca aí e dá certo. Isso pode acontecer também, o treinador tem que ter lance, tem que ter loucura em alguns momentos do jogo, né? O Danilo Barbosa entrou, era do Palmeiras, né? Base do Vasco, foi pro Palmeiras com o Abel Ferreira, é um bom jogador de bola aérea. E o Alex Telles pelo Marçal, um lateral pelo outro. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo, tenta recolher o setor de esquerda, que é para ataque, vem para o domínio Nestor, ele solta, joga na ponta para Michel Araújo, vai para o cruzamento em cima do zagueiro lateral para o São Paulo bater de esquerda. Oferta existiu por tempo limitado, novas motosserras e a linha, a bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertas.steel.com.br, aproveite. A bola volta no toque de bola, contigo novamente, recorde o time do São Paulo, tenta descer, Luiz Gustavo vem com muita raça, ganha para o time do São Paulo, Luciano Arredonda, ele solta, jogar pelo setor de direito do campo de ataque, desce o time do São Paulo, a abertura para Caleri, dominou, já passou, cruzou, mas para ninguém muito forte, a bola ela vai embora para a linha de fundo. O Caleri que saiu ali, né, nessa posição central na grande área para tentar o cruzamento, porque agora o São Paulo tem André Silva, mas essa bola alta demais, não deu nem pro cheiro, tiro de meta, John Cobra. É o futebol da Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona novamente, vem para a bola para ser jogando novamente o time do Botafogo. Você está ligado na Bandeirantes, obrigado, torcedor 20 no Brasil. Partiu para a bola, levantamento à frente, sobre cabeça arbolida, tira para a volta para Lucas. Lucas domina para o time do São Paulo, tenta sempre o jogo, já perde o lance, aperta na marcação, vem para o toque de bola, o time do Botafogo na intermediária, abertura frente no comando de ataque, Lucas volta, aperta, tenta ganhar, recolhe a jogada pela ponta, a bola vai embora,
Lateral para o São Paulo bater pela direita do campo de defesa. Lateral para o time do São Paulo bater e ser jogando. Recolhe, vem para o toque de bola novamente o time do São Paulo. Arboleda recolhe para o São Paulo, vai para o toque, Coutinho para Michel Araújo. Ele domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, já tenta partir em velocidade o time do São Paulo. Michel Araújo liga a jogada pelo comando de ataque, para a volta para Nestor. Ele mata do peito do Bina, vem para a finta, tenta o toque de bola, toma falta do Igor Jesus, está parado o jogo. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. E aí, do Vale? O Igor Jesus toma um lençol ali, ergue o pé, atinge o jogador do São Paulo. Falta marcada, vem bola na área do Botafogo. Tá por ali o Rodrigo Nestor tomando posição. É falta pro time do São Paulo. Quem sabe o empate. Partiu o Nestor, levantou na boca do gol. Tentou subir a Arboleda, sobe o zagueiro tira. A falta para Luciano. Luciano protege pro time do São Paulo. Toma o tranco nas costas. O juiz vai dar falta tua, Luciano. Porque você é um cara que é uma piada, Luciano. Você se jogou pra cavar a falta, Luciano. E sabe que o árbitro não tá dando esse tipo de falta, Luciano. Aí deu falta pro Botafogo numa bola que era pra ser do São Paulo, do Vale. Ele sentiu ali o ventinho da marcação do Marçal e já desabou. A arbitragem não foi na dele. Falta para o Botafogo, que agora valoriza cada segundo. Passamos dos 40 por aqui. Se posiciona para a cobrança, 41 minutos de bola rolando. Recorde do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Lançamento vem à frente, aperta o time do São Paulo, vem para ganhar a jogada. Recorde no toque de bola contigo no setor intermediário, o time do Tricolor. Abertura para Nestor, Nestor liga a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque para André Silva. Ele prende para o São Paulo pelo setor de esquerda, André Silva domina, ergue a cabeça, tentou o cruzamento, o toque do Caleri. Numa jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, rapidamente saiu o São Paulo. André Silva dominou, partiu na velocidade, ergueu a cabeça, cruzou. O Caleri subiu livre na pequena área, cabeceou no canto direito. Que assistência, que cruzamento do André Silva. Caleri, a bola dá na bochecha, direita da rede, morre no fundo do gol. O São Paulo empata o jogo no Morumbi. A 41 minutos de bola rolando. Caleri. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Caleri, que você proporciona a torcida tricampeã da Libertadores da América. Agora São Paulo, Botafogo também um. O detalhe do gol é teu, do Vale. Explode o Morumbi. Ele perdeu 2 gols inacreditáveis. Um em cada jogo com os pés. Mas pelo alto, toca no Caleri. Cruza na cabeça do Caleri, que é gol. 14 gols na história da Libertadores, se juntando a Rogério Ceni, a Luiz Fabiano. Este é Jonathan Caleri. O São Paulo empata tudo no Morumbi. E vem São Paulo, domina novamente. André Silva cruzou no banco do gol, bola sobrou. São Paulo domina no campo de ataque, vai pro domínio, prende o lance pelo setor direita. Abre, joga na Coutinho, dominou o Lucas, ele prende o lance, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Recolheu para Nestor, bateu direto pro gol. Passa a direita. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Botafogo bater. Tiro de meta pro Botafogo bater. Tá caído o goleiro do Botafogo. E muda completamente o cenário no Morumbi. Agora sim, o São Paulo jogando em casa, diante do seu torcedor. Mais de 60 mil pessoas. O Morumbi vira um caldeirão na reta final do jogo. É o futebol da Bandeirantes. Pretzel. A estrela do Zubeldia, ele põe o André Silva, que faz uma jogada pela esquerda. Ele não fez essa jogada até hoje, mas faz um cruzamento maravilhoso. O Bastos fica parado e o Caleri subiu a lá Rei Dadá. Parou no ar e cabeceou para o fundo da rede, empatando o jogo. Segundo tempo todo de São Paulo. Aos 25 do segundo tempo, o Arthur Jorge colocou o Tietê, tirou o Savarino, encheu o meio de campo do Botafogo, mas matou o contra-ataque, facilitando o sufoco do São Paulo, que chegou ao empate com justiça.
É o futebol da Bandeirantes para você. E dependendo dos acréscimos, meu amigo, São Paulo pode virar o jogo, hein? A confusão no campo de jogo. Com o Zubeldia e ali o Marçal. O Zubeldia tenta ficar com a bola, tal, aí rola aquela encarada e agora o bolinho, ó, impressionante. A confusão se forma depois do empate. Tudo igual no Morumbi, o jogo tá parado. E aí, Pretzel? Isso é ruim pro São Paulo. O São Paulo tem tempo para ganhar o jogo. Isso é bom pro Botafogo, que agora tá pressionado. O Zubeldia também, assim que sai o gol, ele invade o campo para abraçar o Luciano. Poderia ter sido expulso, porque não pode invadir o campo. Completamente maluco. Tudo bem que ele é colérico, ele é emocional, mas não pode fazer isso. O jogo tava feição pro São Paulo pressionar e ir para cima para matar o jogo no tempo normal. E aí agora, ó, o Caleri tá tirando todo mundo de lá. Foi muito mal agora o técnico do São Paulo. Péssimo técnico do São Paulo. Péssimo. Que coisa. Do Vale. É agora que a confusão começa ali a dar uma dissipada. Igual a fumaça aqui também. Impressionante, né? A fumaça volta a tomar conta do Morumbi, enquanto a confusão aos poucos é apartada por ali. Fica na bronca. Ó, teve expulsão. A arbitragem mostrou o cartão vermelho ali na direção do banco de reservas do São Paulo. Tirando, me parece, ali um dos auxiliares. Tem jogador, o Alan do Botafogo, também batendo boca com o quarto árbitro. Realmente uma confusão generalizada aqui no Morumbi. Tá parado o jogo. Pareceu do Botafogo o Gregory, pareceu, né? Que estava no banco já, pareceu. Vamos ver se confirma. Tá dando um amarelo para mais alguém, né? Ele até chama, né, para dar um amarelo ali pro banco de reservas. Ele aponta. Me pareceu, tava o Rafinha meio ali atrás. Agora ele expulsa mais um, ó. Ele expulsou mais um no bolo. Vamos ver se a gente consegue identificar, porque já foram 2 cartões vermelhos. Ele mostra o segundo amarelo e expulsa. Me pareceu justamente pro Rafinha. Pro Rafinha que estava no banco de reservas. Olha o que o Zubeldia arrumou. O São Paulo podia pressionar o Botafogo, apertar o Botafogo, certo? Para conseguir matar o negócio, matar a classificação no tempo normal. O jogo tá parado, é claro que ele vai dar acréscimos e tal, mas olha só. Botafogo, Rafinha mesmo, tem razão. Rafinha também é brincadeira, né? Tem falado muito mais do que jogado. Então é o seguinte, ó o Adriel só lá com o tempo, pedindo pro árbitro, né, segurar o tempo. O São Paulo tinha tudo para pressionar o Botafogo. O clima, o ambiente estava todo a favor do São Paulo. E o Zubeldia, por uma besteira, dá uma esfriada gigantesca na partida. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br ou fale com o seu corretor. Ele vai ter que dar mais de 10 minutos de jogo, hein? Inclusive a placa estava para subir, mas não subiu justamente por conta da confusão. O amarelo foi pro Marçal do Botafogo, PDV. Que justamente começou a confusão ali com o Zubeldia, né? O Zubeldia foi, sei lá, deu um abraço ali no Marçal. Aí começa toda a confusão desnecessária, né? É uma coisa maluca aqui no Morumbi, né? Que coisa impressionante, viu? Tá louco. Tem que ir pensando nos pênaltis também, né, Ulisses? Apesar dos acréscimos, aí você tem que ver quem é que bate. O São Paulo já mudou 5, né? Não dá mais pra mudar ninguém. Então os batedores... Botafogo também. Então são esses aí que vão bater. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Vamos recomeçar o jogo ou não? E aí? Vamos recomeçar o jogo, pô. Ele tá indo no VAR ver, ele tá não esperando o VAR ver o que aconteceu. Mas ele não expulsou o Zubeldia. É um brincalhão o árbitro. O Zubeldia tem que ser expulso, cara. 1-1, jogo empatado, tá indo pra pênaltis do Morumbi. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Agora a torcida do São Paulo acordou finalmente, hein? Porque só a torcida do Botafogo fazia festa. Vamos sentir o clima que tá no Morumbi.
Thiago tá lá na Rodobens, ligado no microfone Bandeirantes da minha querida São José do Rio Preto, grande Thiago. Forte abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. 6 minutos só, Pretzel. Pois é, ele não levou em consideração essa confusão aí, né? 6 mais 4, tá? Ele sinalizou com 6, mas mais 4, então teremos 10 no total. Lembrando que já passamos 5 minutos. Perfeito. Não, mas 5 minutos estavam parados o jogo. Então ele tem que ir até 60, né, Pretzel? Exatamente, ele tem que cumprir o que ele tá dando de 10 aí. É o futebol da Bandeirantes. Recorde do campo de ataque. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recorde novamente o time do São Paulo para ser jogando. Lançamento vem do campo de ataque. Aperta o time do tricolor. Lindo lance. Vem São Paulo na esquerda. A bola foi solta para Michel Araújo. Ele ganha para o time do São Paulo. Vai para a finta. Tenta o toque de bola. Balança na marcação. Tenta o toque novamente. Michel Araújo toma a falta. Ele balança. Vem para a finta. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time do São Paulo. Bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Dá um bico na bola. Tira dali. Tira dali o jogador do time do Botafogo. O Adrielson, é falta para o time do São Paulo bater pelo setor de esquerda. Você ligado na Bandeirantes, 1-1 é o placar do jogo. Era para estar 3-1 para o São Paulo. Esse é o placar. Perdeu pênalti o São Paulo. O Caleri perdeu um gol embaixo do gol, é impressionante. Se posiciona para a cobrança. É falta para o time do São Paulo bater pela esquerda. Partiu para a bola Nestor. Bateu a falta, levou todo o gol. Tentou Lucas, o toque para a volta de primeira. Recolhe Luciano. Luciano vem para o toque curtinho. Abriu no comando de ataque. Aperta novamente o São Paulo. Tentou o toque de bola. Vem para o toque curto no comando de ataque. Tenta descer o time do Botafogo. Partida pelo comando de ataque. Vai para a finta, vai para o drible. O árbitro para. Marcou a falta do Igor Vinícius, que toma amarelo. Exatamente, amarelo para Igor Vinícius, parou por ali no carrinho, um possível contra-ataque do Botafogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, você ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente para sair jogando. Domínio o time do Botafogo, lançamento vem para dentro da grande área, vai chegar na bola Igor Jesus. Ele mata no peito, dá para trás, recolhe no campo de defesa. Afasta o time do São Paulo, tira a bola, volta, Lucas tenta ganhar a jogada, ganha a lateral, novamente pelo setor de esquerda, linha lateral novamente pelo setor de esquerda. O Botafogo, que coisa, hein, Pretzel? Parou, e o treinador ajudou. O Arthur Jorge é bom treinador, o melhor do Campeonato Brasileiro para mim, mas hoje ele foi muito mal. Ele tirou toda a velocidade do time no contra-ataque. O Almada não viu a bola no segundo tempo, fechou o meio, mas foi ainda assim amassado pelo São Paulo. Foi mal o Arthur Jorge. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola Coutinho novamente no setor intermediário. Recolhe o time do São Paulo, vem com o toque de bola Coutinho. Domínio do campo de ataque, vem para finta, a bola sai. Não adianta se jogar, André Silva. Não adianta se jogar, André Silva. É bola do campo de ataque novamente. Se posiciona novamente o time do São Paulo para sair jogando. Se posiciona para bater a bola à frente do campo de ataque. O time do Botafogo para sair para o jogo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estamos com 53 minutos. O jogo está caminhando para os pênaltis. Domínio do campo intermediário. Aperta na marcação. Vem para tocar na bola. Houve a falta do Luciano. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time do Botafogo bater na intermediária. Exatamente, ele fica reclamando ali no primeiro momento, mas a arbitragem estava bem pertinho do lance, acaba marcando o carrinho do Luciano em cima do Igor Jesus. Intermediária, falta para o Botafogo, 1-1 no Morumbi. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando novamente. Recolhe pelo comando de ataque. Aperta, vai bater à frente o time do Botafogo. Vitinho vem para a cobrança de falta para o Botafogo. Vai deixar para bater. Vem levantamento dentro da grande área. Falta para o time do Botafogo cobrar. Vem lançamento na bola. Vai partir para a cobrança de falta o time do Botafogo. Marçal na bola. Levantamento vem na boca do gol. Arboleda subiu de cabeça, cortou, tirou. Põe para escanteio para o Botafogo bater. Num raro momento do Botafogo rondando a área do São Paulo. E na bola parada alçada, o corte do Arboleda, linha de fundo, escanteio para o Fogão. Escanteio para o time do Botafogo bater pelo setor de esquerda, placar de 1-1. Tá indo para pênaltis o jogo, tá indo para penalidades máximas. Você ligado no microfone Bandeirantes. É escanteio para o time do Botafogo bater pelo setor de esquerda. Vem lançamento para dentro da grande área. Levantamento vem para a boca do gol, subiu de cabeça, o toque vai por sobre o gol. Tentou ali o jogador Bastos, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. É para deixar o torcedor do São Paulo ali com aquele frio na barriga gigantesco. Subiu pelo alto, mas a bola também subiu demais, tiro de meta São Paulo.
Tiro de meta para o time do São Paulo, bater para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta para a Arboleda. A Arboleda levanta, lança a jogada para o comando de ataque. Tentou buscar a jogada com o Tinha Lucas, deixa a bola passar. Vem para o domínio de bola o time do São Paulo com o Lucas. Lucas abre pelo setor de esquerda, domina. É Michel Araújo, prende, tentou, passe, passa mal. A bola volta no toque de bola, tenta descer Alan Franco. Vem para a marcação, vem a jogada novamente Jesus. Ele tenta fintar a marcação. Igor Jesus tentou passar pelo Alan Franco. Alan Franco aperta, ganha a jogada para o time do São Paulo. Toma a falta de Igor. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do São Paulo bater. E aí pede o Alan Franco o apoio da torcida. É falta para o time do São Paulo cobrar. Se posiciona para a cobrança de falta o time do São Paulo. Rafael vem para a cobrança. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para sair para o jogo. Recolhe novamente no campo de defesa. Vai para a finta, bate na bola, levanta novamente Rafael. Ele busca a jogada no comando de ataque. Caleri vai tentar chegar quando larga o braço do árbitro. Ele termina o jogo no Morumbi. Vamos para penalidades máximas. E aí, do Vale? Vamos lá, Ulisses. Jogadores do São Paulo caíram no exato momento que a arbitragem apitou o fim do jogo, bem cansados. Jogadores do Botafogo também. E aí fica aquela expectativa com relação aos pênaltis, ó. Em campo, cobradores: Caleri, Luciano, Lucas, provavelmente também o André Silva. Vamos ver se o Nestor também é um batedor. O Igor Vinícius costuma cobrar também. Algumas possibilidades, mas o São Paulo tem em campo seus 3 principais batedores: Lucas, Luciano e Jonathan Caleri, os 3 em campo. Já o Botafogo, que não tem mais o Luiz Henrique, não tem mais o Savarino, tem ainda Almada e Igor Jesus que podem cobrar, o Marlon Freitas também, e como opção, que jogadores que entraram na segunda etapa, o Matheus Martins, o Tietê e quem sabe aí o Marçal, que é um capitão desse time do Botafogo. Jogadores agora passam a se reunir ali no círculo, cada um de um lado do campo, próximos ao banco de reservas, uma conferência rápida para ver quem tem perna, quem tem emocional, quem tem psicológico, porque é decisão. E aí o São Paulo pode, quem sabe, carimbar uma vaga na semifinal, onde não chega desde 2016. O tricolor quer voltar. Já o Botafogo teve a sua melhor campanha em 63 e também 73, quando chegou à semifinal da Copa Libertadores. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes. Alexandre Pretzel, que coisa, hein, Pretzel? São Paulo foi buscar, Pretzel, olha. 2 tempos. Eu vou dizer pra você, se o Zubeldia não fizesse a besteira que fez, São Paulo tinha a chance de virar o jogo. Pois é, ele apostou no William Gomes para começar o jogo, eu não achei um absurdo. O menino sentiu, ele trocou, colocou o Luciano, mas o São Paulo foi dominado na primeira etapa, apesar, né, de pelo menos ter chutado uma bola no gol e ter o pênalti a seu favor, já que o Lucas perdeu o empate aos 47 do primeiro tempo, mas até o lance do pênalti só deu o Botafogo, que poderia aberto 2-0, mas só fez um gol. No segundo tempo foi todo de São Paulo. O Arthur Jorge abdicou demais do ataque, encheu o time de volantes, o Tietê, o Marlon Freitas e o Danilo Barbosa, tirou o Gregory, matou o Almada, que estava dominando o meio de campo no primeiro tempo. O Matheus Martins entrou no lugar do Luiz Henrique, não tocou na bola. E o Igor Jesus foi o melhor atacante, ficou isolado contra o Alan Franco e contra o Arboleda. Em contrapartida, o São Paulo foi para cima, o Zubeldia mexeu bem no time e teve a estrela do André Silva, que ele coloca o André Silva no jogo. E na primeira bola pelo lado esquerdo, que não é muito a característica dele, ele faz um cruzamento em velocidade na cabeça do Caleri, que fez um gol de centroavante. O Caleri não estava bem no jogo, perdeu um gol incrível também. E ele parou no ar mesmo e cabeceou, vencendo o goleiro John, empatando o jogo. Aí teve a bronca do Zubeldia com o Marçal. Tem muito torcedor absolvendo o Zubeldia, ele não tem nada que abraçar jogador. E depois o Rafinha, que é o valentão, que é o líder, que é o experiente, mas hoje foi juvenil e acabou expulso. Essa bronca esfriou o time do São Paulo. Esfriou muito. Tanto é que o último lance do jogo foi do Botafogo, na cabeçada do Adrielson, quase dando a classificação para o time carioca. Vamos para os pênaltis com os 2 goleiros. O John, que só pegou um pênalti na sua carreira, e o Rafael, que é pegador de pênaltis. Ulisses. Muito bem. Que coisa, né? Vamos ver o que vai rolar. Vamos aí para as penalidades máximas aqui no estádio do Morumbi. Para você ligado no microfone da Bandeirantes. São Paulo foi buscar, mas vou dizer, se o Zubeldia não arruma confusão, Pretzel.
São Paulo estava voando em campo no finalzinho do segundo tempo. Estão absolvendo ele aqui, ele abraçou só o jogador, não tem que abraçar. Tu abraçou, tu dá motivo para o início de confusão. E aí houve o Marçal foi malandro. O Marçal foi muito malandro, acabou arrumando uma briga e esfriou o jogo. E outra, tem a imagem, o Zubeldia na hora do gol do São Paulo, é legal para quem é torcedor de São Paulo, a comemoração dele, invadindo o gramado e dando um abraço no Luciano, ajoelhado com o Luciano, mas não pode. Se o quarto árbitro chama, ele seria expulso. Então, assim, ó, só para lembrar, viu, é importante se classificar, mas ainda tem 2 jogos de semifinal e tem a decisão também. Hoje decide uma passagem, mas também não precisa ser tão colérico assim, tem jogador expulso. O Rafinha já não joga o primeiro jogo da semifinal. Também não sei se é tão desfalque assim, né? Porque o Igor Vinícius até merece uma oportunidade. Muito bem. Vamos lá para as cobranças. Qual gol será utilizado para cobranças dos pênaltis? Vamos saber aqui no Morumbi. Para você ligado no microfone de Bandeirantes, torcedor do 20 no Brasil. Aí tá parado, vamos para cobranças de pênaltis. Você ligado aqui no Bandeirantes para saber quem passa. Botafogo, São Paulo. A semifinal da Copa Libertadores. O Galo já foi, né, Pusóvio? Já passou o Galo eliminando o Fluminense. Exatamente, na Arena MRV venceu por 2-0, 2 gols de Daverson. Na próxima fase enfrenta o River Plate da Argentina. Olha o menino maluquinho aí, o Daverson, que coisa impressionante. Agora o que pesa é o físico e o psicológico, é onde eles se igualam, eles ficam iguais, né, Pretzel? É verdade. O que o São Paulo tem a favor é a torcida e tem a favor a história também. O São Paulo é um tricampeão da América, um tricampeão do mundo. O PDV acabou de dizer, o Botafogo disputou Libertadores em semifinal em 63. Em 2017 parou nas quartas para o Grêmio, treinado pelo Jair Ventura. O Botafogo na ocasião com um time bem limitado. A campanha é boa, mas o Botafogo simplesmente sumiu no segundo tempo, também com a boa atuação do São Paulo. Psicologicamente, o momento é do São Paulo. Psicologicamente. Vamos ver agora a competência dos batedores. Já estou vendo ali, né, PDV? O Caleri deve ser o primeiro já em direção à bola. Inclusive ele ganhou na moedinha para escolher o campo e também para o São Paulo iniciar. E aí agora a arbitragem tem um bate-papo final com os goleiros, né? Principalmente por conta da situação ali, de alguém se adiantar e tudo mais para fazer a defesa. E o Caleri tá isoladão, ó. Caleri fica isolado, pensativo, andando de um lado para o outro antes do início aqui das penalidades. Muito bem, vamos para as cobranças de pênaltis. O Caleri é o primeiro, é isso do Vale? Exatamente, ó. Ele tá ali isolado desde que ele tirou na moedinha e agora ele chama a torcida do São Paulo. John vai caminhando para o gol e Caleri vai caminhando para a marca do pênalti para abrir as penalidades por aqui. Muito bem, Caleri vai abrir a cobrança de pênalti para o time do São Paulo. Caleri vai para a cobrança do primeiro no time do São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do 20 no Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Placar do jogo de 1-1 no tempo normal, no primeiro jogo 0-0. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor do Brasil. Vai começar a cobrança de pênaltis alternadas aqui no estádio do Morumbi. Caleri bate o primeiro, John tá no meio do gol. Caleri para a cobrança de pênalti. John no meio do gol. Caleri para bater pênalti para o time do São Paulo. Você ligado no microfone Bandeirantes. Caleri na bola, perna direita, partiu, bateu. No travessão a bola. No travessão a bola. Que coisa! Ah, Caleri. Mas o que é isso, Caleri? E aí, do Vale? Com a cabeça ele vai bem, com os pés, que fase. Vem aí, Tietê. Tietê para bater o primeiro pro time do Botafogo. A esperança do gol do São Paulo, sabe quem é ele? Rafael. Tietê na cobrança. Se posiciona para a cobrança, Tietê. Vai bater pro time do Botafogo. Entrou no segundo tempo, partiu para a bola, correu, bateu. Gol do Botafogo! Goleiro para um canto, bola para o outro, Tietê. Ex-jogador do São Paulo, né? Tietê, inclusive,
comprado pelo Botafogo, pagou ao São Paulo pelo Tietê. Vem aí o experiente Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, que coisa, hein, Pretzel? Impressionante, né? O Caleri faz o gol, perdeu um gol incrível quando estava 1-0, faz o gol de empate, que foi um gol de centroavante mesmo, e erra o pênalti. Acontece, né? Acontece com os melhores também. Luiz Gustavo na bola com muita experiência. Vem para a cobrança de pênalti agora Luiz Gustavo. Ele vem para a cobrança para o time do São Paulo de pênalti. Luiz Gustavo para bater pênalti para o time do São Paulo. Partiu perna esquerda, na bola bateu. É gol do São Paulo! Meteu lá no ângulo Luiz Gustavo, hein, do Vale. Mostrando como se faz, né? Com força, mas com jeito, porque Lucas e Caleri perderam. Luiz Gustavo, que falhou no gol do Botafogo, consegue se redimir mesmo que de forma momentânea e coloca agora pelo menos um golzinho aí na conta do tricolor. E essa é a curiosidade, ele não jogou nada no tempo normal e fez o pênalti. Vem para a cobrança o time do Botafogo. Tem cobrança o time do Botafogo nesse momento. Tá aí o Danilo Barbosa para a cobrança, camisa 5 do Botafogo. Danilo Barbosa. Ele vem para a cobrança de pênalti, partiu, bateu, é gol do Botafogo! Goleiro por canto esquerdo, bola pro canto direito. De novo, Rafael não consegue sair na foto. Pegador de pênaltis, o Danilo entrou no segundo tempo para converter. Lucas perdeu no tempo normal. Agora vem o camisa 7 tricolor. Lucas para cobrança para o time do São Paulo. Botafogo bateu 2, fez 2 gols. São Paulo bateu 2, fez 1. Caleri meteu no travessão. Vem para a cobrança agora o Lucas. Lucas para a cobrança. Se posiciona. Vem para a cobrança o Lucas. Ele vai para a cobrança de pênalti para o time do São Paulo. No meio do gol tem o goleirão John. Lucas perdeu no tempo normal. Ele vem para a cobrança para o time do São Paulo no Morumbi. No gol tá John. Lucas para a cobrança. Ele vem bater. É bom jogador. Jogou demais o segundo tempo do jogo. Partiu Lucas. Correu, bateu. É gol do São Paulo. E o John ainda toca na bola, hein? Com o peso no mundo das costas, Lucas Moura. E com emoção, porque o John, como você bem disse, toca na bola, mas ela morre no fundo das redes. É o segundo de 3 oportunidades do São Paulo. E não pipocou, né? Pediu pra bater, bateu. Lógico. E fez. É grande jogador, né, Pretzel? Exatamente, é a cara do São Paulo, a história do São Paulo. Errou o pênalti tempo normal, mas foi lá e bateu, não se recolheu. Vem para cobrança de pênalti o time do Botafogo. Vem para bater pênalti o time do Botafogo. Tá lá o Marçal, partiu para a bola, bateu, é gol do Botafogo. Bateu muito bem no canto do goleiro do São Paulo. Tá aí, placar de 3 pro Botafogo, 2 pro São Paulo. O Rafael até ameaçou, tentou ficar no meio, tentou adivinhar, mas não conseguiu e não saiu na foto. Marçal, Botafogo 100% em 3. Vem aí Igor Vinícius do São Paulo. Tá aí o Igor Vinícius. Igor Vinícius para a cobrança. Pro time do São Paulo. Vai bater o Igor Vinícius. Se posiciona para a cobrança do pênalti o time do São Paulo. Caleri meteu a bola na trave, no travessão. São Paulo bateu 3, fez 2. Botafogo bateu 3, fez 3. Vem o Igor Vinícius, entrou agora no jogo, partiu para a bola, bateu. É gol do São Paulo no Morumbi. O John tá saindo na foto, mas não consegue defender de fato. Depois do Caleri ter desperdiçado, o São Paulo vem firme e forte agora com o Igor Vinícius marcando. E na cola do Botafogo. Agora vem para a cobrança o Vitinho. Vitinho pro time do Botafogo, é isso, né, do Vale? Exatamente, lateral direito Vitinho. Vitinho para a cobrança de pênalti pro time do Botafogo. O goleiro do São Paulo tem que pegar um ou o Botafogo errar. Quem sabe é o Vitinho agora. Rafael no meio do gol. Tá 4-3, partiu pra bola, bateu pra fora! Vitinho bateu longe do gol, alta demais, a bola subiu. Mas o que é isso, Vitinho? Meu Deus!
Faria um gol se fosse NFL. Vem, Luciano. Para bater o último do São Paulo, pelo menos nessa fase. O tricolor errou o primeiro, acertou os outros 3. Luciano na bola. Luciano para a cobrança de pênalti. Vem para a bola, Luciano não toma distância não. John tá ali. É o 5º pênalti do São Paulo. Bateu 4, fez 3 gols. Botafogo bateu 4, fez 3 gols. Vitinho errou pro Botafogo. Caleri pro São Paulo. Luciano perde esquerda. No gol tem John. É pênalti pro São Paulo. A última cobrança. Tá tudo igual. Partiu pra bola. Luciano bateu. Do São Paulo! Agora o São Paulo passa na frente. São Paulo 4, Botafogo 3. Tem que fazer o gol, Almada. Almada tem que fazer o gol. Se o goleiro do São Paulo pegar, olha a pressão no Almada. O São Paulo se classifica do Vale. Luciano, mais firmeza do que técnica. Bola na rede. O Morumbi em cima de Almada. Quem sabe pro São Paulo chegar à semifinal. Se posiciona para a cobrança de pênalti, Almada. Se pegar o goleiro do São Paulo, o São Paulo classifica. Almada partiu, bateu. É gol do Botafogo, meu amigo. Bateu lá no ângulo direito, Almada. Tudo igual, vamos para cobranças alternadas do Vale. E Rodrigo Nestor é quem abre, agora é mata-mata. E Rodrigo Nestor, há um ano, marcava o gol do título do São Paulo na Copa do Brasil. Agora é para manter o tricolor vivo na Libertadores. Futebol da Bandeirantes, se posiciona para a cobrança agora. É bola no campo, na marca do pênalti. Se posiciona para a cobrança, Nestor. Cobranças alternadas, uma de cada um. Nestor bate a primeira. John tá no meio do gol. Nestor para a cobrança de pênalti. Se posiciona para a cobrança no Morumbi. Partiu para a bola, Nestor bateu. Defendeu John! Bateu muito mal Nestor do canto esquerdo. O pior pênalti cobrado, né? Porque o Caleri ainda acerta o travessão e tal. O Nestor praticamente recua, dá aquela telegrafada pro John. E agora, Matheus Martins, a classificação do Botafogo nos pés do jovem jogador. Vem Matheus Martins. Matheus Martins para bater pênalti. Se fizer, o Botafogo está na semifinal. São Paulo eliminado. Vem para a cobrança. Vem para a bola, Matheus Martins. Esperanças da torcida do São Paulo no goleirão Rafael. Matheus Martins partiu para a bola, correu, bateu. É gol do Botafogo. São Paulo está eliminado da Libertadores da América. O Botafogo está na semifinal. Matheus Martins. Botafogo classificado. São Paulo tá fora. E aí vem o apito final com você, Pedro do Vale. Pedro Ramiro, alô Pedro Ramiro. Que jogo, Ulisses Costa. Classificação do Botafogo e foi nas penalidades com a narração do fenômeno Ulisses Costa. Numa emoção ímpar. O gol marcado pela equipe do Botafogo, que classifica a time do Fogão para a próxima fase, para a felicidade do torcedor do Botafogo, para a felicidade do torcedor que queria voltar a disputar uma semifinal de Libertadores, para a frustração, é óbvio, da equipe do São Paulo, que no fim ali do segundo tempo conseguiu o resultado de empate com o Caleri, um golaço, mas acabou não de fato conseguindo se classificar para a próxima fase. Rapidamente, Paulo do Vale, como está a situação aí no gramado, Paulo do Vale? Olha, tem muita gente, ô Ramiro, para ser de alguma forma consolada, né? O Lucas perdeu o pênalti, o Caleri, que marcou o gol de empate do São Paulo heróico, abre as cobranças e perde, mas o consolo maior para cima de Rodrigo Nestor. Como é o futebol? Há um ano e um dia, para ser mais preciso, Rodrigo Nestor marcava o gol que inclusive colocou o São Paulo na Libertadores, porque o título da Copa do Brasil
foi o que trouxe o São Paulo de volta à Libertadores. Mais do que isso, o título que faltava na coleção. Um ano depois, Nestor, na última bola das alternadas, perde e depois Matheus Martins converte. O São Paulo lutou. O torcedor de alguma forma até entende, mas sai do Morumbi muito chateado. Lucas, neste momento, coloca as mãos na cabeça, olha para o céu e lamenta. O São Paulo está eliminado da Libertadores, Ramiro. Boa, Paulo do Vale, volta já já com mais informações aqui na Rádio Bandeirantes desta eliminação do Tricolor Paulista. Resultado muito triste para o torcedor de São Paulo, mas muito alegre para a equipe do Botafogo, que agora aguarda o resultado de Peñarol e Flamengo. Quero ouvir o craque do jogo na Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Alexandre Pretz, eu quero que você não seja protocolar nesse craque do jogo. Quem foi o craque do jogo? Você foi oportunista agora, porque você é um bandidinho do amor, eu diria, né? Porque tu é meu grande amigo e eu disse que eu ia ser protocolar fora do ar e tu fosse oportunista. Eu vou te cumprimentar pelo teu oportunismo. Tá brilhante, né? Eu vou botar no John porque nós tivemos uma decisão de pênaltis. E o John pega o pênalti do Nestor, né? E que permitiu que o Matheus Martins classificasse o time do Botafogo. Então, por esse lance, mas é um lance histórico, sabe por quê? Porque é um lance que colocou o Botafogo com a chance de classificação. O Botafogo se classifica e vai para a semifinal depois de quantos anos, cara? Sim. Depois de 61 anos. O Botafogo está numa semifinal de Libertadores na América. Isso é histórico, é muito grande. Estou vendo a comemoração do Arthur Jorge, mas que fez um esforço para perder o jogo no segundo tempo também, mas Botafogo se classificou. Mata-mata se classifica, não se joga, certo? Exato. Geralmente é assim no fim do jogo, e foi assim que aconteceu com o Botafogo. Botafogo está na semifinal. Para mim, o goleiro John leva como personagem da partida o melhor. O bandidão do amor, então, escolhe John como craque do jogo. Vem aí o apito final na Rádio Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Cio, Viva Sorte, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Vem Matheus Martins. Matheus Martins para bater pênalti. Se fizer, o Botafogo está na semifinal. São Paulo eliminado. Vem para a cobrança. Vem para a bola Matheus Martins. Esperanças da torcida do São Paulo no goleirão Rafael. Matheus Martins partiu para a bola, correu, bateu. É gol do Botafogo. São Paulo está eliminado da Libertadores da América. O Botafogo está na semifinal. Matheus Martins. Botafogo classifica. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality.
Rede Bandeirantes de Rádio. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Conmebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Conmebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Conmebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Conmebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no Trânsito começa por você. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Dia 25, quarta, o Disney Plus e a ESPN levam até você os 90 minutos decisivos de um duelo épico.
51 anos depois, o Glorioso quer voltar à semifinal da Libertadores. Já o tricolor paulista precisa superar um dos melhores times do Brasil para manter vivo o sonho do tetracontinental. É dia de gritar gol decisivo na Libertadores. São Paulo e Botafogo, 9h30 da noite. Assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Participe! Paz no Trânsito começa por você. O mundo está mudando e o rádio evoluindo. Há mais de um século, o rádio tem sido o som que informa e diverte, chegando em todo canto. Vozes e músicas marcaram nossas vidas até hoje e seguem. Porque se o mundo está mudando, o rádio continua evoluindo, com novas tecnologias, ouvido nas mais diversas plataformas. O rádio se adaptou completamente aos novos comportamentos e estilos de vida, com mobilidade única e interatividade no DNA. O mundo está mudando e o rádio segue. Nos conecta no dia a dia e em qualquer situação. Quando eventos mudam nossas vidas. Nessa luta contra o coronavírus. Bem, já a gente volta. Nas crises, nas celebrações. E o rádio segue a promover o diálogo, a troca de informações, a pluralidade. O rádio segue a conectar por afinidade, por emoção. Difícil no solo, porque as meninas cravando tudo, chega. Porque se trata de você. Enquanto você nos seguir, o rádio segue. 25 de setembro, Dia do Rádio, na Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Meia-noite, mais 6 minutos, você ligado no futebol da Bandeirantes. O Botafogo se classificou diante da equipe do São Paulo à semifinal da Copa Libertadores. Deixa eu dar uma moral para quem tá no nosso YouTube. O Luiz Pazini, o Luva tá conosco, Everton também, o grande Edu César. Edu César, te mandei aí um negócio no Instagram importante. Obrigado, Monstro Sagrado, que já nos respondeu. Lucas Fernandes Sanches também tá com a gente. O Elias Porfírio tá na nossa audiência. Grande Porfírio também, Monstro Sagrado. Deixa eu mandar um abraço também especial pro Junior Speed Racing, grande Junior, o Junior que tá sempre com a gente na nossa audiência, Monstro Sagrado, todos os equipamentos de moto, tudo, e também pro pessoal do Chapadão, negócio de sucata, tudo mais, especialistas nesse assunto, rapaziada, gente boa que tá na nossa audiência, curtindo também esse jogaço pra você conosco. Pra quem tá no YouTube, deixa eu dar um recado, a gente vai encerrar a live, mas eu quero que você continue conosco através do 86.3 ou do 90,9 ou também no aplicativo Bandplay pra gente seguir firmes e fortes, fechou? A live vai se encerrar no nosso YouTube, mas você continua com a gente no Dial. Até mais, valeu demais pela sua audiência. Pra quem ficou no rádio, a gente vai pra um rápido intervalo e volta já com mais e mais informação. Daqui a pouco tem Zona Mista, tem entrevista coletiva lá no estádio do Morumbi. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será
que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black.